Isso é realmente o que quer? Você consegue acreditar em qualquer coisa que eu disser? Não me importo. Ele não se importa. Mas com que exatamente ele não se importa? Sei muito bem o quão perigoso é confiar. Quanto maior a confiança, pior é quando recebemos a apunhalada pelas costas, e a ferida aumenta junto com o ódio que se espalha. Então pode me falar o que quiser, Rose. Ele disse que não importava. Se esse é o caso, vou falar a verdade. Eu sou... Um homem pergunta para a mulher se ela é boa em mentir. A mulher responde que não. Então o homem diz que é isso que está escrito no relatório sobre ela. O relatório diz que ela é habilidosa em fraudar e ganhar discussões. É persuasiva, altamente inteligente e extremamente manipuladora. Ali manda ele tomar cuidado ao conversar com ela ou poderá ser enganado. A mulher diz que não sabe o que isso tudo quer dizer, já que ela nunca contou uma única mentira. Ela possui cabelos loiros e está toda suja e maltrapilha. O homem diz que ela também falou essas palavras no tribunal. A mulher confirma e acrescenta que, mesmo assim, o juiz não escutou nenhuma palavra. Ela então pergunta se tem mais alguma coisa escrita naquele papel. Mesmo que ela seja presa, ainda parece meio injusto. O homem apenas pergunta o nome dela. A mulher não sabe por que ele precisa perguntar isso, pois, a menos que seja do interior, não há uma pessoa que não saiba o nome dela. O cara diz que faz parte do protocolo, então pede que ela responda. A mulher responde que se chama Rose Walker, mas ele diz que está diferente nos documentos. Ela diz que esse é o nome certo, mas ele não está curioso sobre o verdadeiro nome dela. Tudo o que ele quer é que o nome que está naquele documento seja confirmado com as palavras dela. A contragosto, ela responde Rose Howard. Aos 17 anos, Rose foi sentenciada a 50 anos de prisão, mas ela fugiu um ano depois. Ela desceu para o penhasco, cruzou as montanhas a pé e foi presa 3 meses depois. Então ela recebeu uma pena adicional de 25 anos e foi transferida para a prisão de segurança máxima. Mas ela fugiu de novo depois de 5 anos. A prisão relatou que ela fugiu escavando um buraco com uma colher. Após ler o relatório, o homem pergunta se é tudo verdade. Rose confirma. Ele desmaiaria se soubesse pelo que ela passou para conseguir aquela colher. Mas o cara corta, pedindo para ela responder apenas o que ele perguntar. Rose apenas concorda. Esse é o Ian, o famoso herói de guerra. Não existe ninguém que não viu o rosto dele durante a guerra, pois quando os aviões voavam, folhetos com a imagem dele caíam como chuva. No momento em que sua voz se propagou pelo céu, todos olharam para cima encantados. O governo sabia muito bem como é simples enganar as pessoas, e um piloto jovem e alto era uma boa ferramenta. Eles usaram o Ian durante a ansiedade e o desespero da guerra, porque eles precisavam do Ian. Mas os pensamentos dela são quebrados pela pergunta de qual é o crime dela. Qual é o motivo pelo qual ela foi enviada até a Ilha Monte, a pior prisão do planeta? Rose informa que fugiu da prisão 2 vezes, o que destruiu o orgulho do exército imperial. Mas não é isso que o Ian quer saber. Ele quer saber por que ela foi presa na primeira vez. Ela diz que é inocente. Mas Ian diz que esse é apenas um processo administrativo de averiguação. Ele não tem interesse nenhum nos argumentos dela. Mas, novamente, Rose afirma ser inocente. É raro um prisioneiro admitir honestamente o crime que cometeu, mas insistir em inocência não muda o fato de que ela já foi condenada. Rose diz que também não muda a verdade, e a verdade é que ela é inocente. A verdade é maior do que suposições, e Deus saberá. Mas ele não tem interesse nos argumentos dela. Ele apenas quer que ela responda com sinceridade. Rose ia falar alguma coisa, quando alguém entra correndo. É um homem loiro de olhos azuis, que, desesperado, chama seu comandante e pergunta o que ele está fazendo. Ian responde que está entrevistando a prisioneira, enquanto Rose ainda está se recuperando do susto. Mas o que o loirinho quer saber é por que o Ian está fazendo isso. Ian informa que o procedimento adequado é que o oficial de transporte identifique o prisioneiro. O loirinho diz que ele não precisa fazer esse tipo de trabalho. Além do que, só os piores tipos de prisioneiros são enviados para a Ilha Monte.
Dessa vez é a infame bruxa. Só que só agora ele percebeu que a Rose é a tal bruxa. O loirinho pergunta por que o Ian chamou e está entrevistando uma prisioneira tão perigosa. Ao que o Ian pergunta se ela parece perigosa para ele. Mas o loirinho diz que mesmo que ela pareça magra, não é para o Ian abaixar a guarda, já que foi ela que escapou da prisão de segurança máxima. Ele deve ter visto as informações dela, que dizem que aos 17 anos, Rose acrescenta que ela matou seu marido. Ela esfaqueou o marido 36 vezes com uma faca. O médico legista confirmou que foi um crime de ódio, já que mesmo após o último suspiro dele, o assassino continuou apunhalando o corpo. Mas não foi ela. Ela era uma boa esposa que amava seu marido. Com lágrimas nos olhos, Rose disse que foi um assalto. Várias pessoas tinham inveja dele, então não seria estranho se ele fosse saqueado até a morte. Mas como não fizeram uma investigação apropriada? Como puderam jogar ela na prisão, ignorando tudo que ela falou? Ian apenas pede para ela parar de atuar. Não importa que tipo de esposa ela era. Contanto que a sentença continue de pé, ela é culpada. Rose percebe que chorar assim não funciona. Então ela pede para ele olhar para ela e pergunta se ele acha que ela conseguiria matar aquele maldito com um corpo tão fraco. Ian contra-argumenta, dizendo que ninguém pensou que ela conseguiria fugir das prisões, mas ela conseguiu. Só porque ela é uma mulher fraca com um corpo pequeno não quer dizer que seja impossível. Se todas as evidências apontam para ela, então ela é culpada. Ian então manda o loirinho, que agora descobrimos se chama Henry, levar a prisioneira. Henry segura ela e começa a levá-la. Mas ela não sabe para onde está sendo levada. Ainda assim, ele é bem mais gentil que os outros guardas. Ela já teria conseguido escapar em circunstâncias normais. Mas se olha para a relação entre prisioneiro e guarda, parece uma batalha entre gato e rato. Se ela baixar a guarda, será pega. E no momento em que não estiver em alerta, irá perder a chance de fugir. Só que ela é boa em tirar proveito de pequenas oportunidades de fuga. Dessa vez, ela também vencerá. Eles estão em um enorme navio. Pelo visto, uma festa acabou de terminar. Depois da guerra, muitas coisas mudaram. Os navios militares foram remodelados para navios de cruzeiro. Navios que já foram cheios de fumaça de pólvora, tiros e soldados feridos foram rapidamente substituídos por festas chiques e músicas animadas. O navio que eles estão é o único que pode fazer um tour pela prisão da ilha. Henry está revoltado, pois enquanto no campo de batalha eles estavam tentando ter pelo menos mais uma pessoa, essa mulher matou o marido. Ela deveria estar agradecida que não foi pega na hora. Além de que, ela já escapou 2 vezes da prisão, gastando mão de obra. Agora é a vez da Rose ficar irritada, pois ele fala demais. Ian pede pro Henry não ser tão emotivo com coisas desnecessárias. Então se desculpa com a Rose pelo desrespeito do seu subordinado. Henry grita que eles não podem baixar a guarda. Eles então continuam, pois tem algo que o Ian quer mostrar para ela. Rose fica encantada com a lua no céu e seu reflexo sobre as águas. Ela nunca pensou que conseguiria ver essa vista em sua vida. Se ela vai ser uma prisioneira, deveria ao menos ser uma famosa. Ian diz que ouviu que ela fugiu da prisão de segurança máxima cavando um túnel e pergunta se ela realmente desceu o penhasco com seu próprio corpo. Rose pergunta que tipo de resposta ele quer escutar. Ian responde que as pessoas dizem que ela usou magia quando escapou. Isso é verdade? 36 anos atrás, uma bruxa foi a última pessoa que escapou da prisão de segurança máxima. Então, quando a fuga da Rose foi anunciada para o mundo, as pessoas ficaram convencidas de que ela era uma bruxa. As pessoas têm medo de coisas que não podem entender, então a magia era perseguida, enquanto a ciência emergia. Mas os traços da antiga era ainda permaneciam. Só que agora, as bruxas se escondiam em lugares isolados, conforme seus números diminuíam. Mas elas não desapareceram. Rose argumenta que se ela fosse uma bruxa, nem teria sido pega em primeiro lugar. E as mãos dela não estariam gemadas assim. O loirinho relembra o Ian de que ele não deveria confiar nessa mulher, já que tudo que vem da boca dela são mentiras. Ela é especialista nisso. Ela quase enganou todas as pessoas, dizendo que seria acusada injustamente, e até chorou no primeiro julgamento. Rose diz que ele deveria estar feliz, pois se ela realmente fosse uma bruxa, já teria selado a boca dele.
Além de que, ela também passou pelo teste de magia. Ele precisa de mais evidências? Ou os soldados daquele país viraram ignorantes que não podem aceitar o fato? O loirinho ficou tão irritado que segurou Rose pelo colarinho. Então Ian teve que chamar a atenção do Henry e mandar ele soltar a prisioneira. Se o Henry não puder controlar as emoções mais uma vez e se enfurecer, Ian irá reportar para o escritório superior. Henry fica todo desconcertado e Ian manda ele apenas trazer o que ele pediu. Então ele diz para Rose que ele não liga se ela está mentindo, dizendo a verdade ou se é uma bruxa. Ele só quer lembrá-la de alguns fatos. Primeiro, ela é uma prisioneira que foi sentenciada à prisão perpétua na Ilha Monte. Segundo, ele recebeu ordens para levar ela para a ilha. Terceiro, mesmo que ela seja uma prisioneira que escapou da prisão de segurança máxima, ninguém pode escapar da Ilha Monte, mesmo se for uma bruxa. Ian está acabando com ela enquanto é gentil. Ela se pergunta qual daquelas chaves é a do bote salva-vidas, ou das algemas. Se ela quer escapar, deveria fazer isso antes de chegar na ilha. Henry volta trazendo o que foi pedido. Rose vê que é um monte de carne. Ela olha confusa para o Ian, como se esperasse uma explicação. Ian pede que ela olhe de perto que tipo de lugar é esse oceano, e então joga a carne no mar. O mar começa a ficar agitado, e de repente, um monstro emerge de lá. Henry manda ela olhar bem, pois aquele mar está cheio daquelas coisas. Então, não tem para onde ela fugir. Agora todos os planos da Rose foram por água abaixo. Pegando um molho de chaves, Ian diz que se ela quiser virar petisco de monstros, é uma boa escolha ela pegar o bote salva-vidas. Afinal, ela quer aquilo. Certo? Mas ele recomenda ela mudar de ideia agora. Nesse momento, Rose percebeu que ele não é um cavalheiro. Mas ela já deveria saber que um guarda não pode ser um cavalheiro. Ele é a mesma pessoa, e ainda assim é diferente da propaganda. Na perspectiva de uma pessoa normal, ela é apenas um rato. Assim, Rose enfim é levada para a prisão do navio. Ela está bolada, pois parece que realmente não tem outro jeito. Quando alguém a chama, a mulher pergunta se a Rose não vai contar, o que deixa a Rose confusa. A mulher então diz que é sobre o Ian. Afinal, ela foi para lá depois de se encontrar com ele, certo? Então ela quer saber o que ele disse. Rose informa que ele disse para ela não pensar em escapar. A mulher pergunta se ele só disse isso. Só que tem uma criança ali embaixo, observando tudo escondida. Rose pergunta o que exatamente a mulher, que se chama Maria, quer ouvir. Maria já criou uma fanfic, onde a jovem e bela prisioneira entrou em um quarto com o jovem e belo comandante. Agora ela quer saber os detalhes. Rose pergunta a Maria deveria dizer que ela é jovem e bela depois de ver a aparência dela. Maria diz que ainda assim ela é a mais jovem entre elas, e pergunta se nada realmente aconteceu. Rose pergunta se ela acha mesmo que aconteceria. Maria pergunta por que ela não dorme com Ian, assim como fez na prisão de segurança máxima. Rose diz que o Ian não é o único problema. O mar está cheio de monstros. A mulher pergunta se ela não está pensando em desistir. Maria é uma prisioneira que merecia mais o apelido de bruxa do que Rose. Se os guardas mandavam fora da prisão, quem mandava dentro era Maria. As pessoas que chamavam a atenção dela morriam na prisão sem sequer cumprir suas penas. Quando ela foi transferida para a prisão de segurança máxima, Rose já era uma prisioneira famosa que tinha escapado com sucesso. Ela estava cavando seu túnel quando alguém a chamou. Foi a Maria, perguntando se ela estava pensando em acordar todos os guardas e onde ela conseguiu a colher. Depois que Rose chamou a atenção da Maria, sua vida na prisão se tornou muito mais pacífica do que antes, porque os prisioneiros tratavam elas como líderes. Apesar dela não ter entendido o motivo na época, ela entende agora. Eles queriam o sucesso dela. Queriam ver ela destruindo o orgulho do exército imperial e ocultando seus rastros, esperando que ela viva uma vida confortável em algum lugar. Isso é meio que uma crença. Então Rose diz que nunca vai desistir. Maria gosta de ouvir essa resposta. Então joga um cigarro para a Rose, que fica sem entender onde ela conseguiu isso. Rose pergunta se o Ian não era um piloto. Ele deve ter realizado grandes feitos durante a guerra, ao ponto de ter um posto importante no governo. Então o que ele está fazendo ali? Ali não é nenhum local para as forças aéreas. Maria diz não saber.
Ela acha que ele foi rebaixado por arruinar uma parte de um avião. Rose não parece acreditar muito nisso, já que ele é perfeito demais para isso. Maria diz que não precisa ser removendo ou arruinando alguma parte. Então ela aponta para a cabeça. Rose fala para não dizer besteiras, mas Maria diz não se importar. Até porque o que importa é como confundir aquele idiota e fugir dali. Rose diz que isso só funciona com completos imbecis, então ela não sabe o que fazer agora. Por exemplo, digamos que ela conseguiu roubar a chave. Então seria possível cruzar o oceano cheio de monstros com um bote salva-vidas sem motor? Mas o problema não é apenas fugir, pois mesmo que ela sobreviva aos monstros, com certeza ela irá morrer de fome no oceano. Mas ela não acha que exista outra forma. Só que tem um barulho que está irritando ela. Então ela grita para a pessoa ficar quieta, pois está distraindo ela. Mas então ela fica chocada ao ver uma criança ali. Ela não entende como uma criança desceu ali. Maria diz que foi ela quem trouxe o cigarro, o que deixa Rose sem acreditar em como ela tem coragem de fazer isso com uma criança. Rose então chama a atenção da criança e diz que não é bom ela ir até ali sozinha. Depois pergunta onde estão os pais dela. A criança fica encantada e começa a se aproximar, para desespero da Rose, que disse para ela ir embora. A criança se apresenta como Layla. Rose reconheceu o sobrenome com o qual a menina se apresentou, então pergunta se ela conhece o Henry. A criança diz que ele é o tio dela e pergunta se ela o conhece. Rose diz que pode falar que conhece ele, mas ela dá uma bronca mental nele por ele não estar vigiando a garota. Depois é a vez de dar uma bronca na criança, perguntando se ela não sabe que não pode ir ali. A criança faz beicinho, como se estivesse prestes a chorar. Layla diz que contou para seus amigos que se ela fosse ali, poderia se encontrar com a Rose, a foragida mais famosa do Império, vulgo a bruxa. Estão falando que ela embarcou naquele navio. O avô dela é o capitão, então Layla disse que poderia se encontrar com a Rose, mas ninguém acreditou nela. Rose sorri e pergunta se ela disse que o nome dela é Layla. A criança confirma com um sorriso brilhante. Então Rose dá os parabéns para ela, pois ela realmente encontrou a bruxa, já que ela é a Rose. Enquanto isso, Henry está reclamando que recebeu uma tarefa problemática. Ian diz para ele pensar nisso como uma folga, já que a vista é tão linda que as pessoas pagam para ver. Mas Henry acrescenta que também é bem remoto. Ele nunca pensou em brincar em uma ilha-prisão enquanto atravessava um oceano cheio de monstros. Ian comenta que ele já se tornou um jovem velho depois que a guerra acabou. Henry diz que aquela mulher, a bruxa, também é do Rio, uma cidade que vemos estar em chamas. Parece que Rose cometeu os crimes enquanto vivia nos arredores da cidade, mas Henry pede para Ian não se preocupar tanto, pois está tudo bem agora. O comandante diz que já sabia disso. E isso era óbvio, já que o loirinho escreveu isso em um papel. E é por isso que o Henry acha que o Ian se importa com ela, já que até mesmo fez um interrogatório separado. O Rio era a cidade deles, onde eles passaram a infância indo à academia militar. Ao mesmo tempo, é o lugar onde ele pilotou um avião pela primeira vez. Mas também é o nome da cidade que foi devastada por uma explosão. Henry conclui que isso significa que ela é uma garota irritantemente sortuda, já que escapou da morte fugindo da cidade. Ian concorda, pois apesar de ser uma prisioneira condenada à prisão perpétua, a vida dela foi salva graças a isso. Henry acrescenta que ela até mesmo está indo para Ilha Monte como celebridade, além de estar sendo escoltada pelo Ian. Ian diz que é a Ilha Monte, e pergunta se o Henry sabe o que isso significa. Henry diz que sim, mas ele está dizendo que ainda não tinha morrido. Ilha Monte ou o que quer que seja. De qualquer jeito, ela está viva. A criança fica encantada ao descobrir que aquela mulher loira na sua frente realmente é a Rose Walker. Mas Rose pede para ela manter isso em segredo, já que ela não está contando a ninguém. Emocionada, a criança pergunta se tudo que está no jornal é real e se ela realmente cavou um túnel com uma colher. Rose confirma tudo. Então a criança pergunta se ela realmente pode usar magia, para a surpresa da Rose. Rose pergunta se ela é a Layla, e a criança novamente se apresenta de forma animada. Rose diz que tem algo para perguntar a ela, e se ela responder, em troca, Rose irá mostrar sua magia.
Layla diz que seu avô falou que ela não deve conceder os desejos dos prisioneiros. Rose pergunta se ela não quer ver magia. Não é algo difícil de responder. É apenas algo sobre o qual a Rose está curiosa. Layla então acaba concordando. E Rose comemora. Rose pergunta se ela conhece o Ian. E Layla responde que ele é o chefe do tio dela, o herói de guerra e o melhor piloto. Rose pergunta se eles são próximos. Mas Layla responde que na verdade não, já que o Ian é lerdo. Só que o tio dela disse que apesar do Ian não expressar, ele se importa muito com ela, já que o Ian conhece ela desde que ela estava na barriga da mãe. Mas Layla não tem certeza. Rose não pergunta se ele é casado ou se tem uma namorada ou noiva. Layla responde que ele não é casado nem tem noiva. Os adultos disseram para ele casar cedo, mas o Ian não tem esse pensamento. Rose fica confusa por ele não ter esse pensamento. Então ia perguntar sobre mulheres no quarto do Ian, mas Layla interrompe, perguntando com a cara inocente por que especificamente garotas. Rose está tendo dificuldades, mas ainda assim pergunta se a Layla já viu alguma garota entrando no quarto dele ou se já viu uma garota com ele. Confusa, Layla responde que sim, mas depois muda para não, e pergunta por quê. E Rose já está se sentindo acabada. Rose então muda sua pergunta e questiona se o Ian é alguém afetuoso, mas a pobre criança nem sabe o que afetuoso significa. Maria então intervém e diz que isso significa sentir pena de alguém, como por exemplo, dar uma casa para um cachorro em um dia de chuva, ou chorar junto de alguém que chorou. A criança pergunta com um enorme sorriso se isso é amor. Rose acaba concordando com relutância. E Maria racha o bico sem acreditar que a bruxa está frustrada com isso. A criança responde não achar que o Ian tem alguém que ama, mas mesmo assim, ele é uma boa pessoa, porque ele é um herói. Rose concorda e agradece a Layla. No fim, não importa o que alguém como ela pense de um herói. Ela diz que agora é a hora de manter sua promessa, e pede para Layla mostrar qualquer coisa que tiver, mesmo se for bem pequeno. Layla então dá uma moeda a ela. Rose pega a moeda e faz um movimento com a mão. Depois vira a mão para a criança, mostrando que a moeda sumiu. A criança fica impressionada que a moeda sumiu. Mas colocando a mão atrás da orelha da criança, Rose traz a moeda de volta e entrega para a garotinha, dizendo que é uma moeda da sorte. Ela diz que isso é um segredo, mas no pôr do sol vai virar uma moeda de ouro, caso a Layla não conte para ninguém. Senão, a magia vai desaparecer. Depois, Maria está perguntando se a Rose realmente usou magia. Rose responde que é apenas um truque simples. Maria pergunta se aquela criança vai saber disso logo, mas Rose não acha que isso vai acontecer, já que Layla parece uma criança bem boba. Rose comenta que se ela fosse uma bruxa, não estaria presa. Mas mesmo que ela fuja, ainda tem a água. Mas Maria diz que mesmo que seja impossível conseguir um bote salva-vidas, tem algo a mais. Ninguém sabe se é mesmo verdade, mas há bruxas que fugiram do mundo e se esconderam na chamada Ilha das Bruxas. Maria soube que essa ilha não é longe da Ilha Monte, e elas estão se escondendo entre as pessoas. Rose diz que aquele não é um lugar no qual qualquer um pode entrar. É chamada de Ilha das Bruxas por um motivo. Aquele lugar é como o último esconderijo delas. Então Maria acha mesmo que elas irão recebê-la de braços abertos? Maria diz que estava só zoando, e pergunta se a Rose acha que agir como alguém lamentável vai funcionar na criança. Ela espera que a Rose tente isso no comandante também. Rose concorda, já que ela não tem escolha. Usar o herói para conseguir simpatia seria absolutamente ótimo. Mas os truques de meia boca que funcionaram naqueles idiotas não funcionarão no Ian. Ele é um soldado, piloto e herói ao mesmo tempo. O completo oposto dela. A vida dele é parecida com uma série de vitórias, enquanto Rose se tornou uma pessoa que sofre constante humilhação. Mesmo se ela cair e derramar lágrimas, ela pode dar a vitória ao oponente. A sensação de dominação, ao invés de amor, é bem mais doce e mais viciante. Sem contar que essa emoção é mais fácil de se obter do que amor. Olhando para o Henry, Ian pensa que ele ficará bem por agora, mas ficará assim de vez em quando.
ele se lembra de uma mulher falando para ele esvaziar as emoções que ele não sabe para quem são e se aproximar quando puder controlar. Ian pergunta o que ele deveria fazer exatamente. Então a mulher diz para, nesse caso, ele parar de falar e ouvir em silêncio. Ian deve deixar ele expelir todas as palavras que está segurando dentro de si e deve apenas responder de forma apropriada quando terminar. Mas tudo que o Ian faz é falar que eles deveriam entrar agora. Henry continua pensando como o herói de guerra pode escoltar a bruxa, e ele acha isso um absurdo. Ian diz que eles não tiveram escolha, pois um soldado precisa seguir ordens. Henry questiona se ao menos o Ian vai para uma posição importante depois disso. As contribuições acumuladas do Ian não são brincadeira, então o exército deveria dar algumas estrelas a ele. Mas Ian diz não ter certeza. Henry diz que já que não conseguiram proteger o rio, eles estão dizendo para mostrar a punição à bruxa. Se o Ian mostrar a eles que jogou a bruxa na Ilha Monte, eles vão ignorar as perdas pela guerra e apoiarão ele novamente. Talvez seja por isso que eles deram essa ordem. É tudo pelo espetáculo, já que o Ian deve se tornar o herói perfeito do Império. Perfeito e imaculado. Mas Henry pede para, depois que isso acabar, o Ian tirar uma folga e viver confortavelmente. Depois que a guerra acabou, Ian finalmente percebeu uma coisa. Quando ele passou pelo Arco do Triunfo em seu uniforme, todos gritavam o mesmo nome e seguravam cestas de flores e jogavam as pétalas coloridas. Mas ele estava feliz em pé em frente a essa vista? Por que ele está sem ar? Que tipo de expressão ele fez enquanto passava pelo Arco do Triunfo? Ele deveria estar sorrindo. Mas ele mostrou seu sorriso de forma apropriada? Ele não consegue lembrar. Henry diz que o Ian não pode proteger todo mundo. Como pode haver uma vitória perfeita? Ian não é um deus. Todos sabem que um comandante pode ter que tomar uma decisão cruel a qualquer momento. Mas enfim, ele pede pro Ian não ligar para Rose, pois ele vai, mas Ian o interrompe, dizendo que irá cuidar disso sozinho. Henry não precisa se preocupar e deve focar na sua recuperação. Henry reclama que não é um paciente, então ele não acha que precisa fazer isso. Disseram que a culpa não é do Ian e que as operações comandadas pela Corporação Aérea naquela época eram apostas malucas. Se não fosse pelo comandante, todos teriam retornado com um fracasso. Mas se a culpa não é dele, então quem deveria ser responsável pela morte deles? Um homem mandou escoltar os prisioneiros até a Ilha Monte, e ele deveria ficar de olho, especialmente na Rose, a fugitiva do rio e a única sobrevivente. Olhe para ela. Ela está vivendo perfeitamente bem. O que ele fez com o rio... Alguém chama a atenção dele, fazendo ele sair do transe. A pessoa pergunta o que ele está fazendo depois de chamar ela ali. E pergunta se ele está pelo menos ouvindo. A pessoa em questão é a Rose. Ian diz para eles continuarem, e que o próximo é o tubarão. Mas Rose está ficando irritada e simplesmente joga todos os papéis no chão, mandando ele parar. Ela já entendeu que ele está dizendo que pensar em escapar dali é uma ideia estúpida. Por isso está ensinando ela sobre os monstros marinhos. Quantos dias já se passaram? Ele acha que ela é idiota? Ian diz que a diferença entre um tolo e um herói é pequena. Rose é corajosa, e algumas pessoas pensam que ela era algum tipo de heroína da escuridão. Rose pergunta se então ele acha que ela é uma idiota ou uma heroína. Ian diz que no padrão dele, ela é apenas uma fugitiva imbecil. Rose fica irritada por ele ter dito que ela é imbecil. Mas ele diz que ela perguntou e ele só respondeu. Rose pergunta se então ele está dizendo que ela deveria passar 50 anos na prisão por conta própria. Isso é ainda mais estúpido. Rose aprendeu nos interrogatórios dos últimos dias que esse homem prefere que ela fique falando bobagens do que chorando ou brincando. Ela pede que ele diga o que se passa na cabeça inteligente dele. Mas vendo a expressão dele, ela pensa que acabou. Ian diz que se ela tivesse confessado a culpa quando foi sentenciada pela primeira vez, a pena dela teria sido reduzida. Se ela tivesse feito um bom trabalho na prisão, poderia solicitar liberdade condicional e até mesmo ser transferida para uma prisão com melhores condições. Rose argumenta que se fosse assim, ela não teria sobrevivido ao ataque ao rio. Mas aí na cara do Ian, ela diz que estava apenas brincando. Mas de qualquer forma,
ela não entende porque tem que apodrecer na prisão por 50 anos. Ian explica que o crime de assassinato vai de 8 a 50 anos de prisão. Rose diz que, no entanto, ela não matou. Mas vamos supor que ela esfaqueou 100 vezes até a morte. Então por que ela é a única que foi condenada a 50 anos? O vizinho bateu em sua mulher até a morte e foi condenado a 8 anos. Ian aponta, dizendo que a razão deve estar escrita na lei. Mas Rose não pode ler. Ian diz que no final, ela ser condenada à prisão perpétua na Ilha Monte é puramente problema dela. Ele diz que o interrogatório acabou, enquanto Rose grita para ele esperar. Ela não pode sair assim, pois se ela deixar aquele quarto agora, ela pode nunca mais falar com ele de novo. Essa pode ser a última chance dela. Então ela precisa inventar alguma bobagem. O que ela precisa dizer para conseguir a atenção dele? Rose então pergunta se ele é como ela. Se ele também é um idiota. Ian pergunta o que ela está dizendo. Então ela explica que ele disse que a diferença entre um herói e um idiota é pequena. Ele é o herói do sol, e ela a heroína da escuridão. E ambos são idiotas. Existe diferença? Quando estão em uma guerra, ambos só pensam sobre vencer. Eles são um império apenas no nome, pois na verdade eles são pequenos e fracos e estavam lutando contra Talas, o país que já derrotou inúmeras outras nações. Ian diz que eles ganharam no fim, mas Rose pergunta se isso realmente foi uma vitória. Várias pessoas morreram e o país dele foi completamente destruído. Como um herói, Ian só veste um uniforme bonito. Por que aquele grande herói de guerra está escoltando uma prisioneira agora? Puxando as correntes com força, ele manda ela calar a boca. Mas Rose está contente, pois ela enfim pegou ele. Ela pergunta se mesmo assim ele chama isso de vencer. Ele manda ela não falar de coisas que não entende. E Rose está esperando que ele bata nela. Então ela continua provocando, dizendo que ele deve estar muito orgulhoso. Aguentar um momento de dor não é nada. Então ele pode bater nela. Ela já está acostumada com a dor. Mas Ian diz que ela está certa. Mas ela não tem o direito de dizer isso. Incontáveis companheiros morreram e foram feridos na terra natal dela. Como sempre, a história não vai se lembrar deles. Mas eles sabiam disso e deram suas vidas para proteger as pessoas do Império. Pessoas como ela, que só sabem fugir, nem mesmo podem apreciar isso. Mas ao menos, ela não deveria ter insultado eles. Ele percebeu que ela queria provocar ele e chamar sua atenção. Mas ele manda ela parar de usar esses truques. As provocações e mentiras dela são muito superficiais para atingi-lo. Se ela quer ganhar simpatia, é melhor encontrar outra pessoa. Rose não sabe se essa é a mesma pessoa que estava brava com ela agora há pouco. Ela disse que não mentiu. E Ian diz que ela realmente não vai além das expectativas. Ele diz que de fato não há necessidade de uma corrente como essa nesse mar. Mas mesmo assim, a razão pela qual ela tem uma no pulso é por causa do peso do pecado dela. O pecado de tirar a vida de uma pessoa. Rose pensa que isso saiu da boca da mesma pessoa, mas duas vozes completamente diferentes estão se sobrepondo na cabeça dela. Ela diz que ele é mesmo um grande idiota. Ian diz entender totalmente que tipo de pessoa ela é, e sai dizendo que sem mais perguntas. Deixada sozinha, Rose se pergunta o que exatamente ela esperava. Ela ainda se lembra das palavras dele naquela época. Ele pediu pro povo ficar tranquilo, pois ninguém mais iria machucá-los. Quando o alarme do ataque aéreo soar, eles devem desligar as luzes e ir para o porão escutar a transmissão. Ele está protegendo os céus do Império. Rose com certeza ouviu essa voz centenas de vezes. Se ela está escutando a mesma voz daquela vez, ela continuará a esquecer a realidade e ter uma estranha ilusão. A estranha ilusão de que palavras reconfortantes possam sair da boca dele algum dia. Ela fica muito irritada, se perguntando se ele realmente é um herói. Ele acha que ela vai entrar em desespero ali? Haverá outra chance com certeza. Mas alguém aparece ali, e é logo o Henry, que percebe que ela prendeu o cabelo e limpou o rosto. Então ele pergunta se tiver algo vermelho, se ela vai passar nos lábios. Rose pergunta se tem algum problema dela se limpar direito e se ficou bonita. Mas Henry acha isso uma besteira. Ele pergunta o que ela está planejando dessa vez.
Mas Rose diz que não está planejando nada. Ela apenas se lavou como gente porque guardou um pouco de água. Henry manda ela parar de se fazer de sonsa, pois ele não é alguém que cairia nos truques dela. Rose pergunta se ele sabe o que ela está planejando, mas Henry começa a se embolar nas palavras. Rose só queria que o Ian fosse tão idiota quanto esse cara. Ela pergunta o que ele quer dizer quando não sabe. Então explica que quando um homem e uma mulher estão juntos, mas Henry manda ela calar a boca. Rose pergunta se talvez o Henry esteja interessado nela, mas Henry não sabe que tipo de besteira é essa que ela está falando. Rose diz achar que ele está interessado nela, já que está sempre perguntando o que ela está tramando. Henry diz que já chega disso, enquanto Rose pede para eles serem amiguinhos. Mas Henry apenas manda ela andar mais rápido. Só que então Rose vê aquela criança de antes. Lila está andando por aí de novo sem medo. Ela vai ficar bem assim? Mas agora que ela vê esses dois juntos, eles se parecem bastante. Rose então chama a atenção dele e diz que, parando para pensar, a sobrinha dele é bem fofa. O nome dela era Lila, né? Henry olha assustado para ela e pergunta como a Rose conhece a Lila. Rose responde que não foi difícil, enquanto olha para o lado. Rapidamente, Henry olha na direção que a Rose está olhando, derrubando as chaves. Rose pergunta se ele está com medo e por que ele está surpreso quando ela está algemada assim. Henry diz que tinha certeza que ela era uma bruxa. Alguém pega a chave. Henry grita que ela será desmascarada e manda ela não tocar em um fio do cabelo da Lila. Ele ia gritar com a Lila, mas quando eles olham para a criança, ela está se engasgando. Desesperada, Rose manda chamar um médico, já que deve ter pelo menos um naquele navio. Mas vendo como o Henry está estático, Rose manda ele fazer alguma coisa rápido, pois a sobrinha dele está morrendo. Rose não entende porque esse idiota está assim. Ele precisa reagir. Ela grita chamando por alguém, mas não tem ninguém ali. Ela não sabe o que deve fazer, então grita chamando a atenção dele e diz saber de um jeito. Então manda ele soltar ela agora. Vemos uma lembrança do passado, onde nossa prota estava falando com a tal de Emily, se ela realmente precisava saber sobre primeiros socorros. Emily diz que é claro que ela deve saber, pois as pessoas não morrem apenas nos campos de batalha. Henry começa a soltar as algemas. Rose pergunta por que a Emily estava ensinando isso às pessoas quando ela pode curar as pessoas por saber disso, já que ninguém além dela tem esse conhecimento. Emily diz que o mundo não pode ser salvo por uma única pessoa. Rose está correndo. Humanos não podem usar magia, mas haverá um momento em que alguém precisará dela. As pessoas começam a sair de seus quartos, se perguntando o que aconteceu. Alguém informa que a criança quase morreu engasgada, mas felizmente, aquela pessoa salvou a criança. Rose conseguiu. Ela salvou a criança. Henry rapidamente corre em direção à criança e, com lágrima nos olhos, pergunta se ela está bem. As pessoas começam a sair dos quartos, tentando entender o que está acontecendo. Apesar de ninguém ter visto nada, eles acham que aquela mulher estava fazendo os primeiros socorros na criança que engasgou com algo. Rose ainda está em choque. Apenas um doce pode matar alguém, assim como um tiro. Então não são apenas soldados que podem salvar ou matar pessoas. Emily estava certa. Rose se pergunta se o Henry finalmente colocou a cabeça no lugar. Ela pergunta o que ele achou das habilidades dela e se não são úteis. Ela diz que se ele estiver grato, poderia pelo menos dar alguma água para ela se lavar. Ou então ele poderia roubar bastante comida e levar para a cela dela sem que os superiores dele saibam. Alguém então diz que isso vale bem menos do que a vida da criança. Então ele fará isso. Só que não é o Henry, mas sim o Ian. Rose não entende o que ele está fazendo ali. De repente, alguém grita perguntando se a Lila está bem. E a criança grita chamando a pessoa de vovô. Aquela pessoa abraçando a criança é o capitão. Rose então diz para o Ian que ela estava apenas brincando quando disse aquelas coisas.
ela não estava esperando nada em troca por fazer aquilo. Ian diz que não é difícil recompensá-la com as coisas que ela pediu. O exército do Império sempre quita suas dívidas. Mesmo uma criminosa que será presa na Ilha Monte não é exceção. Rose então agradece e pergunta se ele realmente vai deixar ela tomar banho. Ian confirma, mas diz que ela ainda precisa ficar algemada. Rose questiona então como ela vai se lavar e se ela só vai poder molhar o corpo. Ian responde que vai trazer um servente para ajudá-la. E Rose comenta que ela vai acabar com uma princesa em outra vida. Ouvindo essa conversa, o capitão manda o Ian ser mais gentil. Ele até se exalta e começa a gritar que o Ian é um canalha grosseiro. Com quem o Ian aprendeu a ser assim? Ele vai tratar a salvadora daquela criança algemando assim? Rose percebeu que o capitão não tá pra brincadeira. Ian tenta argumentar, mas o capitão manda ele deixar a moça livre, mesmo se for só por um momento. Afinal, eles estão cercados pelo mar. Ian nega, e o capitão pergunta por quê. Ian responde que de acordo com a lei imperial, mas o capitão questiona se ele acha mesmo que isso funcionaria. As leis da Terra não funcionam no mar, e ali ele é a lei. O capitão pergunta se o Ian não pode ser mais flexível. O que ele acha que está fazendo com a salvadora da Layla? Ele deveria pelo menos desalgemar ela como um gesto de gratidão. Rose está impressionada. Depois ela vê a Layla atrás do avô acenando para ela com um sorriso no rosto. Ian argumenta que ela é uma prisioneira. Mas o capitão diz que antes dela ser uma prisioneira, é uma salvadora. Ian rebate dizendo que, na verdade, ela já era uma prisioneira antes de ser uma salvadora. Irritado, o capitão começa a bater na cabeça do Ian com a bengala, enquanto grita que ali não é o lugar de fala dele. Ian diz que é um soldado que tem a obrigação de cumprir as ordens dadas pelos seus superiores. Não deve haver exceções para a prisioneira. Mas, sendo todo cortês, o capitão pede que ela perdoe a descortesia daquele pirralho imaturo e aceite a gratidão dele. Depois, ele se desculpa pelos seus maus modos e se apresenta como um almirante da marinha aposentado chamado Alex. Rose se pergunta onde já ouviu esse nome e fica perplexa ao se lembrar que esse é o nome da estátua do herói da guerra na praça. O capitão fica feliz por ter sido reconhecido, mas era impossível não saber quem ele é, já que até mesmo crianças das ruas como ela já viram o retrato do grande herói Alex. Rose não entende como um idiota, uma fofura e um herói de guerra são da mesma família. Rose pigarreia antes de dizer que não é uma moça e nem uma Howards, se apresentando como Rose Walker. O homem diz que a Layla é sua primeira e única neta, e que se não fosse pela Rose, ela poderia ter morrido hoje. Wellington pergunta se ela disse que queria tomar banho e comer. Rose diz que ficaria grata se ele pudesse dar isso na cela dela, mas o homem diz que não pode fazer isso por ela, o que a deixa confusa. Mas o que ele quis dizer é que não pode tratar a salvadora da neta dele assim, pois a honra deles não permite que tal coisa aconteça. A Alex então diz que se ela não tiver planos para o dia seguinte, ela poderia se juntar a eles para o jantar? Mas só de imaginar isso, Rose ficou com arrepios. Então ela acaba recusando o convite. O capitão diz que ela não precisa se preocupar, se achar isso muito oneroso. Não é nada muito grandioso. Seria apenas um jantar simples com a família dele. Rose pensa que ele é o mais exagerado ali. Ian diz que isso é demais para ela. Essa pessoa é uma assassina, uma bruxa, uma plebeia. Esse tipo de tratamento não é adequado para ela. Ela é nojenta e perigosa. Isso é o que a Rose está achando que ele vai dizer. Pessoas fracas, pobres, azaradas
e que são evitadas. Era um tipo de pessoa que o Ian dizia sempre ter desejado que as forças aéreas mantivessem a salvo. Vemos Rose do passado em um quarto no mais completo caos, com a bochecha machucada. Ian completa a frase dizendo que ela é uma assassina. Rose então se mete na conversa, agradecendo e dizendo que não pode recusar essa oferta, já que ela sempre está com fome. Connor diz não poder ignorar o risco dela fugir, mas Rose diz que ela não pode fugir, já que ele mesmo mostrou para ela as coisas terríveis que vivem no mar. Pegou um folheto de novo, Rose, uma mulher disse. Você é mesmo viciada nisso, mas deveria tomar cuidado para que ele não veja isso. Rose não queria admitir, mas ela tinha muitas expectativas no Ian. Então toda vez que ela confirmava que ele era uma pessoa diferente do que ela imaginou, ficava tão brava que não podia aguentar. Connor deveria ter ficado apenas na imaginação dela. Porém a vida está sempre levando ela para um caminho desejado. Na manhã seguinte, Rose está acordando em um quarto luxuoso. Ela não sabe onde está, mas com certeza não é a cela dela. Só que ela resolve aproveitar e dormir mais um pouquinho. De repente, alguém entra no quarto perguntando se ela dormiu bem. São 3 empregadas. A do meio se chama Micaela e as outras 2 são a Louise e a Maia. Micaela se desculpa por acordá-la, mas diz que ela precisa se lavar antes que a água esfrie. Em um segundo, já tem uma empregada segurando cada uma de suas mãos e rapidamente elas começam a tirar as roupas da Rose. Logo em seguida, Rose já está em uma banheira quentinha, sendo paparicada por 3 empregadas. Ela só pode perguntar se está no céu. Mas o que aconteceu foi que o capitão convidou ela para jantar, e ela aceitou porque não gostou da reação do Ian. Então guiaram ela para um quarto de princesa. Rose nem se lembra quanto tempo faz desde que ela tomou um banho. Micaela pergunta se ela realmente é uma bruxa. Mas depois ela se desculpa e diz que a Layla está bem orgulhosa de conhecer uma bruxa. A outra empregada acrescenta que ela implorou para que elas guardassem segredo. Rose diz que normalmente crianças assumem as coisas rápido, e uma das empregadas comenta que as crianças são mesmo ingênuas. Então elas perguntam se deveriam colocar mais água quente, mas Rose diz que já está bom e que não precisa. Só que na verdade, ela apenas não quer se acostumar com esse calor. Isso não é nada além de luxúria. Ela não sabia de nada no passado, mas agora é diferente. Ela não vai correr por aí e se deixar levar pelas mãos calorosas de alguém como um idiota. Isso definitivamente não acontecerá. Nisso, Rose acabou adormecendo na banheira, mas ela acordou ao ouvir algumas vozes do lado de fora. Uma das empregadas grita que alguém não pode entrar ali. E vemos que quem está tentando entrar é o Henry. Ele diz que não quer entrar, mas faz parte da supervisão. As empregadas dizem que só elas já é o suficiente. Henry pergunta se não pode só ficar de pé na porta do banheiro. Quando de repente Rose sai só de toalha, querendo saber se ele tem algo para dizer a ela. Todos ficam petrificados com isso. Henry cobre os olhos com a mão, mas pergunta se ela não sabe que ele é um homem. Ele então pede para as empregadas saírem por um momento e explica que precisa contar uma informação confidencial a Rose. As empregadas pedem que ele ao menos espere a Rose se vestir, mas ele diz que foi o Ian quem ordenou que ele falasse imediatamente. Por fim, ele acrescenta que também foram ordens do capitão. Então elas têm que se dar por vencidas. Rose questiona o que foi e pergunta se ele vai querer revistar ela agora. Ele indaga se tem algo para revistar se ela está pelada. Ele por acaso parece um tarado? Bem, considerando a situação de agora, ele parece sim um tarado. Henry diz que vai apenas dizer algo e ir embora. Voltando para a banheira, Rose diz que ele não sabe mesmo mentir. Irritado, Henry pergunta o que ele fez, e Rose só manda ele pensar se faz sentido colocar um tenente como servo para alguém como ela tomando banho.
tem algo a mais que ele quer dizer, já que procurou por ela. Algo que quer manter em segredo. O capitão dele pode ter dado ordens para que vigiasse a porta do banheiro, mas não foi ele que mandou ele entrar. Então Rose manda ele dizer o que quiser agora. Henry diz que é sobre a Layla. Ao descobrir sobre o que é, Rose pede perdão, mas diz que ele é mesmo inútil. Essas palavras foram no peito do Henry como uma lâmina. Rose pergunta se a criança está bem, e Henry informa que o médico a examinou ontem à noite, então ela está bem. Rose pergunta se esse cara voou mesmo pelos céus. Henry diz que derrubou mais de 50 aeronaves inimigas. Rose então questiona por que ele é tão medroso. Henry então explica que ele tinha uma irmã mais velha e também tinha um cunhado. Eles são os pais da Layla. Rose percebeu que o verbo está no pretérito. Henry pergunta se ela estava no bombardeio que teve no rio. Rose diz que não. Ela não estava lá, porque naquele dia ela estava escapando pela primeira vez. Isso faz muito tempo, já que ela estava na prisão de segurança máxima quando ouviu as notícias de que o rio desapareceu. Henry explica que sua irmã estava lá, junto com a Layla, que era uma recém-nascida na época. Rose também acha difícil de acreditar que uma cidade grande como o Rio desapareceu assim do nada. Henry diz que o engraçado é que, embora soubesse que sua irmã e a Layla estavam na cidade, ele não impediu o bombardeio, mesmo podendo ter feito isso. Rose pensa que isso não diz respeito a ela. Então, ela não quer saber. Ela não se importa se aquela cidade maldita sumiu ou não. Ainda assim, ela pergunta por que ele não impediu. Ele explica que naquele dia eles identificaram o esquadrão inimigo no ar durante o voo. De repente, eles se dividiram em dois. Metade estava indo para a capital e a outra metade para a cidade natal deles, o Rio. Connor e ele tiveram que se decidir e eles escolheram proteger a capital. Connor fez a escolha certa, então Henry não se arrepende. Eles não tiveram escolha. Depois disso, eles voaram sem obstáculos durante a guerra. Então Henry pensou que tinha superado tudo. Mas assim que a guerra acabou, ele percebeu que algo em sua mente estava quebrado. Então ela está certa. Ele não é mais quem era e não pode mais ser chamado de piloto. Mesmo assim, está tudo bem, porque Layla está ali. Ouvindo essa história, Rose conclui que, como ela é do Rio, então ele a odeia porque a irmã inocente dele morreu naquela cidade, enquanto ela sobreviveu como prisioneira. Henry concorda. Rose diz que está tudo bem ele odiar ela. Como dois lados de uma moeda, um herói e uma bruxa são como um só corpo. Para ser um herói admirável, precisa ter uma bruxa para acusar sem remorso. Henry diz que, na verdade, ele veio para se desculpar por causar problemas e por mostrar um monstro enquanto jogava peixes no mar. Rose pergunta se então aquilo foi ideia dele. E obviamente que foi, já que o Ian não teria ideias assim. Mas, por fim, ele agradece por ela ter salvado a Layla. Se não fosse por ela, talvez Layla não estivesse viva. Enquanto isso, as empregadas estão se perguntando se está tudo bem deixar eles sozinhos. Mas, como foi uma ordem do Ian, elas não têm escolha. Só que bem nessa hora, o Ian aparece ali. Rose pergunta se o Henry acha que ela vai deixar isso de graça. Henry fala que está agradecendo seriamente, então pede que ela não estrague o clima. Mas Rose diz que também está falando sério. Ao invés de só dizer obrigado, ele deveria mostrar sua sinceridade. Ao perceber que Rose está se referindo a dinheiro, Henry fala que, embora ele possa dar a ela, o que ela vai fazer com isso? Rose diz que ele pode dar outra coisa a ela e pede que ele seja criativo. Ao perceber que ela está falando sobre as chaves, ele grita que definitivamente não. Ele nem está em posição de fazer isso. Rose comenta que a família dele é muito pão dura ao pagar as dívidas. Mas Henry diz que esse não é o problema. Rose pergunta se então o problema é que ela é uma prisioneira. Ele acha mesmo que ela matou alguém? E se ela não tiver matado ele?
Mas digamos que seja verdade que ela o matou centenas de vezes. E se ela tivesse uma razão plausível? Henry cobre os ouvidos enquanto começa a gritar que não está ouvindo ela. Ela acha que ele é idiota? Quem acreditaria nisso? Além do mais, Rose tinha dito que não queria uma recompensa. Rose diz que é verdade, mas ele que foi ali inflar o ego dela. Ele então acaba concordando em dar a chave para ela, já que não é como se ela fosse sobreviver no bote salva-vidas mesmo. Rose então manda ele se aproximar, o que deixa o homem confuso. Então ela puxa ele, dizendo não morder. Henry pergunta o que ela está planejando, mas Rose diz que não está planejando nada. É só um favor simples. Só que Connor está ouvindo tudo. Rapidamente ele entra no quarto, questionando o que eles estão fazendo. Henry fica todo nervoso, e Connor, vendo a situação em que Rose se encontra, diz que seria bom se o Henry pudesse dar uma resposta convincente agora mesmo. O Henry começa a gaguejar, e então é expulso do quarto, fazendo ele pensar que está ferrado. Ian pega um banquinho e pede que a Rose vá até ali. No final das contas, Rose acaba completamente enrolada, fazendo ela se perguntar até quando eles vão ficar nisso. Connor parece estar procurando as palavras certas para dizer, o que vai deixando Rose nervosa. Mas por fim, ele pergunta se o Henry fez algo que ela não queria. Basicamente, o que ele está perguntando é se o Henry forçou ela a fazer algo. Desesperada, Rose grita que não. Então Ian pergunta se o Henry encostou nela sem consentimento. Ele diz que ela pode falar a verdade, e que se quiser, ele troca o guarda até eles chegarem na Ilha Monte. Ele também diz que não vai permitir que ninguém chegue perto dela. Mas Rose está sem saber do que ele está falando. Ela está confusa, já que Henry é o ajudante do Ian. Mas Connor diz que se ele fez algo com ela, então Henry não é mais ajudante dele. Rose acha que ele está se esquecendo que ela é uma bruxa e o Henry é um herói de guerra, assim como o Ian. Mas Ian só pergunta o que tem isso. Rose questiona como eles conseguiram se ajudar na guerra quando ele não confia nem no próprio subordinado. Ian pergunta se realmente não aconteceu nada. Rose pensa que deveria esclarecer tudo, já que ela se sente mal. Então diz que eles apenas conversaram. Ian pergunta sobre o que eles conversaram, e Rose responde que sobre a Layla. Henry só teve vergonha de agradecer na frente dos outros. Ela ainda acrescenta que só não brinca com crianções como ele porque é entediante. Ela não ganharia nada, então por que faria isso? Connor fica confuso com o que ela quis dizer com ganhar, já que ele não sabe o que um prisioneiro ganharia de um guarda. Rose fala que na verdade é óbvio, assim como ele entendeu errado o que acabou de acontecer. Ian comenta que não sabia como as pessoas caíam nas mentiras dela, mas é óbvio que ela estava procurando essa chance. Rose diz que não é que ela esteja enganando todos, eles só fingem ser enganados. Se ela mente bem ou não, não é o que importa. As pessoas só escutam o que querem. No final, não tem ninguém que queira saber a verdade. Eles só precisam de um bode expiatório que possam acusar como quiserem. Não importa o que ela diga, nada vai mudar. Mas mesmo assim, a verdade é que o Ian é um herói. Ele é justo e se importa com a prisioneira como ela. Connor pergunta se ela também acha que ele é um herói. Rose pergunta se é estranho que alguém como ela admire um herói. Ian fala que não é assim, mas fica surpreso quando Rose confessa que também gostava dele. Ela era uma cidadã do Império, então quando as fotos dele caíram do céu, ela se recolheu e guardou uma por uma. Ian questiona se ela guardou, e Rose pergunta se ele já não deveria saber disso, já que ele é lindo. Só que, vendo a expressão do Ian, Rose fica muito nervosa. Ela vira o rosto envergonhada, se perguntando por que ela está dizendo essas coisas do nada. Depois disso, ela dispara a falar. Ela diz que vai se vestir e colocar as algemas logo em seguida,
Então, ele não precisa se preocupar. Ele também pode deixar a porta entreaberta com o Henry do lado de fora, mas ele vai ter que ficar de costas. Só que quando ela se dá conta, uma mão está sendo estendida para ela. Henry diz que não está mal-humorado, apenas confuso. Ela disse antes que ele era como ela, então ele pensou que eles pudessem ter algo em comum. Mas Rose nem se lembrava de ter dito isso. Ian pede para eles irem, e Rose questiona para onde. Então ele responde que ela precisa se vestir, já que o jantar que ela pediu está esperando por ela. Sem perceber, ela segurou a mão dele. Ela diz que é por isso que ele precisa sair, mas de repente ele a puxa para si. Rose então entra em pânico, mas ele apenas começou a carregar ela como um saco de batatas. Rose fica furiosa por estar sendo tratada que nem uma mala. Ela diz que ele não precisa fazer isso, basta chamar as empregadas. Mas ele diz que não confia nela. Rose diz que então ele só precisa mandar o Henry vigiá-la. Mas ele diz que não pode confiar nem mesmo no Henry agora. Ele foi muito tolerante com ela, então agora ele mesmo vai vigiar ela. Pegando as algemas, ele manda ela esticar as mãos. Como ela salvou a criança, todos abaixaram a guarda perto dela, exceto ele. Rose questiona se ele está com medo dela ou tem medo que ela escape. Mas eles têm armas. Ele assume que ela está certa. Ele tem medo dela. Rose não entende, já que ele tem a vantagem nessa situação. Ela é quem deveria ter medo. Então, do que exatamente ele tem medo? Connor pensa que colocar uma prisioneira numa cabine de primeira classe e dar um banho a ela é de se espantar. Não deve ser um problema que o Henry e outros veteranos da equipe estejam apegados a ela. Mesmo assim, tem algo estranho no relatório que o Henry trouxe. Ele leu por inteiro, e a parte de baixo... Ele ordenou claramente que queimassem isso. Então se pergunta se foi entregue por acidente. E quando isso ficou tão grande? No começo, era só um passatempo que ele começou para matar o tédio. Depois da guerra, ele tinha o mesmo sonho toda noite. Era um pesadelo onde ele era arrastado para águas completamente negras. Ele sabia que não era sério, mas ninguém deveria saber a verdade, porque no fim, ele é um símbolo inquebrável da vitória. Quando ele acordava de um pesadelo, não conseguia dormir de novo. Então abriu o jornal e apenas passava o olho pelas palavras, sem as ler de fato. Enquanto fazia isso, seus olhos paravam na palavra Rio, a cidade que foi destruída por suas escolhas. A cidade que ele deixou de lado. Mas não há menção ao nome dele naquele artigo. Ao invés disso, falavam de uma bruxa. A vilã, o bode expiatório no lugar do nome de Ian Connor. A bruxa é uma mentira criada pela mídia, pelo governo e pelos militares. Depois daquele dia, como se ele estivesse sob o feitiço de uma bruxa, ele observou e registrou o nome da Rose. Se tratando de azar, Rose é como ele. Mas se eram ambos considerados igualmente azarados, por que o mundo os trata diferente? Por que ela é uma bruxa má e ele é o herói que salvou o país? Um matou uma pessoa por maldade e o outro não teve escolha a não ser matar 15.623 pessoas. Se ele pudesse pesar esses pecados, quem cometeu o pior pecado? Corra o mais longe que puder. Não seja capturada e sobreviva. Seja ela uma bruxa ou não, se tiver sido erroneamente acusada ou se for uma mentirosa, independente de tudo isso, ela foi a única que ele conseguiu salvar. Quem poderia ter imaginado que o herói de guerra indestrutível, que é elogiado por todos, já se tornou um louco torcendo por uma prisioneira? De repente, Layla entra no quarto, segurando um monte de brinquedos. Connor questiona para que é tudo isso. Layla informa que são presentes para Rose, que ela dará mais tarde. Mas ela não sabe qual deles seria bom. Só que Ian
não entende por que ela está trazendo aquilo para ele. Layla explica que veio pedir que ele escolhesse um, já que ele conhece Rose muito bem. Depois, apontando para o relatório do Henry, ela pergunta se aquilo é mesmo do Ian. Então informa que uns dias atrás, uma das empregadas tentou queimar aquilo, mas ela disse que não e colocou de volta porque é do Ian. Petrificado, Connor pergunta há quanto tempo ela sabe disso. Layla diz que está na moda guardar notícias sobre a Rose, então ela estava procurando jornais para recortar. Mas nos jornais que o Ian jogou fora, todos os artigos da Rose foram cortados. Ian pede que ela vá até ele. E sentada no colo dele, Layla fica feliz, pois ele está sendo amigável. Mas Ian está apenas pensando que tem que falar com gentileza. Assim ele pergunta se ela contou isso para mais alguém. Mas Layla nega. Ela não contou nem mesmo para o seu tio. Connor pede que ela prometa que nunca vai contar isso para ninguém. Layla pergunta se ele ficaria em apuros. Ian responde que se isso vazar, ele vai ficar em apuros, porque ela é uma prisioneira e ele é o responsável pelos prisioneiros. Se é assim, Layla promete, já que ela não quer deixar ele em apuros. Mas ela diz que ele não tem que se preocupar com isso, porque ela achou que ele odiasse a Rose. Connor explica que não odeia aquela prisioneira. Esse é o trabalho dele, então ele não pode se sentir assim. Além disso, ela salvou a Layla. Então, embora ele tenha sido rude com ela antes, ele não fará mais isso. Layla pergunta se então ele gosta da Rose. Ian responde que não nesse nível. Layla pergunta se então ele pode gostar da Rose. Ian tenta encontrar as melhores palavras para explicar quem a Rose é. Mas Layla diz saber que Rose matou alguém. Mas ela também não salvou alguém? Então, quando se junta uma coisa ruim e uma boa, volta para estaca zero. Nesse caso, Ian não deveria começar a gostar dela? Layla pede que ele escolha um bichinho que a Rose ia gostar. Ian tenta dizer que como a Rose vai para a prisão, os pertences dela. Mas Layla diz que então ela pode ficar com o presente até voltar para a prisão. Ian acaba escolhendo o urso de pelúcia, e Layla diz que também tem algo para dar para ele. Ele estende a mão, recebendo a moeda da sorte. Ian precisa mais dela do que a Layla, já que ele não dorme bem. Connor pergunta onde ela conseguiu isso. Vendo como Layla está evitando responder, Ian logo entende. E diz para da próxima vez ela não pegar nada da Rose, já que eles não sabem se ela é uma bruxa ou não. Vendo o rostinho choroso da Layla, ele agradece e diz que vai guardar com cuidado. Afinal, seria desconfortável se ele jogasse fora. Ele diz que ela pode voltar agora, pois a refeição será em breve. Layla concorda, mas antes de sair, pergunta se ele sabe onde o tio dela está, pois ele precisa se trocar também. Ian informa que o Henry está vigiando a Rose enquanto ela toma banho. Mas Layla diz que olhou antes e ele não estava lá na porta. Ian se lembra da Rose dizendo que ele desmaiaria se soubesse pelo que ela passou. Ele sabe quantas vezes esses guardas pobres. Então ele começa a correr desesperadamente, mas não entende por que está tão bravo. Ele tenta se acalmar, já que ele deveria estar acostumado a esconder e enterrar seus sentimentos. Mais tarde, vemos o Henry tentando se justificar. Ele diz que é um mal-entendido e que realmente não fez nada. Ele estava apenas falando com ela e pergunta se o Ian está ouvindo ele. Ambos já estão arrumados para o jantar. Connor diz que o Henry está fazendo muito barulho e manda ele ter cuidado com seu comportamento. Mas Henry continua insistindo que eles só tiveram uma conversa. Eles continuam discutindo mais um pouco. Enquanto atrás das cortinas, Rose se pergunta se seria por causa da diferença de classe.
mas seria um desperdício se ela ficasse ali sozinha. Micaela incentiva ela a entrar, garantindo que todos ficarão surpresos. Rose não acredita nisso, mas Micaela diz que ela não tem noção do quão bela e elegante está agora. Então Micaela dá um empurrãozinho na Rose, só que literalmente. Assim, Rose entra na sala e vemos ela em um belíssimo vestido verde. Só que não foi só a gente que viu isso não. Rose fica muito nervosa, sem entender por que os dois estão quietos depois de verem ela. Por fim, Henry questiona confuso quem é ela. Rose manda ele ter cuidado com o que fala, já que a pena dela não mudaria mesmo se ela chutasse ele. Henry fica chocado ao descobrir que ela realmente é a Rose. Ele não estava brincando. Realmente não a reconheceu. Rose pergunta se ele vai se aproximar e depois vai empurrá-la porque ela cheira mal. Mas com um sorriso, ele diz que não faria isso. Olhando de perto, Rose acha ele muito lindo, embora ele não seja o tipo dela. Então, estendendo a mão, ela diz que vai confiar nele dessa vez. Só que Connor entra na frente da Rose, informando Henry que ele não pode chegar a menos de 1 metro dela. Henry pergunta desde quando, e Connor responde que desde agora. Henry achou que eles já tinham resolvido o mal-entendido, mas Connor diz que mesmo assim, ele ainda não pode confiar no Henry. Indignado, Henry pergunta por quê. Connor informa que não importa se são extremamente carismáticos ou hostis, prisioneiros são sempre perigosos. Henry estava sempre rosnando para ela, mas agora gosta muito dela. Henry pergunta se o Connor não pode confiar nele, e se acha que ele desobedeceria às ordens e deixaria ela ir. Mas ao não obter resposta, Henry fica em choque. Connor então explica que isso é diferente, pois ele não tem como saber se eles planejaram algo no banheiro. Rose engole em seco, pois parece que o Connor leu a mente dela. Henry diz que a Rose apenas perguntou o cardápio, já que tinha um prato que ela queria comer. Então ele teve que repassar ao chefe. Connor pergunta se é verdade. Irritada, Rose responde que sim, e diz que o assistente dele não tem mesmo noção de lealdade. Parece que naquela hora que ela puxou o Henry, foi para pedir isso. Connor ia perguntar o que tinha o cardápio, quando o capitão e a Layla, toda empolgada, chegam. Rose cumprimenta a Layla, apesar dela não saber que a criança viria. Connor diz que ela deve ter implorado ao capitão. Encantada, a criança diz que a Rose é muito linda. Parece até uma princesa. Rose fica encantada pela fofura da criança. Mas Connor entra na frente, mandando a Layla se distanciar. Layla diz que ainda nem conseguiu agradecer a Rose, mas Connor acha que ela falou bastante. Como é perigoso, ele manda ela manter distância. Layla rapidamente se esconde atrás do Henry, o que deixa todos morrendo de amores, exceto Connor, que está lá sem entender nada. Connor é tão impiedoso que provavelmente a única pessoa que pode desafiá-lo é o rei desse navio. O capitão logo começa a brigar com Connor por ele ser tão frustrante e suspeitar tanto da Rose. Logo em seguida, ele se desculpa com a Rose e informa que a refeição estará pronta em breve. Por fim, comenta que seria bom se as algemas dela pudessem ser removidas durante o jantar. Connor o fuzila com o olhar, e o capitão diz saber. Ele então manda o Henry ajudar a Rose durante a refeição. Henry pergunta se os ajudantes não podem fazer isso, mas o capitão manda ele fazer. Connor diz que o Henry não pode, então ele fará isso. Todos ficam completamente confusos com isso. E Connor pergunta se a Rose tem alguma reclamação, mas ela nega. Então ele segura o braço dela, dizendo para eles irem. Rose reparou que o olhar do Connor parece diferente de quando eles se conheceram. Ela não sabe se está enganada, mas de alguma forma, parece que os olhos dele estão perfurando ainda mais. Tudo isso pode ser apenas uma doce ilusão que ela criou para escapar dessa realidade miserável. Os olhos dele parecem sempre irritados quando ela os olha.
Ele não tem olhos de um vermelho escaldante ou de um azul escaldante, mas cinzas, uma cor difícil de decifrar. Ela não precisa saber o que realmente se esconde por trás dos olhos dele, mas ela queria muito saber. Só que então Rose repara que eles estão de mãos dadas e pergunta até quando ele vai segurar sua mão. Rapidamente, ele solta a mão dela e tenta se justificar, dizendo que estava tentando puxar a corrente. Por alguma razão, isso estressa o capitão, que precisa ser segurado para não voar em cima do Ian. Connor diz que não foi de propósito. Ele estava realmente tentando puxar as correntes. Rose diz saber. Afinal, ela sabe que isso não quer dizer nada. É tudo apenas uma desilusão e uma ilusão. Eu sempre os protegerei. Nenhum mal acontecerá com vocês. Ela sabia que isso era apenas promessas vazias. Mesmo assim, acreditou naquelas mentiras. Porque ela precisava de algo para acreditar. Mesmo que elas fossem mentiras, mesmo que fossem apenas ilusões, mesmo que fosse apenas uma fantasia, ela se apaixonou pela fantasia que criou com ele. Rose bobinha, mesmo durante esses momentos, não consegue nem encará-lo. Ian continua insistindo que não fez de propósito, e Rose repete que já disse que entendeu. Mas em seus pensamentos, ela pede que ele pare de fazer ela se sentir tão mal. É como se ele estivesse lendo seu coração. Ela precisa manter o foco e parar de sonhar com aquela mentira sobre ele protegê-los. Rose fica impressionada ao entrar na sala de jantar. Vendo a forma como reagiu, ela se desculpa. Mas o capitão diz que é mesmo extravagante e que não é sempre que eles jantam assim. Embora pareça um jantar formal, há poucos convidados, já que as circunstâncias são assim. Se sentando, Rose reflete que desde onde ela trocou as roupas até ali, ela não viu uma pessoa sequer andando por aí. Afinal, não seria bom ser visto tratando a prisioneira assim. O primeiro prato é servido. Rose não sabe o que é, mas parece ótimo. Ela ia comê-lo, quando alguém manda ela esperar. É o Henry, que pergunta se ela vai comer com as mãos enquanto está acorrentada. E ainda acrescenta que o capitão ainda não disse nada. Só que Rose se lembra de ter ouvido ele dizer que o jantar já ia começar. Henry explica que pedir para comer com ele são outros 500. Além do que, só foi servida a sopa. Ela vai ter que esperar pelos aperitivos. Ele pergunta como ela comeu esse tempo todo, o que faz ela se sentir desconfortável. Ele deveria saber que ela nunca comeu algo tão chique antes. Então por que está tratando ela como uma nobre? Só que então Connor estende uma colher com sopa para ela tomar um pouco. Rose tenta recusar, mas a colher já está em sua boca. Ele pergunta se ela quer mais, o que ela aceita, e lá ela sorri feliz por eles terem uma boa relação. Só que a questão é que Rose não está se importando mais, porque a sopa está deliciosa. Connor diz que o Henry não se importava com a etiqueta no campo de batalha. Henry argumenta que a situação é diferente, mas ele não queria envergonhar a Rose. Connor lembra que mandou ele não chegar a menos de 1 metro da Rose, e assim eles voltam a discutir novamente. Rose pergunta se ele não vai comer, e Connor manda ela não se preocupar e apenas comer. Nesse caso, Rose pede para provar alguma carne. Vendo ele cortar a carne, Rose pensa que é engraçado como ele fica com essa expressão séria e não presta muita atenção em suas mãos. Quando prova a carne, Rose fica apaixonada e pede por mais. Ela está tão empolgada que começa a pedir para provar tudo. Connor pede para ela comer mais devagar, ou vai engasgar. Irritada, Rose pergunta se ele não gosta de ver ela comer. Mas Connor pergunta quando foi que ele disse isso. Ele explica que é apenas para ela não ficar com dor de estômago e passar mal. Mas Rose pergunta então por que ele está com essa cara. Connor diz que sua cara sempre foi assim. E os outros 3 continuam comendo suas refeições enquanto observam calados a cena. Rose não entende porque ele continua respondendo ela. Mesmo que ela esteja provocando ele poderia apenas ignorá-la igual fazia antes. Ele pergunta se ela era uma enfermeira, mas ela nega.
Ele então pergunta onde ela aprendeu primeiros socorros. Ele dificilmente vê isso no Império. Ela por acaso usou magia? Rose diz que sempre que uma mulher faz algo incrível, eles dizem que ela é uma bruxa. Apesar de não ser enfermeira, seu marido era médico. Ele era um charlatão sem diploma, mas ela aprendeu um pouco observando ele. Seu marido realmente tomou uma bruxa como esposa, mas não era ela. Emily que era a bruxa. Depois do que Rose disse sobre seu marido, fica um silêncio desconfortável na sala. Ela se pergunta se eles se lembraram de repente que ela é uma assassina. De qualquer forma, Connor é bom em estragar o clima. Essa história já saiu nos jornais, então por que ele fez ela repetir isso com suas próprias palavras? De repente, o silêncio é quebrado pelo capitão, que pergunta quantos anos ela tem. Ele não pode acreditar nos jornais porque eles podem ser tendenciosos. Alguns até disseram que ela tinha 70 anos, mas disfarça usando magia. Rose informa que o que o jornal imperial disse é verdade. Ela tem 25 anos. Surpreso, Alex questiona então quando foi que ela casou. Rose informa que quando tinha 15 anos. O capitão comenta que isso foi bem cedo, então pergunta se foi decisão dos pais dela. Mas Rose nega e informa que veio de um orfanato. E o clima na sala novamente pesa. Perplexo, Henry questiona se não é loucura uma jovem de 15 anos se casar. Se tremendo todo, ele pergunta quantos anos o marido dela tinha na época. Rose pergunta se isso importa. Afinal, ele já morreu mesmo? E novamente, o clima fica estranho. Sem parar de mastigar nem por um segundo, Rose pensa que não falou assim de propósito. E Connor pede que eles dois não digam nada cruel sem motivo e apenas comam, pois a Layla está ali. Layla diz que está tudo bem, pois ela leu as notícias. Mas Ian manda ela apenas prestar atenção na refeição. Mas Layla insiste que sabe que é sobre como ela matou o marido. Só que Rose pode não ter feito isso. Connor diz que já foi decidido que a Rose é culpada. Então Layla se exalta, gritando que a Rose falou que não fez isso. Então por que ninguém escuta ela? Connor diz que porque é mentira. É verdade que Layla sobreviveu graças a Rose. Porém, também é fato que a Rose matou seu marido. Mas Layla diz que se ninguém acreditasse nela, igual não acredita na Rose, ela ficaria muito triste. Connor ia falar mais alguma coisa, mas então Rose o chutou, mandando ele parar de brigar com a Layla e apenas comer em silêncio. Ele então pergunta por que ela deu aquela moeda para a Layla. Inicialmente, Rose fica confusa, mas quando se lembra, explica que a moeda não era dela desde o começo, era da Layla. Rose pegou emprestado para distrair a criança e depois devolveu. Isso é um lembrete da mentira que ela contou. Ela mentiu, então é mesmo uma mentirosa. Com lágrima nos olhos, a criança diz que a Rose não mentiu. Era mesmo a moeda da sorte. Rose diz para a criança que ela está bem. Quando coincidências se sobrepõem, às vezes mentiras se tornam realidade. Crianças são ingênuas e é fácil tirar vantagem de corações ingênuos. Ela apenas usou essa ingenuidade. Rose então agradece por ter sido defendida. Uma empregada pergunta se pode retirar o prato para trazer o próximo. Rose diz que sim. Ela mal pode esperar para ver qual prato chique vai vir agora. Quando a comida é servida, Rose fica surpresa. Connor pergunta se há algo ali que ela gostaria de comer. Rose então pede pela fruta maeira. Connor então pega um pouco e estende para ela. Depois de provar, Rose fica com uma expressão estranha. O capitão pergunta se ela precisa de algo, mas Rose não responde. Então Connor diz que o capitão perguntou a ela, mas quando ele olha, sangue está escorrendo pela boca dela. Todos começam a gritar atônitos, mas Rose só consegue pensar que finalmente ela conseguiu. Ela sente muito que a Layla tenha visto isso, mas ela não pode simplesmente voltar para a prisão. Ela precisa de mais tempo.
Agora ela realmente entende. Não existe um salvador nesse mundo. A paciência não leva a lugar nenhum. Então, mesmo que isso machuque, ela tem que se salvar. Ela implora que o Kono haja como ela espera. Mesmo se for por um momento, ela espera poder pegar ele com a guarda baixa. Então o corpo da Rose amolece nos braços do Connor. Connor grita, desesperado, o nome da Rose. Mas o corpo dela já está completamente imóvel. Connor está perguntando a um homem quem envenenou a comida. Mas o homem diz ter certeza que não é veneno. Connor diz que a Rose vomitou sangue logo após comer. E desesperado, o homem tenta explicar que é verdade que foi por causa da fruta. Mas não foi porque a fruta estava envenenada. O homem foi correndo porque causaram um alvoroço por um suposto envenenamento. O capitão, irritado, queria ir atrás do covarde que envenenou a comida a bordo. E o soldado não parecia estar nada bem. Parece que o Connor é o único que está em seu juízo perfeito. Ou talvez nem tanto. Mas é compreensível, considerando que deve ser uma missão importante para ele. Connor pergunta se não era veneno, o que era então? O homem explica que não colocaram nada na fruta. Rose apenas tem uma constituição única, onde seu corpo reage a certos alimentos. Então não foi um envenenamento, mas apenas uma intoxicação alimentar. Afinal, as outras pessoas na mesa estão bem, certo? Connor pergunta se então o homem está dizendo que a Rose comeu de propósito. Mas o homem responde que não sabe. Se ela não sabia, então foi um acidente. Mas se ela sabia, então se feriu de propósito. Ou ainda pode ter sido uma tentativa de suicídio. Isso é algo comum. Considerando que ela é uma prisioneira indo para a Ilha Monte, é melhor morrer assim do que chegar até a ilha. Quando pergunta se então ela vai morrer, mas o homem responde que não. Cerrando o punho, Connor diz que então ela não vai morrer, e o homem concorda. Ele inclusive tem falado isso ao Connor há algum tempo. Rose já foi tratada e está apenas dormindo agora. Connor questiona o motivo para ela ainda estar inconsciente, ao que o homem responde que o corpo dela está fraco pela falta de nutrientes. É difícil acordar depois de desmaiar por falta de estamina. Quando pergunta se então nesse ritmo, se ela não conseguir acordar, ela irá morrer? O homem responde não ter como dizer. Rose não é uma pessoa normal, já que é uma prisioneira que passou por todo tipo de situação. Mas é comum os prisioneiros morrerem na prisão. Então, mesmo se ela morrer por outra doença, não seria estranho. Lá ela aparece ali perguntando pro Connor se ele vai colocar a Rose de volta na prisão. Os olhos da criança começam a se encher de lágrimas, enquanto ela diz que se a Rose já está doente e mandarem ela de volta para a prisão, ela vai piorar e morrer. Eles não podem deixar a Rose descansar um pouco mais e devolver ela depois? Connor afaga gentilmente a cabeça da criança e depois instrui um homem a colocar a Rose na cabine. O homem fica confuso, sem saber de qual cabine eles estão falando. Mas então Connor informa que na cabine dele. Surpreso, o homem pergunta se vai ficar tudo bem deixar uma prisioneira lá. Connor pergunta se o homem está preocupado com ele agora. Mas o homem responde que não é isso. Connor então diz que ele mesmo ficará de olho nela. A missão dele era transportar os prisioneiros até a Ilha Monte e ficar de olho especificamente na Rose. Mas já faz muito tempo desde que ele esqueceu sobre a missão. Isso é um sentimento muito pessoal. Ele tentou esquecer por medo, mas não funcionou. Ele não sabe por que está preocupado com ela, já que ela é uma assassina. Ele é aquele que levará ela para um lugar pior do que a morte. As palavras da Rose, dizendo que gostava dele porque ele era um herói para ela, ecoam em sua mente, e ele não entende por que está pensando nisso. No passado, Rose estava acamada e Emily reclamava que o marido gritou e disse que estava tudo bem. E agora, olha como a Rose está. Rose perguntou se ia morrer, mas Emily disse que já falou a ela antes. Todos nascem com um corpo diferente, e para alguns, até mesmo ervas comuns e alimentos podem ser venenosos. Rose precisa saber quando, como e por que ficou doente antes de tomar um remédio, pois ela realmente quase morreu.
Emily então manda ela pensar de novo no que ela comeu, que deixou ela doente após tomar remédio para a gripe. Rose diz que o diretor do orfanato costumava comer muitas frutas roxas. O corpo dela coçava só de ficar perto. Emily instruiu a Rose a não comer essas frutas a partir de hoje, pois ela pode acabar morrendo na próxima. Rose perguntou qual era o nome daquela fruta, ao que Emily respondeu que é maeira. Emily deve ter dito o nome da fruta para que Rose a evitasse com cuidado. Mas sempre que a vida estava insuportavelmente dolorosa, Rose lembrava do nome da fruta. Sufocar não seria uma morte agradável? Ao menos, seria melhor do que apanhar do marido até a morte. Mas é diferente dessa vez. Se ela pudesse morrer tão facilmente, não teria sofrido e escapando da prisão 2 vezes. Quando abre os olhos, Rose não sabe onde está. Mas ao se ver acorrentada na cama, percebe que o Connor realmente é meticuloso. Pelo menos, não colocaram ela de volta na prisão. E esse resultado já fez valer a pena. Rose percebe que suas roupas também foram trocadas. Aquele vestido deve ter ficado manchado com sangue. Rose não pode fazer isso de novo, pois ela sente como se todo seu corpo estivesse pegando fogo. Mas ela não pode deixar de se perguntar se a Layla está bem. De repente, alguém a chama, e quando Rose olha, vê o capitão ali, perguntando com um sorriso como ela está se sentindo. Rose fica surpresa em ver o capitão ali, mas ele pede que ela não se levante e apenas descanse na cama. Então ele pergunta se ela sabe quanto tempo resta até eles chegarem na Ilha Monte. Rose fica confusa com a pergunta. Então ele diz que chegarão à ilha dentro de 3 dias. Eles continuam seguindo ao oeste, mesmo com o vento soprando ao contrário. Desde a invenção do motor a vapor, ficou fácil ir contra o vento. Os jovens são incríveis, pois até superaram a gravidade e voaram até o céu. Rose pergunta se esse é o escritório do capitão, mas o capitão informa que essa é a cabine do Connor. Rose pergunta se o Connor saiu do próprio quarto, e o capitão responde que ele foi fumar faz um tempo. Rose se lembra que ele também estava fumando naquela hora. Ela pergunta se pilotos não são proibidos de fumar, e o capitão responde que a guerra já acabou. Rose pergunta se o Connor ainda não é um piloto ativo, pois aviões não voam somente durante a guerra. O capitão informa que o Connor vai se demitir, pois já fez o bastante. Rose sente um pouco de pena dele, mas o capitão diz que o Connor estava muito preocupado com ela. Rose não acha que alguém que pudesse desviar das regras se incomodaria com favores desnecessários. O capitão diz que é verdade que o Connor é mais brusco do que fazem parecer, mas ele não é tão sangue frio. Abrindo a gaveta, o homem diz que ainda está ali. Ele conseguiu aquilo numa expedição e deu de presente para o Connor quando ele tinha 12 anos. Rose questiona o que é aquilo, e o capitão responde que é musgo luminoso, perfeito para deixar no quarto ao invés de uma lâmpada a gás. Depois, ele pega o telescópio e o mapa que deu para o Connor e diz que o Connor finge ser frio, mas frequentemente demonstra afeição dessa forma. No mapa, o capitão aponta para onde eles estão agora, onde eles começaram e o tanto que eles já andaram, já que a corrente do mar está boa. Esse é um presente de mais de 15 anos atrás. Rose comenta que o capitão deve conhecer o Connor desde que ele era uma criança. O capitão explica que conhece o Connor desde quando ele entrou na academia militar com 10 anos. Ele era veterano do Henry lá. Rose diz que eles dois devem ter sido amigos, mas o capitão nega. Henry morria de raiva do Connor. Dizia que ele era tão duro e teimoso que parecia o diabo. O capitão tem certeza de que as férias eram a única alegria do Henry. Rose pensa que também não ia querer ir para a escola. O capitão então diz que, na verdade, mesmo sem o Henry, ele ainda teria conhecido o Connor, pois ele se destaca demais. Rose comenta que os pais do Connor devem ter ficado orgulhosos. É óbvio, mesmo sem observar, que o Connor deve ter crescido como um filho orgulhoso que recebia muito amor. Ele deve ter morado numa mansão com seus pais gentis, empregados e mordomos, um jardim espaçoso, muitos cozinheiros e cuidando de um filhotinho. Rose tem certeza disso. Ter a família perfeita, direto de um livro, algo que ela nem consegue sonhar. Mas o capitão diz que se ela soubesse como ele cresceu, saberia que o Connor não tem pais.
Ele perdeu ambos quando era muito novo. Os pais dele morreram por causa da praga. Depois de muita discussão entre os parentes por causa da herança, ele se juntou ao exército quando ficou mais velho. Aquelas pessoas inescrupulosas ficaram bravas quando viram isso, pois as heranças e propriedades dos cadetes eram administradas pelo Estado até que se tornassem adultos. Então ele teve que amadurecer tão rápido e tão jovem. Connor dificilmente demonstra seus sentimentos e não é sincero sobre eles, preferindo lidar com isso sozinho e se livrar deles. Quanto ao capitão, ele sentiu pena ao ver uma criança sendo forçada a envelhecer. Mas então, coloca na mão sobre a mão dela, ele pede para ela, por favor, não tentar acabar com a própria vida. Rose percebeu que ele explicou tudo aquilo só para dizer isso a ela, porque entendeu errado e achou que ela tentou tirar sua própria vida. Sem graça, Rose diz entender porque ele pode ter entendido errado, mas realmente não foi assim. Foi só uma coincidência. Ela sempre quis provar a fruta. Com um ar melancólico, o capitão diz que também tinha uma filha. Elas duas têm muito em comum, e ele continua pensando nisso. Ela foi a primeira filha deles depois de 15 anos de casamento. Eles tiveram ela tarde e perderam ela cedo. Rose pensa que a preciosa filha dele tinha cabelo loiro tão brilhante quanto o sol. Então como é possível que elas tenham algo em comum? Talvez, após perder a filha, o coração do capitão se aperte sempre que vê uma senhorita da idade dela. E no final, ele provavelmente não largou esse hábito mesmo em relação a uma prisioneira como a Rose. Se levantando, o capitão diz que ela ainda não parece bem e pede que ela descanse um pouco mais, o que Rose diz que irá fazer. Mas antes de sair, ele fala que, como disse antes, eles ainda têm tempo antes de chegar na Ilha Monte. Ele acha que ela é alguém que não desistirá até o final, pois ela sempre foi assim. Rose tinha certeza que conseguiria captar informações que as pessoas dissessem por acidente. A direção do vento, a temperatura e o clima dos quais o capitão falou, ela não consegue compreender plenamente pela falta de conhecimento. Mas de uma coisa ela tem certeza. Ela tem que ir para o leste. À noite, Rose está olhando para o musgo, que realmente brilha. Olhando desse jeito, parece um farol. Algo que ela encontrou depois de vagar pelo mar aberto. Agora, ela só tem que encontrar a chave. Se ela conseguir pegar a chave do Connor e uma arma, o que ela fará depois? Ela estaria mentindo se dissesse que não ficou com medo depois de ver aquilo. Mas ela sabe como superar o medo. No passado, Rose estava toda suja de sangue, mandando a Emily fugir para uma ilha. Emily iria conseguir, já que era uma bruxa. O dia em que Rose tomou sua atitude mais corajosa foi o momento mais brilhante da sua humilde vida. Sempre que ela pensa naquele momento, é como se uma chama se acendesse em seu peito. Essa chama queimava qualquer medo, incentivando Rose a voar novamente. Uma promessa de que ela se veria novamente e a certeza de que Rose vencerá no final, pois ela nunca mais perderá. Não para qualquer criatura. Connor enfim volta para o quarto. E Rose, com um ar sedutor, pergunta onde ele estava, pois ela esperou ele por um bom tempo. Connor apenas pergunta como ele está, o que deixa Rose irritada, pois ele está fingindo que não viu nada. Então, novamente, ela pergunta onde ele estava. Connor responde que na frente da cabine. Rose pergunta se esse tipo de coisa não é serviço dos subordinados dele, ao que ele responde que transportar ela foi uma ordem diretamente do ministro para ele. Ela está subestimando sua reputação, pois é mais famosa do que ele. Rose diz que realmente é mais conhecida do que ele, e pergunta se agora que o jantar acabou, ela estará de volta à prisão. Connor diz que ela pode ficar ali até eles chegarem à ilha, pois o médico a bordo disse que ela tem problemas de saúde. Rose diz que aquela é a cabine dele, e pergunta onde ele vai ficar. Connor responde que o sofá serve, e Rose indaga se não tem outras cabines. Ele diz que essa é a cabine dele, então para onde mais ele iria? E não é para ela se incomodar tentando fazer algo quando ele não estiver ali, porque ele pode ver tudo. Ela se pergunta se ele consegue mesmo ler mentes. Além disso, a chave sumiu. Pelo visto, ele não é tão burro. Rose sugere que ela durma no sofá e ele na cama, mas Connor nega, pois o sofá é mais leve do que a cama. Rose pergunta o que ele quer dizer,
pois mesmo se ela pular no mar com o sofá, ela morrerá. Connor completa a frase. Rose pergunta se então ele vai mantê-la amarrada nesse quarto, e obtém uma resposta positiva. Rose pergunta se ele não ouviu o que ela disse pro capitão sobre não planejar morrer, mas Connor diz que ela sabia que comer a fruta poderia matá-la, então usou a desculpa de querer prová-la para fazer com que o Henry a preparasse. Rose tenta negar, mas Connor pergunta se foi refrescante ou divertido. Rose pede que ele a escute por um segundo, mas Connor diz que ela teve o cuidado de fazer com que ele desse a fruta com suas próprias mãos. Rose pergunta se ele está bravo. Depois de observá-lo pelos últimos dias, ela percebeu que ele não se agita facilmente e nem gritou com ela. Se pensar com calma, ele sabe que ela não pode se matar. Mas será que ele se esqueceu como pensar com calma? Nesse caso, ela não pode perder essa oportunidade. Logo, ela começa a sua atuação e, com lágrimas nos olhos, diz que vai morrer antes mesmo deles chegarem. Mas mesmo que ela sobreviva, será torturada e morrerá trabalhando. Então não seria melhor morrer agora? Se ele entendeu errado, então Rose vai deixar assim mesmo, já que essa pode ser uma boa oportunidade de fazer ele sentir pena dela. Mas então, Connor agarra ela pelo pescoço, enquanto pergunta se ela acha que vai funcionar como ela quer. Mas ele não vai permitir. As algemas nos pulsos não são suficientes? Ele deve amarrá-la até que ela se controle? Rose pergunta se ele vai acorrentar ela de novo, o que ele confirma, já que não tem nada que ele não possa fazer. E se ela tentar mais alguma besteira, ele vai acorrentar ela totalmente na cama. Rose diz que então vai morder a língua, mas Connor diz que colocará uma mordaça na boca dela também. Ela então diz que vai prender a respiração, mas Connor diz que não dá pra se matar prendendo a respiração. O que ele não entende é como uma pessoa que tentou tanto fugir da prisão está tentando jogar fora a própria vida por nada agora. Mas isso deixa Rose fora de si. Indignada, ela responde que é porque ela não consegue fugir. Ele ameaçou ela falando que eles estão cercados pelo oceano e assustou e repreendeu ela em frente ao monstro. Foi ele quem continuou lembrando ela que ela foi punida por cometer um crime. Connor diz que realmente estava sendo cauteloso, mas ele não pensou que ela tentaria se matar, porque ele entende ela. Ela é o tipo de pessoa que não vai desistir até dar o último suspiro. Ele entende ela? A bruxa, a assassina. Ele só conhece ela por aqueles nomes. Então, o que ele está fingindo entender? O que ele sabe sobre ela? Como ousa dizer que entende ela? Connor pede que ela não fique brava. É claro que ele não conhece ela tão bem, mas com certeza sabe bem mais do que ela pensa. Rose pergunta se então ele acha que conhece ela só porque leu alguns jornais. Ela quer que ele diga o que quer falar para ela, para que ela entenda. O pedido dele é curto e direto. Não é para ela morrer. Ele quer que ela prometa que não vai desistir da vida e pede que ela fique calma enquanto estiver no navio. Rose pergunta por quê e por quem ela deveria fazer isso. Ele quer que ela desista da última chance de ferrar com a vida dele? Ela é considerada morta de qualquer forma. Connor concorda que ela morrerá de qualquer forma. Rose diz que não vai conseguir durar nem um mês na Ilha Monte. E Connor diz que isso não significa que ela consegue fugir. Rose grita que sabe disso também. Mas Connor diz que está tentando fazer uma proposta, que não será ruim para ela também. Ele então tira a chave do bolso e solta as algemas no pulso dela. Depois retira as do pé também. Então ele a puxa, fazendo ela ficar de pé. Rose percebe que andar está leve agora. E Connor diz que irá remover as correntes enquanto ela estiver naquela cabine sendo vigiada por ele. Não será por muito tempo, mas assim ela conseguirá dormir tranquilamente e comer direito também. Assim ela pode ter tempo para pensar no passado com tranquilidade até o fim da viagem. Então novamente ele pede que ela prometa a ele que não vai se matar. Rose está achando estranho, pois é como se o Connor não quisesse que ela morra. Ela não sabe o que ele quer, mas não importa o que seja, ela não tem motivos para recusar. Então ela promete. Afinal, não tem muito tempo sobrando, já que o navio chegará na Ilha Monte em 3 dias. Mas não é como se ela não pudesse demonstrar que está muito feliz.
A partir de agora, ela é a pessoa que abriu mão de tudo na vida. Então ela deve agir como se estivesse aproveitando seus últimos dias de liberdade. Já que esse é o caso, ela pede por álcool. Ela quer uma bebida que seja bem forte. E cigarros também. Ele sabe o quão desesperada ela está por isso? Ela continua implorando, dizendo que até prisioneiros condenados à morte podem ter uma última refeição. Até ele ceder e tirar uma cartela de cigarros do bolso. Após fumar, Rose sente que voltou a viver. Connor diz que vai trazer um pouco de álcool amanhã de manhã. E Rose diz para eles fumarem muito primeiro. Só que então, o cigarro dela chega no final. Connor diz que ela pode fumar mais um, e Rose agradece. Ela se pergunta se ele vai falar para ela dormir depois que terminar esse. Mas é perda de tempo em dormir. Ela tem que falar alguma coisa para coletar informações. Mas ela se pergunta o que deveria perguntar que não pareça suspeito. Por fim, ela decide perguntar quando ele começou a fumar, já que pilotos não podem fumar. Connor responde que depois que a guerra acabou. E Rose questiona por que ele começou. Connor pergunta se não pode. Mas Rose responde que não é isso. É só que não combina com ele, já que ele é um piloto. Ela pensou que o céu era o que mais combinava com esse homem, porque era quem mais brilhava lá. Toda vez que a esquadrilha imperial passava, como uma revoada de aves migratórias, ela olhava para cima para observar durante muito tempo. Como o Connor era comandante, ela tinha certeza que ele estaria no primeiro avião. Quando ela esticava os braços, tentando pegar aquele pequeno objeto cruzando o céu, parecia por um momento que seu corpo, que estava preso ao chão, tinha subido ao céu. Rose não tinha interesse em vencer ou perder a guerra. Ela apenas gostava dele cruzando o céu azul. Gostava da sensação de liberdade que ele dava. Connor responde que não é mais um piloto, pois a guerra acabou. Rose pergunta então por que ele não se casa, pegando Connor completamente de surpresa. Rose continua a insistir, querendo saber por que ele não se casa, já que a guerra acabou. Ele não tem uma namorada? Connor diz que ela é muito curiosa, mas Rose diz que não é a única. As fãs dele por todo o Império também querem saber. Connor diz que pilotos nunca sabem quando vão morrer durante uma guerra, e é difícil recuperar um corpo depois de um acidente. Então é melhor não formar família. Rose pergunta se então há algum soldado que se casa, e se ele foi para a guerra sem uma foto da amada dentro do chapéu. Connor dá um leve sorriso enquanto diz que é verdade que há muitas pessoas assim, mas nem todo mundo faz algo tão idiota. Rose fica confusa, se perguntando se ele riu ou se ela viu errado. Ela então pergunta se a personalidade dele era tão seca assim, e comenta que isso é muito melancólico. Mas vendo a expressão que ele fez depois desse comentário, ela diz que não foi um insulto. É só que é bem diferente do que ele demonstra. Connor diz que inicialmente ele não combinava com essa imagem. Foi difícil. Rose pergunta por que ele fez isso, e Connor responde que porque pensou que era necessário. Rose então comenta achar que é um pecado não ser bonito, mas é melhor do que não conseguir fazer, mesmo querendo, por ser feio. Connor comenta que é verdade, enquanto dá uma leve risada. Dessa vez, Rose viu que ele realmente está rindo, mas ela não entende o que está acontecendo. Ela se pergunta se ele está admitindo que é bonito, e pensa que isso é meio irritante. Connor então diz que não acha que um casamento seja realmente necessário, mas Rose diz que se fosse ele, teria 3 esposas. Quando ela era jovem, percebeu que a existência de um homem não era necessária para viver, mas isso não significa que ela matou o marido. Connor pergunta que besteira ela está falando agora, pois já tem muito tempo que o Império se tornou monogâmico. Rose comenta que ele realmente não sabe nada sobre o mundo, pois não só nas vizinhanças ricas como a dele, como também nas periferias, até pessoas mais feias do que ele têm muitas esposas. Ela então pergunta se ele sabia que ela era a segunda esposa do marido. Como Connor não disse nada, ela conclui que provavelmente ele não sabia, até porque ela não falou isso em lugar nenhum. Connor então manda ela dormir, e Rose questiona se ele não quer ouvir mais do que está nos artigos. Após subir em cima dele, ela diz que pode contar a ele uma história secreta interessante.
Connor diz não ter interesse em ouvir essa história e manda ela apenas dormir. Rose pergunta se ele tem certeza, mas no instante seguinte, ela já está deitada na cama brava, pois não quer dormir agora. Ela precisa conversar com ele mais um pouco para obter informações. Então ela pergunta se tem problema não prender ela, mas ele diz que fará antes de dormir. Ela então pergunta se ele não vai dormir agora, ao que ele responde que não dorme. Rose pergunta se ele não dorme ou não consegue dormir, e ele responde que ambos. Rose percebe que então é por isso que ele sempre parece exausto. Não é por causa do humor dele. De repente, Connor entrega um ursinho a ela. Rose diz que não é uma criança, mas Connor informa que é um presente da Layla. Rapidamente, a postura dela muda. E agora, abraçada ao ursinho, ela diz que ele deveria ter falado isso antes e pede que ele agradeça a Layla por ela. Ele diz que ela deveria dormir, mas ela diz que não consegue, pois provavelmente vai morrer em 3 dias. Então ela acha que pode dormir bastante quando isso acontecer. Connor só diz que se ela estiver com problemas para dormir, deve abraçar o ursinho e contar carneirinhos. Mas Rose não acha que isso vai funcionar. Então, novamente, ela pergunta se ele realmente não quer saber. Connor diz já saber da verdade e pede que ela seja uma boa, mas Rose interrompe, dizendo não querer. Ela quer conversar até adormecer e vai continuar falando mesmo que ele não queira ouvir. A história é diferente dependendo de quem conta. Connor pode ser a pessoa que vai ouvir o lado dela da história? A escolha é dele de acreditar na história ou não. Mas não faz diferença, pois tudo já acabou agora. É por isso que ele deveria escutar. Ela vai começar quando tinha 15 anos, pois as memórias dela antes disso são embaçadas. O máximo que ela se lembra é de sempre viver no orfanato do Rio. Ela não deixou aquele lugar por 15 anos. Um dia, uma menina acusou Rose de ter roubado o anel do quarto dela. Uma outra menina pediu que a menina morena se acalmasse, pois a gerente não gosta quando está barulhento. Mas a menina morena não gostou da forma que a Rose olhava para ela, como se estivesse subestimando ela. A menina então foi embora, enquanto mandava a Rose devolver o anel agora mesmo. Rose não entendeu por que aquela garota estava brava com ela quando foi a Connie que roubou o anel. De repente, Rose avistou um colar dentro de uma sala e pensou que, já que foi punida, não havia nada de errado em pegar aquele colar. O mundo dentro do orfanato era tudo que ela conhecia. Lá, você tinha que trabalhar independente da saúde ou da idade, senão apanharia com tapas ou com a vassoura. A vida era difícil, mas ela não estava pessimista, porque pensava em como todo mundo vivia. Mais uma vez, ela teve um vislumbre de uma vida comum. Na época, ela precisava lavar uma montanha de roupas, mas já era tarde demais, pois o rio tinha congelado. Ela pensou que seria ótimo se a gerente bebesse e se deitasse cedo. As ruas estavam especialmente barulhentas naquele dia. As pessoas comentavam sobre ter muita neve no banquete da St. Walburg e que a atmosfera era agradável. Mas Rose apenas perguntava o que tem de tão bom na neve, pois agora que o rio congelou, eles terão mais problemas no futuro. Só que além disso, ela também se perguntava o que exatamente era o banquete da St. Walburg. Ela só percebeu muito tempo depois que era um festival noturno anual comemorado no dia do nascimento da maior bruxa da história. Às vezes, ela pensa em como sua vida teria mudado se ela não tivesse aquela vista naquele dia.
provavelmente seria uma vida meio seca e chata. Mas seria mais fácil? Se ela não tivesse esperança, não entraria em desespero. Quando ela voltou pro orfanato, a menina de antes perguntou se a Rose sabia há quanto tempo a gerente estava procurando ela. Já era tarde, e Rose resolveu voltar só agora? Mas vendo que Rose estava ignorando ela, deixou a menina irritada. Só que alguém perguntou o que estava acontecendo e por que elas estavam fazendo tanto barulho no meio da noite. Essa mulher era a gerente. Olhando para as roupas que a Rose estava carregando, era possível ver que elas estavam completamente sujas. Então a gerente mandou Rose para o quarto dela agora. Quando Rose voltou do quarto da gerente, era possível ver que ela levou diversas chicotadas nas pernas. Ainda assim, a mente da Rose estava em outro lugar. Ela se perguntava por que estava olhando dentro daquela casa. Ela não conseguiu ouvir direito pela janela o que estavam falando, mas conseguiu entender bem a situação. Do que eles poderiam estar falando? Fazendo leitura labial, ela percebeu que o homem falou para a criança que ama ela. Amor é algo que Rose ouviu em peças de teatro e em histórias. Essa estranha palavra que personagens fictícios proferem dia após dia. Porém, esse não era o caso. Não era algo inventado que só aparecia em peças e em contos de fadas. É uma palavra que as pessoas genuinamente falam umas para as outras, de pais para os filhos e entre casais. Esse foi o momento que ela percebeu o quão aconchegante a frase "eu te amo" era, e ficou de coração partido, pois nunca falaram essas palavras para ela. Nem uma única vez. Estava tão frio que ela apenas queria algo quente. Algo para segurá-la nessa noite fria. Algo para fazê-la se sentir aconchegada. Desejar por aconchego naquele lugar é algo que ela pensou que apenas os fracos faziam, porque todas as crianças menosprezavam aqueles que choravam ou agiam feito um bebê. É por isso que Rose ficava irritada ao ver outras crianças chorando, porque chorar não mudaria nada. Mas ela estava errada. As crianças não estavam chorando por dor, mas por anseios. Não era por fraqueza, mas por tristeza. Diferente de outras crianças, Rose sabia como um mundo brilhante e aconchegante se parece. Então ela também sabia o quão frio e solitário esse lugar é. E naquele dia ela percebeu que estava sozinha. Se abraçando, Rose disse que amava a si mesma. Era uma época em que bruxas eram perseguidas, mas os velhos costumes ainda persistiam. Durante o banquete da Santa Walburg, as pessoas colocavam velas em um bolo e faziam pedidos para Walburg, a maior bruxa de todos os tempos. Rose também implorou a Santa Walburg por piedade. Qualquer um estava bom para ela, então ela implorou para conhecer alguém para aconchegá-la com um abraço. Alguém que genuinamente dirá que ama ela. Mas se isso for pedir demais, tudo bem se for uma mentira dizer que ama ela, contanto que aconchegue ela com um abraço. Um dia, enquanto trabalhava na cozinha, alguém chamou a Rose repetidas vezes. Quando Rose enfim notou, a menina pediu um prato e comentou que a Rose tem estado muito distraída ultimamente. Ela perguntou se a Rose estava ansiosa porque o aniversário dela estava chegando, pois assim que uma garota completa 15 anos, ela não pode mais ficar no orfanato. Rose perguntou se já passou tanto tempo assim, e a menina comentou que Rose estava falando como se isso não a preocupasse. Rose disse que de qualquer forma, ela apenas seria contratada como uma serva ou uma concubina, e o dinheiro iria direto para o bolso da gerente. Uma outra menina comentou que ser uma concubina é melhor do que ser uma serva, pois ao se tornar uma serva, não poderá fugir dessa vida até a morte. Mas então, uma outra menina entrou na conversa, perguntando se realmente é melhor ser uma concubina e conviver com o mau humor do marido. Ela achava que era melhor
conseguir dinheiro de forma honrosa como uma serva. A menina loira contra-argumentou, perguntando se a outra achava que servas não precisavam lidar com o temperamento do mestre. Mas se tiver azar, ficará presa com o pervertido. Só que então, para acabar com a discussão, uma criança menor entrou na cozinha chamando a Rose e informando que a gerente estava chamando ela, pois alguém estava ali para vê-la. A gerente dizia para alguém que a Rose estaria ali em breve, então ele deveria esperar um pouco mais. O homem disse que esperar por uma dama não era problema algum. Ele mal podia esperar para vê-la de perto. Enquanto isso, Rose se perguntava se deveria colocar suas melhores roupas ou se maquiar. Mas se estão ali para contratá-la como serva, não faz sentido ela tentar parecer bonita. O que ela deveria fazer? Quando Rose enfim chegou, foi recebida calorosamente pela gerente. Rose estava um pouco apreensiva, pois as meninas disseram que o marido dela deveria ser um velho de 80 anos ou que talvez um velho pedido tenha vindo contratar uma serva. A gerente então apresentou para Rose o noivo dela, Howard. O homem perguntou se ela é a Rose Walker, o que, confusa, Rose confirmou. Mas ele disse que isso não estava certo, pois agora ela é Rose Howard. Rose percebeu que, apesar dele parecer ser mais velho do que ela, ele ainda era jovem. Além de não ser velho, parecia ser uma pessoa normal. O homem perguntou se ela tinha certeza que estava saudável. A gerente disse que ele viu o histórico médico da Rose. Ela possui 1,60 de altura e visão normal. Mesmo que pareça assim, ela fará bem. Conseguirá ter vários filhos. Mas o homem segura Rose pelo braço, dizendo que ela é magrinha demais. A gerente disse que isso seria a responsabilidade dele cuidar no futuro. Mas os órgãos reprodutores dela estão todos normais. Ou ao menos, foi isso que o doutor garantiu. Rose sorriu, pois ela não deveria causar uma impressão ruim nele. Se essa pessoa partisse, ela poderia acabar sendo vendida para um lugar terrível na próxima. O homem então disse que valerá a pena ver ela depois de se lavar. Ele vai acreditar no que a gerente disse e levá-la. A gerente disse que então ele tinha que assinar a papelada agora. E ele disse que o pagamento será em dinheiro. Eles então mandaram a Rose sentar e esperar. E Rose sentou se sentindo aliviada, pois ela gostou dele. O homem então se lembrou de algo e pediu a mão dela, pois ele tinha algo para ela. Assim, ele colocou uma aliança no dedo dela e perguntou se não combinou perfeitamente. Depois disse que estava observando ela já faz um tempo, porque gostou mais dela dentre todas as garotas ali. E não parou por aí. Ele acendeu um ursinho e perguntou se não era bonito. Naquele momento, Rose pensou que seu desejo para o hambúrguer tinha se tornado realidade e que ela poderia se apaixonar por ele. Ele pediu que ela se levantasse, pois eles iriam para a casa deles. A casa deles. Essa foi a primeira vez que Rose se encontrou com Howard, e foi assim que ela se tornou Rose Howard. Chegando na casa, Howard explicou que o primeiro andar era o escritório do doutor, e o segundo era onde eles iriam morar. Ele já tinha preparado tudo para ela, e perguntou se ela estava grata. Rose respondeu que é claro, e abraçando ele, agradeceu. Ela foi sincera. Realmente estava grata a ele, pois não teve dor de barriga desde que veio para a casa dele, e não tremia mais pelo vento gelado. Os atos sexuais eram dolorosos, mas não tinha problema, porque nesses momentos ela ansiava pelo calor do corpo de outra pessoa. No começo, tudo estava bem. Howard era um cavalheiro e não batia nela como a gerente e as babás. Porém, depois de algumas semanas, ele começou a mostrar quem era de verdade, e a vida feliz não durou muito. Um dia,
Após Rose servir a comida, Howard perguntou se era só aquilo. Rose ficou confusa. Então ele explicou que estava perguntando se a comida era só isso, pois é o mesmo de ontem de manhã. Rose não entendeu o que estava errado, já que ele nunca comentou sobre a comida antes. Ela respondeu que não era a mesma comida, pois a de hoje e a de ontem foram temperadas de forma um pouco diferentes. Howard perguntou se ela estava discutindo com ele agora, mas ela disse que não era isso. Mas então, ele colocou o dedo na testa dela, enquanto dizia que estava se perguntando se tinha algo que ela podia fazer direito. Ela era um inútil. Ele disse que iria voltar depois e mandou ela se lavar enquanto isso, pois talvez assim ela fosse uma esposa útil. Rose ficou sem entender o que tinha acabado de acontecer. Ela tentou se controlar. Afinal, já passou por tantas coisas até agora que ela não pode chorar por isso. Primeiro, ela tinha que cozinhar outra coisa, ou ele podia acabar fazendo pior na próxima. Mas e se ele começasse a bater nela também? Mas ela pensou que estava tudo bem. Afinal, foi só dessa vez. Certo? Ele apenas estava de mau humor hoje. Mas vai a perdoar se ela cozinhar algo melhor. Ela não pode ser expulsa. Quando ele voltou, a nova comida já estava servida. Ele se sentou e começou a comer. Mas então chamou. Rose logo ficou aflita, se perguntando se o gosto estava ruim. Mas ela se esforçou bastante dessa vez. Howard foi com a mão em direção a ela, e ela se encolheu de medo. Mas no fim, ele apenas acariciou a cabeça dela, enquanto dizia que estava bom. Ela também sabe que é capaz, então deveria ter feito isso antes. Por que estava sendo tão preguiçosa? Uma boa esposa não pode se casar e depois não se esforçar. Ela não quer virar uma mulher gorda e preguiçosa. Quer? Ele não conseguiria olhar para ela se ela quisesse. Ele ainda gosta dela agora. Então, ela não deve dar um motivo para ele mudar. Depois daquela tarde, o estilo de vida dela mudou completamente. Ela começou a acordar antes dele, no raiar do sol, todos os dias, para fazer o café da manhã. Depois, ela começava a preparar o almoço enquanto fazia faxina e lavava as roupas ao mesmo tempo. E enquanto Howard tirava seu cochilinho da tarde, ela ia rapidamente no mercado. O estranho é que ele nunca ia para a clínica e ficava em casa o dia todo. Por isso, ela nunca teve uma oportunidade de descansar. Apesar dos seus esforços, depois de 2 meses, ela ficou sem opções de receitas para fazer. Por volta dessa época, ela começou a ter pesadelos todas as noites, onde Howard se irritava e batia nela. E, por fim, ela era enviada de volta ao orfanato. Foi difícil suportar esses pesadelos que atormentaram ela por dias. Um dia, ela perguntou ao seu marido quando ele estava pensando em abrir a clínica de novo, ao que ele respondeu que em breve. Ela perguntou por que ele fechou, e ele disse que porque tinha um trabalho a fazer. Ela então perguntou que tipo de trabalho, mas Howard disse que ela não precisava saber e questionou por que ela estava falando tanto hoje. Rose ia dizer que só estava preocupada quando foi recebida com um tapa, pois ele já havia dito que não gostava de mulheres barulhentas. Naquela cidade desconhecida, que ela passou por tantas coisas, foi isolada de todo o resto. Por algum motivo, Howard nunca permitiu que ela conversasse com os vizinhos. Então ele naturalmente se tornou a única pessoa que ela poderia recorrer. Ela sempre fez o seu melhor para que ele não a odiasse. Abandonou seu temperamento e cumpria os desejos dele. Até calou sua boca e fazia apenas o que ele mandava. Ela estava sempre nervosa, mas mesmo assim era uma vida relativamente pacífica. Mas nos 3 meses que ela ficou longe da casa dele, tudo isso acabou. Quando pergunta se aquela garota chamada Emily era a primeira esposa dele, Rose acha isso estranho, pois ela pensou que ele não perguntaria isso.
Ela então diz que não é divertido se é apenas ela falar, e pergunta como ele era antigamente quando estava na academia militar. Mas Connor diz que se ela já terminou de contar histórias, eles devem ir dormir. Rose diz que ele é malvado, mas ela não precisa escutar sobre isso mesmo. É incrível que Henry tenha ficado por perto esse tempo todo. Olhando para o retrato, Connor pensa nos velhos tempos. No passado, uma mulher perguntava se ele realmente queria partir. Ele não precisava ir para a academia militar, mas ele disse que ia ficar bem. Se ele for agora, poderá viver em paz. Assim, ele se despediu da mulher. No futuro, ele não precisaria mais se preocupar com as coisas serem barulhentas, porque no futuro ele poderia viver em paz. Na academia, uma menina animada perguntou se podia sentar ao lado dele. Ela estava com medo de que não teria mais lugares vagos, já que ela estava atrasada. Ela perguntou se ele era novato ali também, mas percebeu que aquela era uma aula apenas para calouros. Ela se apresentou como Irélia, mas ele podia chamar ela de Lia. Então perguntou o nome dele. Ele disse seu nome, e após isso, ela gritou que ele era famoso. Após se desculpar por ter falado tão alto, ela comentou que ele é um dos melhores estudantes, enquanto Connor só pensava que ela era muito barulhenta. Com um belo sorriso, ela disse para eles tentarem se dar bem. Afinal, eles são colegas de classe. E o Connor só pensando que ia ter que desistir de prestar atenção naquela aula. Mas ela continuou no pé dele durante a aula de literatura, de história e até mesmo na pausa para o almoço. Um dia, ela chamou ele para jogar um jogo de cartas com todos. Mas ele recusou, porque tinha que terminar de ler um livro. Lia ficou decepcionada, porque ele simplesmente foi embora, enquanto as outras pessoas não entendiam por que ela se importava tanto com ele. Mandaram ela deixar para lá. Ele é um completo idiota que se acha demais. Quando pensava que agora não era hora de descansar, ele precisava se esforçar ainda mais. De repente, Lia sentou na frente dele. Ela pediu que ele não se preocupasse, pois ela não seria uma distração. Ela foi para estudar também. Mas ao ver como Connor estava encarando, ela perguntou se estava estudando a matéria errada. Mas ele disse que não era isso. É só que ele sabia que todos o odiavam. Lia percebeu que então ele ouviu o que estavam falando, mas ela não sabia que ele se importava. Ela então disse que eles apenas não conheciam ele bem ainda. Ela também não conhecia ele muito bem, mas ainda gostava dele. Apesar dele ser meio travado e chato, e deles não saírem, ele sempre cumprimentava ela e fazia suas tarefas e treinamentos. Então ela perguntou o que ele achava de ser amigo dela. Connor agradeceu com um sorriso, e assim, Lia foi sua primeira amiga. Depois, eles acabaram entrando no mesmo esquadrão. Então, alguns anos depois, Henry entrou na academia. As pessoas estavam animadas para vê-lo, pois ele era o filho de um herói de guerra. Elas queriam saber que tipo de garoto ele era. Lee estava comentando com Connor que já fazia alguns anos desde que eles tiveram os próprios calouros. Então perguntou se ele ia ficar bem. Connor não entendeu a pergunta. Então ela perguntou se ele já tinha visto quem seria o calouro dele. Connor disse que sim. E Lia comentou que ser encarregado de celebridade não é o suficiente para afetar o Connor, até ter que dividir o quarto. Ela ouviu que o novato é bem energético. Ela não sabia que tipo de garoto ele era, mas duvidava que fosse algo próximo do normal. Enquanto Henry passava, as pessoas perguntavam se ele realmente tinha 10 anos, pois ele era muito grande. Henry tinha um sorriso nos lábios ao ouvir que era muito famoso. Ele então entrou no quarto com um enorme sorriso, mas Connor nem o cumprimentou. Henry perguntou para o Connor se ele já havia guardado as coisas dele, e comentou que Connor era muito rápido, enquanto ele estava meio atrasado.
Connor apenas pensava que ele tinha a mesma vibe da Lia. Henry estendeu a mão, se apresentando. Connor segurou a mão do menino e disse seu nome também. Henry pediu para o Connor mostrar a academia para ele, o que Connor concordou. Depois da visita, Henry está se perguntando como alguém poderia ser literalmente a cópia do guia. Connor não falou de nenhum lugar divertido. Parece que o Henry estava preso com um veterano chato. E estava bem óbvio que o Connor era bem frio. E se esse tipo de cara foi escalado para ser o veterano do Henry, então a academia militar não é grande coisa. O pai dele colocou tanto medo nele que ele até perdeu a confiança em entrar ali. Mas talvez ele tenha se preocupado por nada. Ele consegue passar por isso rapidinho. No dia em que os treinamentos dos novos cadetes iriam começar, foi dito que o treinamento básico seria confiado aos cadetes veteranos responsáveis. Depois, um instrutor iria examinar a performance deles. Por fim, foi instruído que eles aprendessem direito, já que os veteranos iriam usar do próprio tempo para ensiná-los. Henry pensou que então eles iam começar com treinamento físico básico, então ele podia relaxar. Eles começaram com o exame físico primeiro, onde precisavam correr. Após Henry correr, perguntaram quantos segundos levou, e alguém respondeu que 12 segundos. Mas outra pessoa achava que foi mais rápido que isso. Henry, todo convencido, achava que esse devia ser o novo recorde do campus. Como ele não queria chamar muita atenção, se segurou um pouco. Mas então, Connor mandou ele fazer de novo, pois considerando o recorde e o tamanho do Henry, ele não deve estar aquecido por ser a primeira vez. Henry não entendia qual era a do Connor, pois ele estava importunando com cada coisa que ele fazia, de novo e de novo. Henry era o único que estava treinando há horas. Não foi surpresa que seus colegas tiveram uma reação estranha. Indignado, Henry se perguntava se ia continuar treinando assim amanhã e depois de amanhã, na semana que vem e na outra também. Sem chance. Connor disse para eles pararem por ali hoje, pois Henry se esforçou bastante. Só que, apesar de ter um excelente preparo físico, Henry era preguiçoso demais. Connor esteve observando ele por uma semana, então ele tem certeza. Assim, ele mandou Henry levantar 2 horas mais cedo a partir de agora. Não tinha nada melhor do que um exercício matinal para manter o Henry afiado. E Henry não precisava se preocupar, pois Connor estaria com ele. Alguns dias depois, uma carta do Henry chegou para o pai. Eles abriram a carta e se perguntaram se ele parecia estar bem. Talvez. Antes do sol raiar, Henry se levantou, determinado a não deixar o Connor atrapalhá-lo. Connor não queria saber se ele se escondesse em algum lugar como aquele. Treinar às 5 horas da manhã não fazia sentido. Só que então Connor apareceu perguntando o que ele estava fazendo tão cedo. E Henry apenas gritou de susto. Na manhã seguinte, as pessoas comentavam sobre o som que ouviram na noite passada. Realmente devia ter um fantasma nos dormitórios oeste. As pessoas então se voltaram para o Henry, perguntando se ele estava treinando desde cedo. O veterano dele era malvado demais. Isso parecia ser uma violação dos direitos humanos. Henry apenas se levantou bruscamente, dizendo que estava indo. Os amigos ficaram sem entender o que aconteceu. Mas alguém disse para apenas deixar ele em paz, pois ele devia estar cansado. Após mais um treinamento, Connor parabenizou Henry e disse para eles irem para casa juntos. Mas ao ver o Henry completamente acabado no chão, disse que ia na frente e ele podia levar o tempo que precisasse. No final das contas, eles passaram do horário naquele dia também. Linton apareceu ali, dizendo que para um jovem mestre que foi criado com uma pedra preciosa, Henry devia estar cansado desse treinamento pesado. Mas Henry perguntou o que ela sabia. Ela achava que ele viveu apenas no conforto? O veterano Connor
Disse que ele não estava dando o seu máximo. Mas o que aconteceria depois que ele fizesse isso? Todo mundo o vê apenas como filho de um herói. Por causa da grandiosidade dele, Henry não pode cometer erros e tem que viver sob o olhar dele pelo resto de sua vida. Se ele fizer o seu melhor e mostrar tudo o que é capaz, será seu fim, pois não haverá mais nada para ver depois disso. Lia se desculpou, pois ela não pensou em tantos detalhes assim. Mas se levantando, Henry disse que acabou falando demais. Lia pensou que isso foi uma coisa muito infantil de se falar. No fim das contas, ele era como qualquer um. Já distante, Henry se desesperou, sem saber que merda ele estava falando. Aquela veterana não podia contar isso para o Connor. O objetivo do Henry era apenas se formar com notas boas o suficiente. Os amigos dele então viram e chamaram ele para sair escondido com a galera, pois tinha algo divertido para fazer na vila. Henry pensou que aqueles caras não tinham nada para fazer, então recusou, dizendo que não estava com vontade de ir. Mas seus amigos continuaram insistindo, dizendo que seria divertido. Um dos amigos segurou o pulso do Henry, mas acabou sendo ferido. Henry se desculpou, dizendo que não foi sua intenção. Mas o menino apenas disse que ele estava sendo difícil demais. Eles não se importariam com Henry se não fosse pelo pai dele. Mas Henry aproveita o nome do pai para bater nos outros. Desse jeito, vão acabar dizendo que o filho do herói é um mafioso. Connor, que passava ali perto, acabou ouvindo a conversa. Alguém pediu para o menino parar, mas o menino perguntou por que deveria. Não valeria a pena ver o pai dele entregar seu cargo? Nesse momento, Henry se encheu de fúria e foi com tudo socar o menino. Ele não sabia por que fez aquilo, já que normalmente ele apenas ignorava essa merda toda e seguia em frente. Talvez foi por ter sido logo depois de ter falado algo com aquela veterana. Ou pode ser que ele ficou bravo consigo mesmo por não conseguir falar nada. Quando apareceu por trás, o segurando. Não importava o quanto ele pensasse, ele não sabia. O diretor perguntou para o Connor se isso realmente foi obra dele. Connor confirmou, e o diretor suspirou, se sentindo cansado. Connor, que nunca causou problemas, espancou um bando de calouros e Henry foi pego na confusão tentando segurá-lo. Connor confirmou, e bastou uma encarada nos meninos espancados para eles se encolherem de medo e não revelarem a verdade. O diretor perguntou se ele está afirmando isso, mesmo sabendo que isso não livrará da punição. E novamente, Connor confirmou, dizendo que ele quem fez isso. O diretor não entendia no que o Connor estava pensando, mas então anunciou que ele estava suspenso por uma semana. Connor deveria esfriar sua cabeça no dormitório. O resto cumpriria serviço comunitário no campus, o que incluiu Henry, que também estava envolvido. Ele então mandou eles saírem, mas antes disse para o Connor que da próxima vez não haveria leniência. Ele deveria manter isso em mente. Depois, Connor disse que estava tudo resolvido e era para o Henry colocar a cabeça no lugar enquanto estivesse no serviço comunitário. Henry perguntou por que o Connor assumiu a culpa por algo que não fez, até sendo suspenso por isso. Connor disse para ele ficar feliz que acabou assim. Henry questionou como as coisas acabaram assim, pois normalmente ele chamaria os pais deles e também os pais daqueles desgraçados. Connor explicou que conversou com eles em particular antes deles entrarem. Eles estavam deixando o campus sem permissão todo dia, causaram uma confusão e até bateram nele, então provavelmente ficaram com medo dos pais ou do diretor ficarem sabendo. Além disso, Connor não tem pais para chamarem. Depois disso, ele disse que estava indo embora, e Henry pediu para eles irem juntos. Connor disse que ele deveria ter ainda mais cuidado agora, pois ele já deve saber o impacto de cada atitude que toma. Henry disse que pensou que o Connor não gostava dele porque ele se achava por ser o filho de um herói.
Quando perguntou se então Henry sabia que se achava, mas disse que isso não era motivo para não gostar dele. Na verdade, ele nunca teve esse pensamento. Podia parecer isso porque o treinamento era muito pesado, mas Connor estava apenas treinando ele com o mesmo programa que ele fez. Além disso, pegar leve não ajudará em nada. Independente da idade, assim que ele entrou na academia militar, se tornou um soldado. Então Connor apenas vê ele como alguém que se tornará um soldado. Apesar de estarem em um período de paz, eles nunca sabem quando a guerra poderia começar. Quando isso acontecer, eles seriam enviados. Então quem morreria pela própria falta de capacidade seria o Henry. Seja pela importância da opinião dos outros ou pela importância da própria vida, isso é algo que cabe ao Henry decidir. Mas ele não quer mais ver pessoas morrendo ao redor dele. Isso é tudo. Uma semana depois, Lee estava sem entender porque não só o Connor estava comendo com ela, como agora que voltou da suspensão, voltou com o garoto. Mas enfim, ela pergunta se ele leu o jornal. Parece que as coisas em Talas estão bem ruins e eles estão tentando intimidar o Império. Isso seria o suficiente para começar uma guerra agora? Connor disse que pode acontecer agora, mas nunca se sabe. Se qualquer um dos lados resolver lutar, será apenas questão de tempo até que tudo seja reduzido a cinzas, porque é assim que a guerra é. Alguém chamou o Connor. Foi o Henry, perguntando se ele viu o anúncio. Connor respondeu que acabou de ver, e Henry parabenizou ele por ser promovido a comandante. Os líderes do Império devem estar loucos, pois quem se torna um comandante tem apenas 20 anos de idade. Connor disse que a Força Aérea normalmente tem pouco pessoal. Se não tem outra pessoa para o trabalho, até os cadetes precisam ir. Henry perguntou quantos formaram, e se mesmo assim não tem candidatos o suficiente para comandante. Connor informou que todos os veteranos deixaram a capital assim que a guerra começou. Henry comentou que houve rumores de que estavam levando pessoas na surdina, mas não sabia que a situação estava tão ruim assim. Connor mandou ele focar no treinamento, pois ele podia ser chamado a qualquer momento. Henry disse que quando a turma do Connor se formar, ele se tornará o melhor cadete e logo estará pronto para cumprir seus deveres em Talas. Connor disse o nome dele. Então Henry disse que entendeu que não é bom encarar a vida como se não fosse nada. Então ele pediu que o Connor não morresse e dissesse isso para Lia também. Ela disse que não quer ver as pessoas ao redor dela morrerem. Connor disse que sente o mesmo, pois ele não quer ver isso acontecendo. Henry então disse que amaldiçoaria o Connor pelo resto da vida caso ele morra. Connor disse que ia manter isso em mente. Connor ouve uma vozinha lá no fundo o chamando, o tirando de seu transe. Era a Rose, querendo saber no que ele estava pensando para ficar viajando assim. Ele deveria prestar atenção nela. Connor diz que estava prestando, mas Rose comentou que ele mente muito mal e perguntou no que ele estava pensando. Connor diz que não estava pensando em nada, mas Rose questiona quem pensa em nada com expressão tão séria. Connor responde que a cara dele sempre foi assim, e se ela não está satisfeita, pode se preparar para dormir agora. Rose diz ter muito tempo antes de dormir. Agora que ele finalmente se recompôs, ela pede que ele escute o resto da história dela, já que é óbvio que ele não vai contar nada sobre ele. Ele perguntou quem era a Emily, certo? Um dia, Rose estava dormindo tranquilamente, quando acordou no susto com umas batidas na porta. Alguém batia freneticamente na porta, enquanto gritava, perguntando por quanto tempo mais Howard iria dormir. Rose abriu a porta, perguntando quem diabos era ela. As duas se encararam surpresas. Elas pareciam ter a mesma idade, mas Rose não sabia quem era aquela mulher. A mulher se desculpou, pensando ter batido na casa errada. Mas então ela percebeu que aquela era a casa deles e perguntou quem era Rose.
Ela seria um parente do Howard ou uma visita? Rose ficou confusa pela mulher ter dito que era a casa deles, mas explicou que, na verdade, ela era a esposa do Howard e perguntou quem era a mulher. Quando Howard desceu, a confusão estava acontecendo. Ele perguntou o que foi e Rose disse que aquela pessoa, de repente, na casa. Mas a mulher, furiosa, perguntou se ele estava louco para trazer uma nova esposa quando a esposa dele ainda está viva. E ainda uma garota tão jovem. Se tremendo, Rose perguntou o que ela queria dizer com a esposa. Howard disse que não esperava apresentá-la assim. Mas esta é a filha dele, Emily. Há muito tempo atrás, um homem e uma mulher se apaixonaram. Os dois eram jovens e normais, e eles se amaram de forma que jovens amantes não se amariam. Porém, tinha uma coisa que era bem anormal sobre eles. A mulher era capaz de usar magia. Ela era uma bruxa. A maioria das pessoas tinha medo de bruxas e as evitavam. Mas o homem não tinha medo de sua amada. Pelo contrário, ele a elogiava por seu poder e sussurrava para ela que isso a fazia ser especial. Ele então deu a ela um lindo colar para ela usar em volta de seu pescoço, dizendo que ela podia se colocar em perigo se não conseguisse controlar a magia. Então deveria usar aquele colar o tempo todo. A mulher amava ardentemente o homem, que a aceitou por quem ela era. Então fazia tudo o que ele pedia. Logo, eles se casaram, e o homem abriu uma clínica usando os poderes de cura dela. Embora faltasse ao homem conhecimentos médicos, as poções dela eram super eficazes. Então a clínica estava cheia de pacientes todos os dias. E assim, o jovem casal logo juntou uma pequena fortuna em sua pequena vila. Porém, quanto mais enriqueciam, mais ela enfraquecia. O tempo passou e a mulher deu à luz a uma filha. A felicidade que isso trouxe para ela durou apenas um tempinho. Enquanto os poderes mágicos da mulher enfraqueciam por causa de sua saúde instável depois de dar à luz, o homem finalmente mostrou sua verdadeira face e começou a abusá-la. Ele batia nela de novo, dizendo que a comida dela não era boa o suficiente, ou que eles não tinham clientes o suficiente. Um dia, ela simplesmente não pôde mais aguentar, então ela fugiu, levando sua filha junto. Mas ela enfraqueceu após sua batalha com doenças, e sua magia estava ligada ao homem pelo colar. Então, ela não poderia ir muito longe. Depois de muito tempo, o homem achou ela se escondendo em uma pequena cabana na floresta. Para proteger sua mãe enferma, a filha tentou atacar o homem usando a mesma magia que herdou da mãe. Agora que o homem sabia que sua filha também era capaz de usar magia, ele fez uma oferta. Se ela o ajudasse no lugar da mãe, ele deixaria elas em paz e pagaria pelo remédio da mãe. A jovem filha, carente de dinheiro para cuidar de sua mãe, aceitou sua oferta. E, como instruído pelo homem, colocou o colar de sua mãe em seu pescoço. Sua mãe, muito doente para perceber o que estava acontecendo à sua volta, não conseguiu avisar a filha que ela nunca deveria colocar aquele colar. Emily pediu para Howard dizer quem era aquela mulher, que cumprimentou ela agora há pouco, se chamando de esposa dele. Howard disse que ela é a segunda esposa dele. Isso é tão difícil de entender? Emily socou a mesa com força, perguntando como ele pôde. Ele tira os poderes da esposa, bate nela até ela ficar acamada e ainda tem a audácia de trazer uma segunda esposa? De repente, ela começa a ficar sem ar, enquanto Howard bebe seu chá calmamente. Emily pode ser a filha dele, mas ela é realmente bem estúpida. Ela é igualzinha à mãe, nunca aprende. Já está na hora dela aprender que tudo que ela está fazendo, respondendo ele assim, é se machucar. Enquanto isso, encolhida nas escadas, Rose cobria os ouvidos com as mãos.
À noite, a porta foi aberta, despertando Emily. Ela perguntou o que a Rose estava fazendo ali. Mas ao ver que Rose estava trazendo coisas para tratá-la, disse que não precisava de nada disso e mandou ela se livrar daquilo. Mas Rose apenas a ignorou e colocou a bandeja na banquinha do quarto. Emily gritou que disse para ela se livrar disso. E Rose disse que apenas deixaria aquilo ali por agora e que Emily poderia usá-los depois. Se ela precisar, Rose pegará mais pomada para ela e instruiu a menina a usar aquilo para curar suas feridas. Emily disse que Rose era tão maluca quanto ele, pois se não fosse, nunca nem consideraria se casar com um velhote como ele. Ela então pergunta o que ele prometeu. Joias? Talvez seja porque ele vestiu ela em roupas bonitas. Foi isso? Rose não é diferente dele. Ela é nojenta e deixa Emily enjoada. Mas cerrando o punho, Rose perguntou como a Emily ousa dizer essas coisas quando não sabe nada sobre ela. Emily não faz a mínima ideia do tipo de vida que ela teve. Ou sabe. Rose nunca conheceu seus pais. E enquanto crescia, era abusada constantemente no orfanato. Fizeram ela trabalhar como empregada e mesmo assim, todo dia ela se preocupava se iria ser vendida para um lugar ainda pior. Eles foram deixados para dormir como um monte de ratos do esgoto, em um quarto congelando. E ela só ficava grata cada vez que pôde colocar as mãos em algo para comer, mesmo se fosse um pouco de pão duro. Emily acha que ela teve alguma vez uma escolha? Rose não sabe nada sobre o passado da Emily e nem quer saber. Mas Emily não tem o direito de tratá-la assim, porque pelo menos ela teve uma família enquanto crescia. No dia seguinte, Rose pensa que falou um bocado para Emily ontem à noite. Mas agora ela está preocupada que a Emily conte para o Howard. E se ela acabar com a Emily? De repente, Howard aparece abraçando ela por trás, enquanto lhe deseja um bom dia. Rose também lhe deseja um bom dia, e então pergunta onde está a Emily. Howard quer saber por que Rose está perguntando, mas então eles acham que a Emily ainda está dormindo. Depois da surra que ele deu nela, provavelmente ela está tendo dificuldades para sair da cama. Ele diz que não queria bater na Emily, mas não pôde ser evitado, porque ela tentou usar magia nele. Rose não sabe o que é magia. Então Howard explica que a Emily é uma bruxa, assim como a mãe dela, e pergunta se a Rose notou aquele pingente em volta do pescoço da Emily. Ele deu aquilo porque a Emily não consegue controlar seu próprio poder. Então se ela tirar, morrerá. Ele pede que a Rose não entenda mal, pois é tudo para o bem da Emily. Rose pensa que nunca viu uma bruxa antes na vida real. Então ela pensa se a Emily é realmente filha dele, o que ele confirma. Então ela vai perguntar algo sobre a mãe da Emily, mas Howard a interrompe, perguntando se ela realmente pensou que era a primeira esposa dele. Mas ela não precisa se preocupar. Ela é uma boa garota, e ele não bate em boas garotas. Rose diz que ele está certo. Ela não é perigo para ninguém. Ele pede que ela não se sinta mal por ser a segunda esposa dele, pois isso não muda nada. Ela é tudo para ele agora. Rose gostava dele, porque ele elogiava ela, fazia cafuné em sua cabeça e segurava ela em seus braços à noite. Não era tudo rosas, mas pelo menos era caloroso, e ela queria garantir que ele nunca colocasse ela para fora. House informou que a Emily ficaria um tempo com eles, pois ela precisa pagar as contas médicas da mãe. Rose ficou surpresa, e Howard perguntou se ela não gostava da Emily. Rose explicou que a Emily ficou brava e insultou ela, dizendo coisas horríveis. Howard disse que elas duas precisavam se dar bem, sem mais brigas. Emily pode parecer um pouco agressiva, mas tem um coração mole. Rose apenas deveria ficar contente que é a Emily e não a mãe dela,
pois se a mãe dela estivesse ali, seria um caos. Embora fosse divertido ver suas duas esposas tendo ciúmes uma da outra. Rose se pergunta se ciúmes. Mas ciúmes não é algo que se sente quando se teme que alguém amado seja tirado de você por outra pessoa? Poderia ser que essa emoção que ela está sentindo agora pela primeira esposa e a filha dele seja ciúme? Mas ela chega à conclusão de que não é isso. Ela não está com ciúmes. Ela está apenas assustada, com medo de que essa casa que ela finalmente achou seja tirada dela. Pois essas são as 4 paredes que protegem ela da chuva. E tem a padaria cheia de pães que ela adora. Não é por causa dele. Então não tem motivo para ela não gostar da Emily ou da mãe dela. Nenhum motivo mesmo. O rádio diz que em relação aos rumores se espalhando pelo Império recentemente, há batalha de pequena escala surgindo em vários lugares pela fronteira. Mas não há absolutamente nenhuma base para o rumor que Talas está se preparando para um ataque. Então eles pedem para os cidadãos não temerem. Toda vez que Rose troca as notícias, é a mesma coisa de sempre. Ela se pergunta se o Howard saiu, mas então se lembra que ele diz que ia pegar alguns suprimentos, pois a clínica está cheia de novo agora que a Emily voltou. Mas ela não sabe onde a garota está. Só que então ela vê diversos sanduíches sobre a mesa. Emily está do lado de fora, mas ela está se sentindo desconfortável, pois Rose não para de encarar. Rose pergunta o que tem. Não é como se a Emily fosse a dona daquele lugar. Emily então pergunta o que exatamente Rose quer dizer para ela. Se ela vai sentar ali e olhar, deveria ao menos ajudar com a roupa. Rose então pergunta por que a Emily fez aqueles sanduíches para ela. Mas Emily apenas responde que aquilo eram apenas sobras. Rose então pergunta se a Emily não odeia ela. Emily pergunta do que ela está falando. E Rose explica que Emily estava chamando ela de diabo até outra noite. Mas agora está fazendo sanduíche para ela. Então agora, de repente, Emily gosta dela? Ou está só se sentindo culpada pelo que disse? Emily diz que os sanduíches eram pro Howard. Mas Rose viu o prato dele na pia. Só que ela não pode comer o sanduíche de qualquer forma, porque Howard não quer que ela ganhe peso. Emily acha isso um monte de besteira, pois ele come que nem um porco e só fica de bobeira o dia inteiro. Rose não pergunta pra Emily se ela é realmente uma bruxa. Emily não diz nada, e Rose pergunta se ela é. Então Emily acaba concordando. A animada, Rose diz que sabia, mas pergunta por que então ela faz todas essas tarefas domésticas, já que ela poderia só usar magia. Emily pede para ela parar com essas besteiras e ajudar ela com aquelas roupas. Mas Rose fica brava que a menina não quer responder. Além disso, ela está meio desapontada. As bruxas nos velhos contos conseguem fazer qualquer coisa. Elas podem voar, dançar com o diabo na noite de Walburg e se livrar de qualquer coisa que não goste usando magia. Mas será que a grande bruxa Walburg perdeu todo seu poder com o tempo? Afinal, mesmo com suas mais sinceras orações para ela, tudo que ela conseguiu foi o Howard. Então ela chega à conclusão de que ser uma bruxa não é nada demais. Por causa de um pequeno colar, Emily não consegue nem fazer uma magia básica. Que tipo de bruxa é essa? Emily diz conseguir fazer algumas magias simples. E logo Rose se anima novamente, pedindo para ver. Emily fica receosa. Então Rose pergunta se ela vai ficar cansada ou se o colar vai fazer ela desmaiar. Emily diz que não é isso. Mas por que Rose sequer quer ver isso? Rose pergunta por que não iria querer. Emily diz que ela é uma bruxa. O povo do Império, ou melhor, o povo no geral, tem medo dela. Esse é o único motivo pelo qual ela ainda está com Howard. Ele deixa ela bastante irritada.
Mas sem a proteção dele, o que seria dela e da mãe? Não importa se a guerra começar ou não, elas duas não conseguiriam viver sozinhas. Emily não sabe como as coisas costumavam ser, mas agora ser uma bruxa é como uma maldição. Rose pergunta se ela está brincando. É magia! Algo que ela nunca viu antes. Emily pergunta se a Rose escutou o que ela disse. Nada bom vai sair disso. Mas igual uma criança birrenta, Rose começa a gritar que quer ver. Ela está implorando e insiste tanto que Emily acaba cedendo. Em um instante, a água que estava no balde estava flutuando pelo céu. O que Emily mostrou naquele dia era, sem dúvidas, a coisa mais magnífica que Rose já tinha visto em sua vida inteira. Naquele momento, ela conseguiu esquecer sobre todo o resto. Ela se esqueceu sobre o Howards, sua vida como uma prisioneira na casa dele e até da solidão que deixava ela em lágrimas no meio da noite. Ela tinha certeza que teria os sonhos mais maravilhosos naquela noite. Só que então, no meio da noite, as sirenes começaram a soar após uma explosão. Howard não estava em casa, então as mulheres desceram apressadas para ouvir o rádio. O comandante da Corporação de Aviação, Ian, avisava que esse é um alarme de ataque aéreo para toda a região. Isso não era uma simulação. Um esquadrão de aviões de Talas estava voando na direção do rio naquele momento. Todos deviam fechar suas portas, reunir seus itens importantes e se dirigir para os porões. Eles estavam fazendo todo o possível para manter todos seguros, então as pessoas não deveriam entrar em pânico. Todos deviam se abrigar no subsolo, que eles iriam protegê-los, custe o que custar. Rose finalmente adormeceu, apesar de ter jurado que não dormiria. Não há nenhuma forma de ela roubar as chaves dele. Olha só o estado dela. Ele está até surpreso que ela conseguiu ficar falando por tanto tempo. Mas Rose, meio sonolenta, diz ainda estar acordada. Ela só... Mas ele diz que ela está falando besteira. Ela então completa que só queria ser amada. Ian pensa que só tem um motivo pelo qual ela contaria tudo isso a ele. É para ele saber, outra vez, que ela não fez aquilo. Mas ele não pode se deixar enganar, porque ela é uma trapaceira persuasiva, ardilosa, eloquente e altamente inteligente. É preciso ter cuidado para não ser enganado quando iniciar uma conversa com ela. Ou assim eles dizem. Então, por que ela nunca contou isso para ninguém antes? Se tivesse contado essa história na corte... Na verdade, isso só teria convencido eles de que ela era culpada. Nada mudaria, exceto pelo detalhe adicional de que o homicídio foi resultado de abuso. Depois de tudo que ela sofreu, como poderia considerar ele um herói, quando ele é o homem que falhou em proteger a cidade natal deles? Agora, ela está realmente dormindo. Mas ele não sabe por que ela está dormindo de um jeito tão desconfortável, quando não está nem algemada. Ele aproximou sua mão do nariz dela e percebeu que a respiração dela está estável. Então, ela não estava mentindo quando disse que estava se sentindo melhor. Mesmo assim, ela não irá durar muito na Ilha Monte. Se ela morrerá, de qualquer forma, em alguns dias, ele não vê problemas em deixá-la sem algemas. Afinal, eles regularmente dão um desejo final ao prisioneiro. Então essa é só uma forma diferente de gentileza. Ele deve manter ela viva e bem até ela chegar à ilha. Esse é o dever dele. Mas se ele está sendo honesto, o dever é realmente a única motivação dele? Ele nunca deveria ter assumido esse trabalho. Porque se há um único homem em todo o Império que quer de verdade libertá-la, é ele. O que ele fará com ela? Teria sido bem mais fácil se ele tivesse sido enganado pelas mentiras dela. Mas eles nunca deveriam ter se conhecido em primeiro lugar, pois ele sabia que isso aconteceria desde o momento em que pôs os olhos nela. De manhã cedo, alguém está chamando Connor. Quando ele acorda, vê o Henry ali.
Mas ele não entende porque o Henry está olhando assim para ele. Nem o que está fazendo ali a essa hora. Mas só então ele percebe que já está de manhã. Ele dormiu? Mas ele nem acendeu uma vela perfumada. Ele pergunta que horas são. Mas Henry diz que essa é a menor das preocupações do Connor agora. Connor pergunta do que o Henry está falando. Mas quando ele olha para o lado, vê que Rose está dormindo abraçadinha nele. Henry pergunta se aconteceu alguma coisa ontem à noite e o que diabos o Connor fez. Se tremendo, Henry pede pro Connor dizer que não foi o que ele está pensando. Ela só subiu na cama dele sem ele saber, certo? Connor não sabe quando adormeceu e nem porque foi ali, pois aquela é a cama dela. Desesperado, Henry pergunta se ele ficou louco de vez. Mas Ian diz que não queria isso e manda o Henry parar de gritar, se não acordá-la. E não faz muito tempo desde que ela dormiu. Mas Henry não sabe como não poderia gritar agora. Ele implora pro Connor não dizer que é o que ele acha que é. Connor diz que não é o que ele está pensando. Seja lá o que ele está pensando. Então Henry pede explicações. Mas fica irritado, porque o Connor simplesmente não diz nada. Mas isso é porque Connor não sabe o que tem para dizer. Então, para tentar tranquilizar o Henry, Connor informa que eles estão completamente vestidos e pede pro Henry não se preocupar. Já que está tudo bem ali, Henry pode ir embora. Até porque Henry não tem permissão para chegar a menos de 1 metro da Rose. Henry grita que o Connor é a última pessoa que pode acusá-lo de algo, já que ele foi pego na cama com ela, uma prisioneira. O que aconteceu com o Connor que ele conhece? Ele está apaixonado por ela ou algo assim? E por que as algemas? Por que diabos ele se algemou com ela? Agora Henry vê porque o Connor ficava tirando ela da cela e a entrevistando todo dia. Ele já deveria ter imaginado. Agora, por que diabos? Mas Connor interrompe, falando que por motivo nenhum. Ele está apenas vigiando ela. Henry desvia a atenção do Connor para algo. Pegando as algemas, ele pensa que deveria colocar de volta nela. Mas Connor manda ele largar aquilo. Henry pergunta se o Connor vai manter ela desalgemada. O que o Connor concorda, pois ela tentou se suicidar. Ele precisa manter ela viva e bem, até eles chegarem na ilha. Só que pro Henry, Connor não está falando nada com nada, pois esse é exatamente o motivo pelo qual ela deveria estar algemada. Connor explica que diz pra Rose não tentar nada como aquilo de novo, e ela concordou. Mas em troca ele prometeu deixar ela desalgemada, enquanto estiver sob a vigilância dele, e ela prometeu ficar quieta. Henry pergunta se o Connor confia nela. Connor responde que não. Ele não está algemando ela apenas para que ela não tente se matar de novo. Henry viu ela. Ela é imprevisível. Se eles tentarem suprimi-la, ela fará de novo. Deixá-la em paz é a única maneira de manter ela calma. Mas Henry ainda não entende como ela tentaria se matar enquanto estivesse algemada. Connor diz que até ontem eles pensaram que jantar juntos seria seguro. As 2 mãos dela estavam atadas naquela hora, caso Henry tenha se esquecido. E olha onde isso fez eles parar. Connor assume que o favor que a Rose pediu pro Henry foi para conseguir a fruta maíra para ela. Depois da guerra, Henry se tornou especialmente sensível acerca da morte. Então Connor tem certeza que ele se sente culpado por ter sido quem solicitou a fruta. Mas enfim, por que Henry foi vê-lo? Henry diz que não é nada sério. É só que tem um cardume de monstros marinhos mágicos
passando pelo caminho deles. Aparentemente, muitos deles. Então o capitão pediu para ele informar. Connor diz que parece bem sério para ele. Mas Henry diz que não é como a colisão com pássaros. Navegar não é nada como voar. Há muitos deles, e eles podem ficar no caminho, mas dizem que normalmente evitam navios grandes como esse. Então não são um grande motivo de preocupação. No pior dos casos, eles terão que mudar um pouco a rota, e assim chegarão um dia ou dois atrasados. Ele só está relatando porque houve mudança nos planos, e o capitão pediu para ele avisar. Connor agradece, mas diz que então ele já pode ir embora. Só que, vendo como o Henry não vai embora, Connor pergunta se tem mais alguma coisa. Henry pergunta se tem certeza que pode deixar eles dois sozinhos. Connor manda ele parar de besteira e ir embora. Quando o Henry vai embora, Connor se lembra das palavras dele de que eles podem chegar mais tarde do que o previsto. Isso significa que a Rose pode viver um dia ou dois a mais. Henry está certo. Ele deve ter ficado louco. Ele pede que ela acorde e chama ela para beberem, já que ela ama beber. O clima estava tão bom agora há pouco, mas de repente o céu está caindo. Rose não pensou que conseguiria ouvir a chuva em um navio tão grande, mas pelo visto ela estava errada. Além disso, ela achou que o Connor tinha acordado ela para beber, mas tudo que ela ganhou foi esse intruso. Henry faz um movimento no xadrez e é checkmate. Ele ganhou de novo. Mas Rose fica tão brava que só joga tudo pro alto. Henry, perplexo, pergunta o que ela está fazendo. Isso foi desnecessário. Henry trouxe esse jogo idiota que só pessoas ricas jogam. Ela nem ao menos entendeu as regras. Não importa quantas vezes ele explique. Isso é irritante. Ela manda ele apenas ao fora e deixa ela descansar um pouco. Essa cabine já é pequena o suficiente, e ela está se sentindo sufocada com eles dois ali. Além disso, aquele jogo não é nada divertido. Henry pergunta se então ela quer que ele deixe eles dois ali, e diz que não é nem tão apertado. Mas Rose grita que é sim. É abafada ali dentro, e ela sente como se estivesse sufocando. Só que Rose não entende porque o Henry está olhando para o chefe desse jeito. Algo está errado. Ele entrou ali de manhã e insistiu em comer o café da manhã com eles. Depois disso, ele quis jogar um jogo estúpido com ela. O que diabos deu nele? Esse é o novo jeito dele torturá-la? Enquanto isso, Connor não tira os olhos do jornal, apesar do fato de ser de dias atrás. Porque ele sequer está lendo aquilo. Henry pergunta se aquilo é sufocante, como ela sobreviveu na prisão. Mas Rose pergunta se ele é idiota. Por que ele acha que ela escapou? Sério, ele está deixando ela louca. Henry pergunta por que ela quer tanto se livrar dele. Ele se desculpa, mas diz que não sairá daquele quarto hoje. Como ele poderia deixar ela e o Ian sozinhos? Rose pergunta do que ele está falando. Ele ainda está nisso? Mesmo que não confie nela, ele diz que confiava no chefe. Henry diz que confiava até ontem. Agora, não mais. Rose pergunta o que aconteceu e se eles dois brigaram. Mas Henry não deveria obedecer seu superior? Henry diz que o subordinado leal deveria desafiar seu superior com coragem se ele se apressa a fazer a escolha errada. Rose pensa que eles deveriam lidar com seus problemas sozinhos, sem arrastá-la para isso. Agora, ela não consegue se livrar dele. Rose diz que é realmente sufocante ali dentro. Então pergunta se ela não pode ir para o deck por um momento para respirar um ar fresco. Henry diz que está chovendo. Então ela vai escorregar e se machucar. Mas Rose pergunta quem liga para uma chuvinha.
Nesse caso, Henry propõe uma rodada de xadrez. Se ela ganhar uma rodada, pode fazer o que quiser. Isso irrita a Rose, pois ela nem sabe como jogar. Então ela começa a fazer seu draminha, falando com lágrimas nos olhos que não demorará muito até ela estar morta. Isso deixa Henry indignado, pois ela consegue chorar quando quer. Ela é inacreditável. Rose grita para ele apenas deixar ela sair um pouco. Como as lágrimas não funcionaram, ela faz uma carinha de cachorro pidão, enquanto promete que vai ser boazinha, e diz que como está chovendo, todos estarão no restaurante ou no cassino. Henry diz que alguém pode reconhecer ela, mas ela diz que agora está limpa. Além disso, mesmo se ela esbarrar em alguém, estará toda coberta, então eles não verão o rosto dela. Ela só quer sair por um momentinho. Henry diz que quando ela falou que tinha algo que queria muito comer, prometeu que não causaria problemas. Mas então, ela desmaiou tossindo sangue e quer que ele confie nela de novo. Rose diz que cansou de mentir. Não tem para onde ela correr agora, e ela prometeu pro Connor. Mas Henry diz que são mentiras. Ela tentou se matar. Rose diz que é estranho. Ela pensou que ele queria ela morta. E ela tem certeza que ele ficaria feliz por se livrar dela. Henry diz que já matou o suficiente de pessoas. Então, ele não quer mais mortes em suas mãos. Rose não entende por que ele está fazendo aquela cara. Agora ela sente como se devesse desculpar. Mas por que ela deveria? Então ela manda ele parar de falar merda e deixar ela ir para o convés. Sem saber o que fazer, Henry grita chamando Connor e pergunta se ele deveria deixar ela ir para o convés por 1 minuto. Afinal, Connor é quem faz as decisões finais. Então tudo que Henry pede é que ele escolha com sabedoria. Ontem ela mostrou claramente que é capaz de qualquer coisa. Connor chamou Henry e manda ele pegar algumas bebidas na cozinha. Henry fica sem entender nada. Então Connor explica que Rose mencionou que queria beber e ele diz para ela que faria isso acontecer. Henry pergunta sobre o pedido dela de ir para o convés, mas Connor apenas manda ele pegar as bebidas. Henry, por fim, acaba concordando, enquanto Rose está sonhando com as bebidas. Agora sozinhos, Rose pergunta para o Connor o que deu no Henry hoje e se alguma coisa irritou ele. Connor diz que é só como ele é. Ele é como um potro indomado. Rose comenta que ainda assim, Connor tem as rédeas do Henry na mão. Claramente, Connor tem um talento inato quando o assunto é domar animais selvagens. Connor diz que precisa manter o Henry na linha. Deus sabe que ele já perdeu todos os outros. Rose diz que, parando para pensar, não parece nada justo. Ele leu todos os artigos, todos os relatórios sobre ela. Então ele sabe tudo o que tem para saber dela. Mas ela não sabe nada sobre ele. Ela não sabe ler. Então só poderia olhar para as fotos dele nos jornais. Tudo que ela sabe é que ele é bonito e é um piloto. Rose percebeu que ele não está nem olhando para ela. Mas ainda assim, continua a dizer que ele não gosta dela, mas sabe tudo sobre ela. Enquanto ela gosta dele, mas não sabe nada sobre ele. Aquele é um jornal velho que ele já leu página por página. Então ela pede para ele esquecer aquilo e brincar com ela ao invés disso. Quando questiona o que exatamente ela está sugerindo. Rose aprendeu uma coisa ontem à noite. Connor pode agir todo rude, mas ele não consegue dizer não quando ela incomoda como uma criança. Ela diz que gosta que as coisas sejam claras, então sugere que eles comecem com informações pessoais básicas. Para começar, ela pergunta a idade dele. Connor responde que 30, e Rose fica surpresa, pois ele é muito mais novo do que ela pensou. Connor acha irônico ouvir isso dela.
Ela então pergunta quantos anos ele tinha quando foi nomeado comandante. Connor diz que a guerra começou há 10 anos, então manda ela fazer os cálculos. Rose fica surpresa, pois é impossível alguém ser comandante aos 20 anos. Connor explica que todos os superiores fugiram, então só sobrou ele. É isso que acontece durante uma guerra. Os pilotos apropriados foram alocados na fronteira ou na capital. Então os únicos que sobraram foram eles, os cadetes. Assim, eles escolheram os melhores deles. Seu primeiro corpo aéreo consistia em 4 pessoas, incluindo ele: Illyria, Violet e Lucy. E então, quando perderam todos eles em batalha, teve o Henry, a Sarah e o Michael. Rose questiona se havia mulheres nas forças aéreas. Connor responde que muitas delas. Sempre havia mulheres participando em coisas novas e perigosas, mas elas apenas foram esquecidas. Connor não entende por que está contando isso para ela. Então diz que já chega e pede para ela esquecer tudo isso, pois ele não deveria ter dito nada. Rose pensa que o que o Império fez foi mesmo loucura. Eles empurraram jovens cadetes que acabaram de aprender a voar para a batalha. O corpo aéreo do Rio, em quem as pessoas tinham tanta fé, eram meros estudantes. Quando eles conseguiram sobreviver mais tempo do que o esperado, o governo até usou Connor para propaganda. Ela deveria ter percebido que eles eram mais novos do que ela pensou assim que viu o Henry. Então, por que ela não percebeu que eles eram muito jovens para sobreviver 10 anos no campo de batalha? Rose se desculpa por insultar os companheiros dele antes. Como ela disse, ela só pensa em si mesma e diz coisas sem pensar. Connor diz que é ele que deveria se desculpar, pois acabou falando sem pensar. Rose acha que ele pensa demais nas coisas, e é isso que está sufocando ele. Ela nem fica surpresa que ele não consiga dormir à noite. Ela é uma mera prisioneira, então ele não precisa se desculpar com ela. Ele precisa relaxar um pouco, assim como ela, que só pensa no futuro imediato. Connor pergunta por que ela está dizendo isso para ele. Rose diz que porque ela gosta dele. Então quer que ele seja feliz. Não é isso que é gostar de alguém? Connor manda ela não dizer coisas assim. Mas ficando extremamente próximo do rosto dele, Rose pergunta se isso deixa ele irritado. Connor diz que não foi isso que ele quis dizer. É só que ele não merece ouvir essas palavras dela. Ainda assim, Rose pede que ele responda se ela o deixou irritado. Connor então diz que não, apenas o deixa inquieto. Ela acha que ele esqueceu em que tipo de situação eles estão ali. Corada, Rose se pergunta se exagerou demais pra cima dele. Talvez ele seja bravo. Mas quando ela olha para ele, vê que na verdade a expressão que ele está fazendo é outra. Ela acha isso estranho. Por que ele não está gritando ou empurrando ela? Ela só estava tentando seduzi-lo. Não significou nada para ela. Ainda assim, ela não consegue deixar de tocá-lo. De repente, Connor agarra o pulso dela. Sem graça, Rose se desculpa. Ela pede que ele esqueça isso. Ela não está tentando começar algo esquisito ou coisa assim. Ela pensa que socá-lo. Ele é igualzinho a como estava naqueles panfletos. Então ela quase não acreditou que era real. Ao menos ele realizou o último desejo dela. Connor questiona se o último desejo. Então ela explica que o marido dela tinha muitos ciúmes dele antigamente. Ela tinha uma quedinha pelo Connor, então pendurou os panfletos dele por toda a casa. Aquilo irritava o marido dela, que gritava que uma coisinha patética como ela nunca nem chegaria perto de alguém como Connor. Então batia nela. Mas a vida é engraçada. Olha para onde ela está agora. Se é para ser uma prisioneira,
vale a pena ser uma famosa. Isso apenas não parece real. Ela não acredita que está sentada na frente dele, o tocando. Só que então, dessa vez, é o Kono quem a toca. Rose fica nervosa com isso. Ela não entende o que está acontecendo. Suas bochechas ficam coradas. E Kono começa a dizer que ele... Só que então, para acabar com o momento, Layla entra perguntando se a Rose está melhor agora. Henry se desculpa. Ele esbarrou na Layla no caminho e ela insistiu em vir. Na verdade, não aceitou um não como resposta. Mas ele pergunta o que aconteceu. Algo não parece certo ali. Só que Rose e Kono, fingindo naturalidade, respondem uníssono que nada. Então pergunta se está tudo bem se a Layla ficar ali. Afinal, Kono e ele estão ali. E a Rose nunca machucaria a Layla. Layla pede para ser colocada no chão, pois ela quer ir para Rose. Henry diz que está tudo bem e coloca ela no chão, mas pede que ela seja uma boa menina. Rapidamente, Layla corre para abraçar a Rose e, com um enorme sorriso, pergunta se está tudo bem agora. Layla deve ter ficado aterrorizada da última vez que viu a Rose. Uma criança como ela não deveria ter visto alguém naquele estado. Pelo menos Layla não está com medo dela agora. Layla é tão macia e quente. Já faz muito tempo desde que Rose pôde tocar outra pessoa livremente assim. Talvez isso tenha sido o que causou ela ter tocado no Kono. Layla percebe que Rose está sem as algemas e pergunta se o Yan deixou ela tirar. Rose diz que sim, Kono deu permissão especial a ela. Layla diz que isso é muito legal e que agora elas podem ir para a festa juntas. Rose não sabe que festa é essa, então Layla explica que terá uma festa no convés naquela noite. E a Rose pode ser a convidada dela dessa vez. Rose se pergunta se sequer seria possível ela ir. Se ela ficar presa nessa cabine, não terá chance nenhuma de escapar. Ela precisa descobrir onde são as chaves e onde está o bote salva-vidas. Rose pede para Layla olhar para toda aquela chuva e pergunta como poderia haver uma festa no convés. Layla diz que o Bobo disse que a chuva vai parar de tarde e ele nunca está errado. Além disso, é a noite de Walpurgis. Rose se pergunta se já. Com certeza se perde o senso de tempo quando se vive em uma sala de prisão. Ela não fazia ideia de que já estava nessa época do ano. A Noite de Walpurgis é o festival realizado em pleno inverno para celebrar o aniversário da maior bruxa da história, Walpurg. É o dia que o Império inteiro fica vivo com várias festividades. E ela supõe que esse navio não seja diferente. Afinal, esse é um navio de passageiros. Os prisioneiros são mantidos no compartimento de terceira classe como gado. Mas ela tem certeza de que os passageiros normais estão tendo uma esplêndida viagem. Perguntam para Rose se ela já foi a uma festa no convés de um navio. E Rose responde que nunca. Layla então desanimada que vai ter fogo de artifício, um baile, muita comida gostosa e até um show. Layla adoraria que a Rose fosse com ela. Rose diz que adoraria. No entanto... Só que antes que ela possa terminar de falar, Henry pega a Layla no colo e tenta explicar para Layla por que a Rose não pode ir. Mas Layla interrompe, dizendo que ele vai falar que a Rose não pode ir porque ela não sabe nada sobre festas. Henry diz que não é isso. Mas com um olhar determinado, Layla vai até o Kono e diz que o vovô já deixou. Então agora ele só precisa da permissão dele. Com os olhos brilhando, ela diz que a Rose nunca foi a uma festa antes. Layla até sabe quem dá as ordens por ali, pois ela foi direto falar com o Kono, ignorando completamente o Henry.
Henry tenta persuadir a sobrinha, dizendo que a Rose é muito famosa, então todo mundo conhece o rosto dela. Mas Layla pergunta, e daí? Pois é um baile de máscaras. Além disso, ninguém saberá que é ela quando estiver toda arrumada. Connor pode ser o par dela, então não tem como ela fugir. Além disso, eles estão no meio do mar. Rose pensa que a Layla puxou ao avô, mas Connor não vai engolir nada disso. Ele obviamente só irá dizer não sem pensar 2 vezes. Mas e se ele disser sim? O que ela deveria dizer para fazer com que ele lhe dê uma chance? Serei uma boa menina e ficarei ao seu lado o tempo inteiro? Vou morrer logo de qualquer forma. Quero ver o oceano uma última vez? Você ouviu tudo sobre minha primeira noite de Walpurgis e como ela foi triste? Quando pergunta se ela quer ir, o que pega ela completamente de surpresa. Mas ele apenas pergunta se ela quer ir pra festa ou não. Rose ainda está sem acreditar que ele realmente perguntou isso. Ele está falando sério? Connor nunca deixaria ela apenas ir. Ela não tem ideia do que ele está pensando, mas essa é a chance dela. Então ela diz que é claro que ela quer ir. Connor diz para eles irem então. Mas Henry, indignado, pergunta se ele está falando sério. E Rose, surpresa, pergunta se ele vai deixar mesmo ela ir. Connor diz que sim. Ele já deu tanto tratamento especial para Rose e já fez tantos favores que o que custa mais um? Além disso, Rose salvou a Layla, e isso é tudo por causa desse fato. Nunca, em seus maiores sonhos, Rose pensaria que isso fosse acontecer. Ela está indo para uma festa? Henry só pode aceitar, mesmo indignado. Enquanto Layla, contente, elogia o Connor, dizendo que ele é o melhor. Então, na festa, eles vão poder comer muita comida gostosa e ver os fogos de artifício também. Layla pergunta se a Rose está animada. Rose pensa que a Layla tinha dito que estava com um pouco de medo do Connor, mas ela tem ele bem na palma da mão. Mas o que Silma ia dizer a ela mais cedo? De repente, ela nota que a chuva parou. A noite de Walpurgis está sobre eles. Rose ainda se lembra da sua segunda noite de Walpurgis. Ela tinha 16 anos na época. Depois daquele primeiro ataque aéreo, notícias se espalharam pelo Império de que eles estavam em guerra contra Talas. As províncias do sul ficaram sob ataque no mesmo ano, e os refugiados fugiram para o norte com seus pertences nos ombros, em direção à capital, Malona. Um anúncio é dado dizendo que eles mantiveram os céus seguros por outro dia, e que irão sempre protegê-los. Em um tempo de caos, o corpo aéreo do rio e seu jovem comandante era tudo que eles tinham para se apoiar. Ian disse que tudo ficaria bem. Rose não tinha certeza de mais nada, mas tinha certeza de que o rio ficaria bem. Era nisso que ela acreditava. Emily então apressou a Rose, que estava perdida em seus devaneios. Nesse ritmo, House iria terminar de apostar e estaria em casa esperando elas. Rose desculpou e disse que já fazia um tempo desde que ela foi em um festival. Emily percebeu que ela gostava mesmo disso. E Rose disse que é claro. Quem não gosta? Ela adora estar lá fora, só elas duas. Emily não se sente animada também? A noite de Walpurgis deve ser especialmente importante para Emily. Emily disse que é claro que é. Não é o que costumava ser, mas era originalmente uma noite para bruxas. E é o aniversário dela. Rose fica surpresa e pergunta por que ela não disse nada. Rose se desespera, pois se a Emily tivesse dito, Rose teria comprado algo para ela. Emily diz que a Rose e ela provavelmente usam o termo aniversário de forma um pouco diferente. A noite de Walpurgis é o aniversário de todas as bruxas. Emily não nasceu de verdade nesse dia. Rose pergunta se então é o aniversário da Emily se tornando uma bruxa. Então isso significa que a Emily não era uma bruxa quando nasceu? Ela se tornou uma depois?
Emily pede para Rose falar mais baixo. Mas sim, é isso mesmo. Bruxas são feitas quando certas condições são cumpridas. O poder de bruxaria é justo. Não é passado por linhagem sanguínea, nem escolhe os ricos e poderosos. Ela só vem para jovens garotas e é sempre um choque quando vem. É por isso que pessoas têm medo de bruxas. Agora que elas acabaram com as compras, deveriam fazer um bolo. Emily pediu para Rose limpar a mesa para ela. Naquela época, havia uma coisa que Rose não podia entender, custe o que custasse. Emily sabia todas essas coisas incríveis, como fazer remédios naturais e massagem cardíaca. Então, por que alguém tão brilhante precisa do Howard? Porque ela ainda estava ali. Mesmo se ela tivesse que cuidar da mãe doente, mesmo aquele colar a impedisse de usar todo o poder, ela ainda poderia viver bem usando sua magia. Rose então pergunta por que a Emily nunca traz sua ciência com magia. Seria tão fácil para ela? Então, ela não teria que fazer esses remédios. Emily pergunta do que a Rose está falando. Não pode usar magia na clínica. E magia tem seus limites. É por isso que eles precisam de remédios que até pessoas normais conseguem usar. Rose percebe que então ninguém sabe que isso é tudo graças a Emily. Emily é tão poderosa que quando verem ela curando, as pessoas podem perder seu medo. Eles todos ficaram muito felizes. Agarrando a Rose, Emily diz que ninguém pode descobrir que ela é uma bruxa, pois isso não colocaria apenas ela em perigo, mas a Rose também. Se suspeitar em algum momento que a Rose seja uma bruxa, ela seria caçada, seja ela uma ou não. Rose viu Meryl ser arrastada para fora da fazenda. Todos gostavam da Meryl, até aquela hora, pois o couro e a lã que ela vendeu ajudou todos a sobreviverem aos invernos duros. Ela só foi pega usando magia uma vez. Apenas uma vez. É o poder que assusta as pessoas, e seu medo os move para a raiva. Rose diz que mesmo assim, foi a Emily que ensinou isso tudo para o Howard. Emily diz que realmente todos acham que o Howard fez isso, mas ela não se importa. Não é por ela que ela trabalha na magia. Ninguém pode salvar o mundo sozinho, então ela está deixando todos saber como. Emily pode ser uma bruxa, mas a maioria das pessoas não são. Foi por isso que ela começou a estudar ervas e curas. Mesmo uma bruxa não consegue salvar alguém de uma doença terminal com magia. Mas se ela compartilhar seu conhecimento com todos, eles também podem colher os benefícios de algo que é quase magia. Emily era o tipo de pessoa que estava disposta a compartilhar o que ela tinha com o mundo, apesar do fato desse mesmo mundo odiar e caçar seu povo. Emily pediu para Rose sentar. House não iria para casa naquela noite, então está na hora da aula. Já fazia um tempo que elas não tinham isso. Empolgada, Rose perguntou o que a Emily iria ensinar para ela hoje. Emily estava sempre tentando ensinar coisas úteis para ela fora da vista do Howard. Ela não era muito mais velha que a Rose, mas era madura para sua idade, e ensinou várias coisas ótimas para a Rose, como fazer simples remédios naturais, conta de adição e subtração, e até ensinou tudo sobre dinheiro. Surpresa, Rose comentou que esse tempo todo ela pensou que a moeda de prata era a que mais valia. Emily disse que também nunca foi para a escola, então tudo que ela pode ensinar são coisas simples. Seria ótimo se uma delas soubesse como ler e escrever. Mas Rose vai memorizar tudo que a Emily ensinar a ela. Ela é ótima nisso, e todas as lições da Emily são importantes para ela. Todas as coisas simples que a Emily ensinou a ela foram um clarão na vida dela. O mundo da Rose gradualmente se expandiu com o conhecimento que a Emily deu a ela, até finalmente Howard não ser mais tudo o que ela conhecia. Emily disse que nem todos são capazes da magia, mas terá uma hora quando eles precisarão do poder da Rose. Emily se tornou uma melhor amiga, uma irmã amável e sua única família. Mas se o poder de uma bruxa não é passado por linhagem sanguínea,
Então como se torna uma bruxa? Emily disse que ninguém sabe. Mas Rose disse que ela era uma bruxa. Ela se tornou uma de repente, da noite pro dia? Como aconteceu? Quais são as condições para se tornar uma? Emily perguntou se a Rose queria se tornar uma bruxa. Rose disse que é claro que não. Ela apenas estava curiosa. Mas Emily não tem certeza se acredita nisso. Bem, Emily não sabe os detalhes, mas as bruxas dizem que o sangue de uma pessoa, um pedido e um bocado de magia são as condições para se tornar uma bruxa. Só que Rose não entende o que isso significa. Emily repete que ela não tem certeza, mas isso é o que dizem. Mas se a Emily não tem certeza, então isso significa que as condições dela foram cumpridas sem ela saber? Um dia ela só se tornou uma bruxa? Emily diz que sim. E Rose pergunta quantos anos ela tinha quando aconteceu. Emily responde que 6. Rose percebeu que então a caçada das bruxas já tinha começado. E pergunta para Emily se ela quis se tornar uma bruxa. Emily diz que é claro que quis. Sua vida ficou mais difícil depois daquilo, e sua mãe estava perturbada. Mas ela não estava. Emily não pode dizer exatamente como se tornar uma bruxa, mas ela pode ao menos falar sobre a importância de se comer bolo naquela noite. Rose fica feliz ao ver que o bolo já está pronto e pergunta se tem algum significado por trás de comer o bolo. Emily responde que na noite de Walpurgis tem. Dizem que se fizer um pedido sobre o bolo, Walpurgis irá realizá-lo. Esse é o sangue de uma pessoa. E acendendo essa vela e fazendo um pedido para Walpurgis, elas têm seu único pedido. Rose diz que não fazia ideia que essas tradições tinham tal significado. Ela só pensava que era uma desculpa para comer bolo. Mas ela pergunta sobre a parte da magia. Isso se refere ao pedido se tornando realidade? Ele pergunta para Rose se ela já fez algum pedido sobre um bolo. Rose responde que, embora ela faça pedidos o tempo todo, nunca fez sobre um bolo. Rose não pediu para Walpurgis apenas enviar alguém para segurá-la, não importava quem. Rose ficou encarando Emily, então Emily perguntou o que foi e como estava o bolo. Naquele momento, Rose percebeu que o Walpurgis realizou o pedido dela. Embora tenha sido um pedido feito por uma criança insignificante e não sobre um bolo, o Walpurgis deu exatamente o que ela pediu. Naquela noite, dessa vez com o bolo na sua frente, Rose fez outro pedido para o Walpurgis. Ela pediu que o Howard não voltasse naquela noite. Mas dessa vez, o Walpurgis não respondeu às orações dela. Não era que ela queria que ele se fosse para sempre. Os ataques aéreos podem não ter sido capazes de penetrar o bunker subterrâneo deles. Mas Howard sempre achava um jeito de arruinar o pouco de diversão e paz que elas tinham. Ela não se importava se eles ganhariam a guerra ou não. Afinal, sua vida sempre foi uma guerra. E não fazia tanto tempo desde que declararam guerra ao Império. Desesperada, Emily batia na porta, pedia para Rose abri-la e implorava para Rose falar com ela. No inverno do 16º ano da Rose, a menstruação dela parou de vir. Rose está perguntando para o Connor qual daqueles vestidos ele acha que combina mais com ela. Connor diz que isso é a escolha dela, então por que a opinião dele importa? Rose diz que quanto mais opiniões, melhor. Connor diz que então ela não deveria ter expulsado as camareiras. Rose diz que essa será a última vez que ela irá se arrumar bonitinha na vida. Então ela queria fazer isso sozinha. Ela quer garantir que ele seja o mais bonita possível. Então só pede pro Connor dizer o que ele acha. Connor diz que não é útil. Mas Rose pede para ele apenas dar uma olhada, enquanto vai tirando a roupa, para espanto do Connor, que diz que certamente ela não vai se despir. Mas quando ele vê o corpo dela, fica espantado, pois ela está cheia de cicatrizes
por todo o corpo. Rose pergunta qual é o problema. Ele já viu aquilo tudo antes. Connor se lembra dela falando que era uma mulher tão pequena que ele achava mesmo que ela poderia ter matado um homem tão grande. Então ele pergunta com que frequência o marido batia nela. Rose responde que quase todo dia, talvez. Quase até a morte, mas nunca tão perto disso. Mas por que ele está perguntando do nada? Connor diz que isso não é importante agora. Então ela pede que ele diga qual vestido ela deveria usar. Vestido branco não, porque ela provavelmente derramaria algo nele. Então sobra esses 3. Qual desses ele gosta mais? Connor diz não achar que ela queira a opinião dele. Mas Rose diz que se ele não escolher um, ela vai pelada. Assim ele acaba escolhendo amarelo. Rose pergunta se o vermelho e o azul são feios. Mas ele diz que não é isso. Ele só não gosta deles em particular. Rose diz que ela já decidiu então. Na verdade, o favorito dela é o azul. Então ela vai com esse vestido. Connor não entende porque ela perguntou pra ele então. Rose diz que vai se trocar rapidinho. Mas Connor acha que esse é outro motivo pelo qual ele não gosta da cor azul. Connor comenta que os jornais nunca mencionaram nada sobre ele bater nela. Rose diz que é claro que não. E esse é exatamente o motivo pelo qual ela contou a ele a versão dela do que aconteceu. No primeiro momento em que Rose foi prendida, o império inteiro acusou de ser uma bruxa, sem sombra de dúvidas. Ninguém queria escutar a triste história de uma mulher que era rotulada como uma bruxa. Eles estavam meramente esperando pelo dia da execução dela. Pensando nisso, foi bem estranho. Os artigos sobre ela eram inúmeros, mas ninguém nunca contou a história do marido assassinado. Howard era um homem no final dos seus 30 anos. Um médico comum e gentil dos subúrbios, assassinado por sua própria esposa. Essa era toda a informação sobre ele que poderia ser reunida pelos jornais. Enquanto cada pequeno detalhe da vida da Rose estava sendo secado e disposto para todos verem, os jornais estavam em silêncio quando se tratava de seu marido. Havia simplesmente uma descrição de uma vítima inocente que foi assassinada por uma bruxa. De acordo com a lei, todos os prisioneiros são inocentes até que se prove o contrário. Mas e esse caso em particular? A ré não teve nenhuma oportunidade de contar seu lado da história. É claro que havia evidências o suficiente para provar que ela assassinou o marido. Mas alguém não deveria ter perguntado o que aconteceu com ela? Uma pessoa, pelo menos, não deveria ter escutado ela? Connor diz que ela deveria ter testemunhado no tribunal sobre ser abusada, mesmo se tivesse voltado contra ela. Rose pergunta que diferença teria feito, e Connor responde que pelo menos não iria ter rotulado ela como uma bruxa. Rose comenta que eles estavam muito ansiosos para matá-la apesar disso. Mas tanto faz. Ela não se importa. Ela já está acostumada a ser odiada por pessoas que mal conhecem ela. E de qualquer forma, está tudo acabado agora. Mas o que deu nele? Agora está do lado dela? Quando ela tentou convencê-lo, ele não quis escutar. Agora que sabe pelo que ela passou, sente pena dela? Rose está tendo dificuldades para fechar o vestido. Então Connor diz que vai chamar o empregado da cabine para ajudá-la. Rose diz que não quer que ele faça isso, o que deixa Connor completamente confuso. Rose explica que escutou em algum lugar que os homens deveriam ajudar suas parceiras a se preparar para festas assim. Connor é o parceiro dela essa noite. Ele se lembra? Então o trabalho dele é ajudá-la com o vestido. Connor acaba aceitando seu destino. E Rose diz que ele precisa fazer um lindo laço, não um nó esquisito de soldado. Connor diz que ele sabe,
pois não é um idiota. Olhando as feridas nas costas dela, ele se pergunta como ela se tornou sobrevivente tão tenaz. O que é que acende a chama dentro dela? Porque ele não consegue pensar em nenhuma coisa. Rose comenta conseguir ver nos olhos dele o quanto ele sente pena dela. Connor diz que essa é só a opinião dela. Rose pergunta por que então ele está sendo tão gentil com ela de repente. Primeiro, ele deixa ela sem algemas, e agora está levando ela para uma festa. Ele não precisa inventar uma desculpa. Ela está feliz que ele sinta a pena dela. Connor diz que pensou que ela odiaria ter os outros sentindo pena dela. Mas Rose diz que de alguém por quem ela tem uma queda é melhor do que odiá-la. Por fim, ela diz que ele estava certo. O amarelo é melhor. Connor comenta que ela acabou de falar que preferiu o azul. Mas Rose diz que, no entanto, ele não cobre as cicatrizes dela. Nenhuma senhorita apropriada teria cicatrizes assim. Ela estaria anunciando para todos que é uma prisioneira. Além disso, ele gosta do amarelo. Pegando algo, Connor diz que não importa o que ele gosta. Ela deveria vestir o que quiser. Rose diz que a opinião dele é importante para ela. Mas então, quando se aproxima, coloca um chalezinho em seus ombros e prendendo com um broche. Então diz que agora ela está coberta e pergunta se está feliz. Rose reconhece aquele broche. Ele estava usando isso em todos os panfletos. Todos os membros da Força Aérea usam isso. Significa vitória, certo? Isso não é um pouco demais para uma prisioneira como ela? Ele tem certeza que está tudo bem? De qualquer forma, agora ele já deu a ela, então nada de pegar de volta. Esse é algum tipo de ato inconsciente de rebeldia contra o Império? Ou é mera pena que ele está sentindo? Apesar disso tudo, se ele precisa enrolar ela em algo, ele prefere muito mais que seja isso do que correntes. Agora, eles já estão prontos para ir. De braços dados, Rose pergunta se ele está mesmo deixando ela vestir aquilo. Mas ele não gosta dela. Então ela pergunta se ele está planejando jogar aquilo fora ou algo assim. E se ela pode só ficar com ele. Mas Rose está completamente enganada. Ele não desgosta dela nem um pouco. Mesmo que ela tenha sido rotulada como uma bruxa, ainda tem tantas pessoas que gostam dela. E ele é uma delas. Eles saem e Henry diz que finalmente. Henry pergunta se ela deu em cima do Connor de novo. Mas Rose diz que foi uma senhorita perfeita. Ela então fica animada ao ver a Layla, que fica fofa até com uma máscara. Layla abraça a Rose, dizendo que ela está tão bonita que ninguém vai saber que é ela. Mas considerando que isso deveria ser um baile de máscaras, onde está a máscara do Henry? Henry diz que é algo estúpido. Então, toda tristonha, Layla pergunta se está estúpida. Henry nega e diz que ela está fofa. Mas ele ficaria estúpido, pois é grande demais. Layla grita que ele está mentindo e que está apenas assustado demais para cobrir seus olhos. Henry grita que ela não pode dizer isso. Mas Layla grita que ele está doente e não deveria manter isso em segredo. O médico disse que todos deveriam saber para que possa ajudar. Connor diz que a visão pode ser afetada quando se voa em jatos de combate. Isso é normal. A pressão é muitas vezes maior do que no chão. Então o sangue sobe para a cabeça e as coisas ficam embaçadas. Henry pergunta por que o Connor está tão determinado a tratar ele como se ele tivesse um problema. Connor diz que porque ele tem. Henry não suporta alturas grandes, mortes e nenhuma máscara. Rose se lembra do que Maria disse. Guerra deixa as pessoas doentes e soldados não precisam perder um membro para se sentirem doentes.
Henry diz que está perfeitamente bem agora. Ele só não quer ficar estúpido. Mas não foi só ele que voou nesses aviões. Então ela pergunta pro Connor se ele está bem. Henry pergunta o que ela está insinuando. Está tentando dizer que o Connor está doente? Rose diz que não foi isso que ela quis dizer. É só que ambos foram pilotos. E Connor também não está usando uma máscara. Então ela estava apenas curiosa. Só que espera um pouco. Quem transformou ele no porta-voz do Connor? Henry diz que o Ian não é como ele. Se o Connor estivesse doente, a vitória deles teria sido inútil. Depois da longa guerra, muitas coisas foram deixadas destruídas. Então eles precisavam de pelo menos uma coisa boa que permaneceu intacta. Ian Connor é o herói de guerra, o símbolo da vitória. E a única coisa que não poderia ser destruída, não importa o quê. Mas isso não seria um fardo pesado demais pro Connor? E se ele estiver doente? E se ele estiver só fingindo estar bem e todos ao seu redor só estão acreditando em sua mentira? Ele não seria sequer capaz de deixar qualquer um saber que está doente. Ele só apodreceria de dentro para fora. Connor está indo para um baile. Então poderia ter ido com uma boa moça de uma família adequada. Mas ele sempre coloca seu dever em primeiro lugar. Então aí está ele se juntando com a prisioneira. Connor diz que é o guarda dela. Então quem mais a observaria? Henry diz que o Connor tem ele. Ele poderia ir com ela e trazer a Layla junto. Mas Connor diz que não confia nele. Henry não acha possível que ele esteja falando sério. E diz também não confiar no Connor. Ainda mais depois do que ele viu aquela manhã. Rose não tem ideia do que aconteceu enquanto ela estava dormindo. Mas lá vão eles de novo. Henry diz que o Connor não é casado. Então ele tem suas dúvidas. Mas Connor pede para ele olhar quem fala. Henry diz que é diferente para ele. Ele é mais novo que o Connor e tem que pensar na Layla. Então não pode se casar. Só que ele não sabe porque o Connor não se casou. Connor deveria conhecer uma boa garota e se casar. Connor diz que já ouviu o suficiente disso do capitão. Então ele não precisa ouvir do Henry também. Assim ele só manda o Henry calar a boca. Depois ele entrega a máscara para a Rose e manda ela colocar. Pois está na hora deles irem. Rose segura a mão dele. Ela não pode acreditar que está mesmo indo. Ainda não é o dia da Santa Walburg. Mas dá para dizer que o festival já começou. Em sua vida inteira, ela nunca participou de algo assim. Na prisão, tudo era cinza. Então ela não fazia ideia de que o mundo podia ser tão colorido. Mas tem tantas pessoas ali. Ela não deve ter problemas se misturando com elas. E seu parceiro é ninguém menos que Ian Connor. Então ninguém nunca suspeitaria que ela é a Rose Walker. Connor manda ela não ficar tão perto dele, pois pode parecer suspeito. Rose diz que está agindo perfeitamente natural, mas pergunta o que acontece se eles forem pegos. Connor responde que eles teriam um problema em mãos. Então Rose pergunta se ele está bem com isso. O que ela quer dizer é que ela não tem nada a perder. Mas ela não pode dizer o mesmo dele. Connor diz que então eles terão que garantir que não serão pegos. E Rose pergunta se esse é o plano dele. Ela não se lembra dele ser assim. Connor instrui ela a não dizer nada, mesmo se as pessoas tentarem falar com ela. Ele irá lidar com eles. Rose só precisa concordar. Então ele pergunta o que ela quer fazer. Rose questiona o que as pessoas normalmente fazem nesses eventos, pois ela nunca foi em um baile antes. Connor diz que elas comem e bebem.
Rose grita que então ela quer bastante álcool e carne. Connor diz que está tudo bem, mas pede que ela fale baixo. Vendo o tanto de bebida que tem ali, Rose pergunta se eles têm que acabar com tudo isso. Connor diz que isso dificilmente seria muito. Por volta do dia da Santa Walpurgis, as pessoas ficam a semana inteira sem bebedando. De acordo com a lenda, as bruxas bebiam até que não pudessem mais se levantar. Então dançavam com o diabo. Essa é a desculpa que as pessoas usam para beber o festival inteiro. Um festival feito apenas de 2 dias para beber e comer. Essa quebra do tabu anima ainda mais a multidão, e as pessoas se sentem livres das algemas da sociedade. Todos se tornam um pouquinho mais liberais, como se fosse magia. Mas mesmo assim, tem aqueles que nunca serão encantados. Connor trouxe algumas coisas para ela comer, mas nada que poderia ser considerado uma culinária exótica. Então ela supõe que ele não irá se arriscar dessa vez. Connor lhe entrega uma taça para ela beber. Mas Rose acha estranho o fato de ter apenas um copo e pergunta se ele não vai beber. Connor diz que é claro que não, pois ele está trabalhando. Rose argumenta que é um festival, mas Connor insiste que está no trabalho. Rose não pragueja, pois não é assim que deveria ser. Se ele não beber, então o plano dela estará arruinado. Rose diz que não é divertido beber sozinha, e se ele não beber com ela, ela vai ficar tão bêbada que ele não saberá o que fazer com ela. Connor diz achar que consegue lidar. Beber demais é uma escolha dela. Ela acabará usando o pouco tempo que tem dormindo ou de ressaca. Rose diz que isso não é suficiente. Ela mal pode molhar os lábios com isso. Connor diz que pegará mais quando ela tiver acabado aquele copo. Tem uma montanha daquilo ali. Rose pensa que isso é estranho. Ela achou que ele tinha ficado mais gentil com ela, mesmo que só um pouco. Isso é irritante. Olhe só o quão perfeitamente calmo ele parece. Ela tem vontade de provocá-lo. Rose então pergunta se eles não têm nenhum vinho de madeira. Ela gostaria de provar um pouco. Talvez haja uma garrafa por ali. Connor disse que não tem. E Rose perguntou se ele tinha certeza. É bem comum, então talvez tenha uma garrafa na cozinha. Connor repete que não tem. E Rose diz duvidar disso. Connor diz que não tem uma garrafa sequer em todo aquele navio. Mas Rose acha difícil de acreditar nisso, já que ele é normalmente colocado junto de comida chique. Talvez eles tenham usado um pouco quando fizeram aquele prato. Connor diz que terão que ir até o fundo do oceano para achar, porque ele jogou tudo para fora do navio. Fruta madeira, vinho de madeira, conserva de madeira e até madeira desidratada. Tudo. Ele jogou tudo fora enquanto ela estava de cama. Rose sabia que ele não seria fácil, mas ela nunca esperou por isso. Eles colocaram de propósito um guarda que ficou louco com a prisioneira louca também? Rose terá apenas que continuar por enquanto. Ela pergunta se ao menos ele bebe, e ele responde que sim. Bem, ao menos as respostas curtas dele são sempre consistentes. Rose sabia que ele deveria, pelo menos, beber álcool de vez em quando. Afinal, ele é um soldado, e soldados bebem como cachorros. Ela pede que ele não entenda mal, pois ela não está tentando ofender os colegas dele. Ela nunca nem viu uma pessoa da Força Aérea pessoalmente. Então ela está se referindo aos outros soldados, tipo aqueles que patrulham as vilas. Quando pergunta se ela está falando das forças reservas, e Rose diz não saber, mas ela acha que sim.
Aqueles soldados que poderiam ser vistos com frequência pelo rio eram todos malditos bêbados. Connor pergunta se então ela tinha uma impressão ruim de soldados, o que Rose confirma. Ela odeia todos eles, exceto Connor. Connor diz que é grosseiro apontar para as pessoas com os talheres, e Rose pergunta se isso é tudo que tem a dizer. Ela agora não odeia membros das forças aéreas. Connor disse que eles lutaram muito e ela confia nele. O que quer que ele diga, ela acredita. Esse vinho é um pouco forte, talvez porque seja vinho de festival. Mas ainda assim, ela consegue aguentar. Ela poderia acabar com uma garrafa inteira sem problemas. Ela só precisa agir como bêbada e tentar fazer ele falar. Pelo menos um deles precisa atuar, ou isso não irá para lugar nenhum. Connor então pergunta por que ela assassinou Howard. Rose pergunta o que ele quer dizer com por que ela matou Howard. Ela não matou. Connor pergunta o que foi que finalmente fez ela estourar. Rose pergunta se ele não fica cansado de perguntar as mesmas coisas. Connor indaga se foi um crime passional, mas Rose não entende porque ele está se incomodando em interrogá-la. Isso tudo já acabou. Connor diz não se importar. Ele ainda quer saber. Rose diz que é besteira. Ela que está bebendo, então por que é ele que está agindo como um bêbado? Já foi tudo resolvido. Então por que ele está se incomodando em perguntar sobre isso? Connor diz que ela está certa. Alguém deveria ter perguntado antes. Rose já disse que não matou ninguém, então chega de perguntas. Não é divertido, e isso deveria ser uma conversa. Então ela pede para ele parar com esse tom de interrogatório. O que aconteceu com aquela voz doce que eles costumavam ouvir no rio, prometendo sempre protegê-los? Não é como se o mundo fosse acabar se ele usasse essa voz enquanto fala com ela. Mas então, Connor tira a taça da mão dela, o que faz ela gritar para ele devolver. Mas ele diz que ela já bebeu o suficiente. Rose pergunta se ele acha que ela precisa da taça para beber. Ela vai beber direto da garrafa. Connor acha que ela é impossível. Rose então resolve pedir uma caneta para ele, o que Connor não entende. Então ela explica que quer pedir um autógrafo do próprio herói. Ela tem certeza que ele já deu muitos autógrafos antes, já que ele tem fãs por todo o Império. Havia um guarda que se gabava de ter um autógrafo do Connor. Ele era muito convencido por causa disso. Connor diz não ter nenhum papel. Então Rose pede para ele assinar a mão dela. Connor diz não ter ideia do motivo pelo qual ela desejaria algo assim. Então Rose explica que porque ela ama ele. Então ele apenas deveria dar um autógrafo a ela. Se ele não tem um pedaço de papel, deveria assinar a mão dela. Com tinta permanente, se possível. Para que ela possa olhar quando morrer. Ela pega uma caneta do bolso dele, abriu ela e entregou a ele. Estendendo a mão, ela pediu para ele fazer logo. Connor se dá por vencido, então pega a mão dela. Ele é um homem engraçado. Ela está sendo completamente ridícula. Ainda assim, ele responde com bastante sinceridade. Quem olharia para eles e pensaria que eles são guarda e prisioneira? Ele parece acostumado a dar autógrafos para os fãs. Rose aposta que ele já fez isso 1 milhão de vezes. Admiração, respeito, fé, dependência. Centenas de milhares de pares de olhos devem ter estado nele a qualquer momento. Todos eles cheios de diferentes emoções. Ele diz que odiava multidões, que achava não ser feito para ser famoso e que alguém tinha que fazer aquilo. Deve ter sido difícil para ele.
Foi ele que consolou o Império inteiro. Mas como ele passou por tudo isso, ele pode ser um herói. Mas heróis ainda são pessoas, afinal. Então ela pergunta para ele sobre como ele passou pela guerra. Como ele não responde, ela acha que talvez ele não tenha entendido a pergunta. Então ela reformula e diz que estava só pensando que devia ter algo ou alguém de quem ele dependia. Um herói precisa de um herói também. Não é como se ele pudesse ganhar força olhando no espelho. Ela pede para ele parar de fugir da pergunta dela. Mas quando ela olha para a mão, pergunta o que é aquilo. Ele está brincando com ela? Isso não é o nome dele. Não é como se ela tivesse pedido por algo grande. Ela só queria o autógrafo dele. Ela pode não saber como ler ou escrever. Mas como ele ousa brincar com ela assim? Isso não é o nome dele. Ele achou que ela não reconheceria o nome dele? Ela pode não saber as letras, mas conhece o nome dele. Ela pode ser analfabeta, mas há uma palavra que ela não tem problema nenhum para ler. Ela viu tantas vezes naqueles panfletos que sua forma está gravada para sempre na mente dela. Ela então pega a caneta da mão dele, depois segura o braço dele e assim começa a escrever na palma da mão dele. Ela pergunta se aquilo está certo e se agora ele acredita nela. O que ele acabou de fazer machucou ela. Ela realmente gosta dele e ainda assim ele tentou enganá-la. Ele então diz que escreveu o nome dela. Rose pergunta o que ele disse. E quando repete que esse é o nome dela. Ela pergunta por que ele escreveu o nome dela. E ele responde que só porque ele quis. Mas ele não quis dizer nada com isso. Rose acha a caligrafia dele muito bonita. E pergunta se então ele escreveu Rose Howard. Connor diz que escreveu Rose Walker. O que Rose acha estranho, pois ele tem chamado ela de Howard esse tempo todo. Mas essa não é a primeira vez que ele usou o sobrenome Walker? Rose Walker. Ela pensou que ele estava pregando uma peça nela. Por que ele não contou a ela? Vendo como ele está encarando fixamente a palma da mão, ela pergunta se a escrita dela é tão ruim assim. Bem, não é como se ela tivesse escrito o nome dele direito. Ela supõe que seja mais um rabisco. Então pergunta se ele quer que ela limpe para ele. Mas fechando a mão, ele diz que depois. Rose não entende se está tão ruim que ele não consegue parar de olhar. De repente, uma música alegre começa a tocar. Rose acha que conhece essa. Tocam essa música todo ano durante o Walpurgis, a Marcha da Bruxa. Ela desconhece essa música, mas ela pega uma garrafa quando fica preocupado, achando que ela vai beber aquilo tudo de uma vez. Mas Rose pede para ele dançar com ela. Connor se desculpa, mas ele não gosta de dançar com bêbados. Rose pergunta se ele acabou de recusar o pedido de uma dama para dançar. E ele se acha um cavaleiro? Connor fica confuso. Então Rose pergunta se ele acha que ela falou exatamente como capitão. Henry diz para ela fingir ser uma prima distante da família dele, pois isso seria melhor do que ela dizer que é uma prisioneira. Então ela acha que isso faz dela uma dama, ao menos durante aquela festa. Ela diz para eles irem logo, pois a música irá terminar. Mas então ele segura a mão dela e diz suavemente seu nome. Só que o clima é quebrado quando ele diz para eles pararem por ali, pois ela está claramente bêbada. Rose diz que nem pensar. A festa está só começando. Além disso, ela está perfeitamente sóbria. Bom, talvez ela esteja um pouco alta, mas ela ainda não pode sair, pois ela ainda não deu uma boa olhada no deck. Connor pergunta se ela não percebe que está enrolando a fala. Mas Rose diz que é para isso que bebem, para ficarem bêbados. Então qual é o problema? Ela quer dançar.
Connor diz que ele não pode dançar. E Rosie diz que essa é a pior desculpa que ela já ouviu. Se ele continuar assim, vai acabar sendo sapeado por alguma dama. Connor diz estar falando sério. Ele só dança a valsa. Rose pergunta se ele está falando sério. Isso é um desperdício de boa aparência. Connor explica que a valsa é a única dança que ensina na academia militar. E depois que ele se formou, passou os 10 anos seguintes voando. Rose percebe que então é por isso que ele ainda não tem uma namorada. Ele não faz o tipo que curte bailes e bares. Ele é o tipo de cara que dança apenas uma vez por obrigação com seu par. Cumpre o mínimo de suas responsabilidades como cavaleiro e vai para casa cedo. Rose pergunta se então, na verdade, ele não está dizendo que não quer dançar com ela, mas apenas que não sabe como. Connor tenta dizer que não é isso, mas segura na mão dele, ela diz que está tudo bem. Ele pode valsar. Eles terão apenas que esperar até que toquem a valsa. Eles podem esperar ali, de frente para um lindo pôr do sol. Ela conseguiu fazer com que ele fosse até ali. Agora ela pode dar uma olhadinha no deck. Só que Connor está bloqueando a vista dela. Ela manda ele sair pra lá, mas ele diz que ela está sendo óbvia demais. Rose ainda nem verificou onde estão os botes salva-vidas. De alguma forma, ela deveria ter feito ele beber. Mas então, segurando o queixo dele, ela diz que ele deveria manter os olhos na parceira. Ele tenta dizer algo, mas ela coloca o dedo na frente dos lábios dele, o impedindo de falar. Ela nunca gostou do tipo tagarela. De repente, algo chama a atenção dela. Ela conhece aquilo. É um violoncelo. Ela já viu um antes. Foi quando a banda militar estava tocando na Praça do Rio. Emily disse o nome do instrumento para ela. Faz muito tempo desde que ela falou sobre a Emily. Na verdade, quase tudo que ela sabe, aprendeu com a Emily. Ela tem estado tão assustada que nem dizia seu nome até então. Foi a Emily que ensinou a ela aquela manobra que salvou a Layla, não Howard. Ela era ligeira e ensinou tudo que a Rose sabe. Rose tem medo que alguém rastreie as coisas até a Emily. Quando pergunta onde está essa pessoa da qual Rose está falando, Emily Howard. Por que Rose foi abandonada? Essa era a última coisa que Rose pensou que ele perguntaria. Ele está curioso sobre como Emily foi capaz de desaparecer sem deixar vestígios? Ou ele suspeita que elas eram cúmplices? Ou é realmente possível que ele pense que ela foi erroneamente acusada por algo que a Emily fez? Rose diz não saber, mas essa é uma pergunta muito pertinente. Connor não entende como nunca perguntaram sobre ela no tribunal. Mas Rose diz que é óbvio, porque ela não estava envolvida. Emily não matou Howard, e Rose não sabe nada sobre o paradeiro dela. Connor diz que isso poderia ter mudado o resultado do julgamento. Talvez se eles mencionarem agora, mas Rose diz que já chega. O que passou, passou. O veredito não será revogado. E ela realmente não sabe de nada. Então ela manda ele parar com as perguntas. Ela já teve o bastante no interrogatório dele. Connor nunca terá respostas de alguém que não sabe nada. É como se ele estivesse encarando bem dentro da alma dela. Ele não sabe que a curiosidade matou o gato? É verdade que ela queria que ele ouvisse o lado dela da história. Mas ela nunca quis que ele se envolvesse tanto assim. Nem queria que ele acreditasse nela. E nessa altura, certamente, ela não está esperando uma nova investigação. Tudo que ela quer é que ele tenha pena dela por um tempo. Assim, ela poderá criar uma oportunidade de roubar a chave dele. De repente, Rose grita, assustando Connor. Ela diz que já teve bastante da raiva dele e pergunta por que ele continua bravo com ela. Mas Connor nega ter feito isso. Rose diz que ele fez sim, e com frequência.
Ele franze as sobrancelhas dessa forma, e é bem assustador. Ela não está acostumada com esse lado dele. Está acostumada com o doce sedutor Ian Connor, aquele que ela sempre via lá no rio. Connor respira fundo antes de dizer que não está bravo com ela, e pergunta como ela gostaria que ele tratasse ela. Rose percebe que essa é a chance dela. Ela diz que apenas como uma amiga da cidade deles, uma amiga que ele não vê há um tempo, e que diz que não viverá muito. Ambos são do rio, ele se lembra? Só que antes que o Connor consiga dizer qualquer coisa, o barco começa a balançar violentamente. Como Rose está de salto, ela tropeça e começa a cair. Logo em seguida, tudo volta ao normal. As pessoas comentam que foi assustador e que elas quase caíram, pois esta foi uma grande onda. Connor, com a Rose em seus braços, pergunta se ela está bem. Ele pede para ela ter cuidado. Eles estão no mar, e em um piscar de olhos, ela pode apenas... Mas Rose pensa que essa é sua segunda chance. Ela não pode arruinar isso. Essa é a melhor oportunidade que ela terá. Assim, ela o abraça com força. Vendo isso, Connor pergunta se ela está bêbada, o que apenas enfurece ela. Ela grita que está, mas e daí? Ela estará morta em alguns dias. Então, ele não pode ao menos deixar ela fazer isso? Rose então pergunta para ele se o exército já forneceu pílulas ou algo assim para ele, como ervas que fazem dormir. Ou melhor, de preferência, algo venenoso. Soldados não guardam tais coisas consigo no caso de serem capturados? Connor pergunta por que o interesse repentino. Então Rose explica que sabe que ele sente pena dela. Então, se ele tiver algo, ela pensou que ele poderia ajudá-la. Connor pergunta o que diabos ela está pedindo. Mas ela promete que não irá se matar enquanto estiver no navio. Então implora que ele lhe dê algo. Ela irá esperar até desembarcar. E então morrerá na Ilha Monte, fora da vista dele. Assim, ambos ganham. Para ele, é missão terminada. Para ela, ela pode morrer sem sofrer. Ele diz que tinha pena dela. Ou ele quer que ela sofra. Obviamente, ela está mentindo até os dentes. Ela não tem absolutamente nenhuma intenção de morrer. Ela só quer abalar essa compostura perfeita dele. O suficiente para agarrar uma oportunidade. Mas será que isso é tudo para ela? Assim ela continua a perguntar se talvez ele odeie ela, assim como todo mundo. Por isso deseja uma morte dolorosa para ela. Rose se pergunta se tem mesmo que ir tão longe. Mas então Connor simplesmente envolve ela em um abraço. Ele diz que sabe que ninguém acreditará nele, mas ele nunca odiou ela. Rose agradece por ele dizer isso. Mesmo que seja uma mentira, faz ela se sentir bem. De repente, a valsa começa a tocar. Pode ter sido apenas por um mísero segundo, mas ela foi abraçada pelo Ian Connor. Henry desmaiaria se soubesse disso. E ele está com um pressentimento ruim sobre aquela noite. Rose pergunta se ele está se arrependendo por estar segurando ela assim. Provavelmente é a primeira vez na vida que ele age tão precipitadamente. Connor pergunta se é isso que ela pensa dele. Rose responde que sim, mas pede que não se preocupe. Connor tem que viver solto e livre, ao menos por um dia na vida. Ele tem que respirar. Connor dá um leve sorriso, o que já deixa Rose encantada. Ela compreende porque os poderosos decidiram fazer dele o modelo da guerra. Quem poderia resistir a esse rosto? Todos estão olhando para eles. Deve ser pelo abraço. Connor diz que está tudo bem e que eles logo perderão o interesse. Rose diz esperar que sim e pergunta se a máscara dela está no lugar certo. Mas ela diz ser uma pena. Se não fosse por ela, ela tem certeza de que ele teria uma noite selvagem. As mulheres nem estão tentando esconder que estão encarando ele.
Rose então pergunta se ele prefere a loira ou a morena. Mas ao olhar para ele, ela fica séria e pergunta se ele nunca esteve com a mulher. Ele manda ela calar a boca. E para ela, isso foi como ter sua pergunta respondida. Ela pergunta se ele está falando sério. Como isso é possível? Ele está brincando, né? Connor manda ela novamente calar a boca. E Rose percebe que ele está falando sério. Connor manda ela falar baixo. As mulheres percebem que eles dois parecem bem íntimos e se perguntam quem é a parceira do Connor. Alguém comenta que ouviu que ela é uma prima distante do Henry. Elas terão sorte de falarem com Connor aquela noite, pois ele não sai do lado dela. Essa conversa chama a atenção de um homem, que se pergunta se o Ian Connor. Connor havia colocado a mão na boca dela para impedi-la de falar. Rose pediu para ele soltá-la e disse que ficaria quieta. Então ele tirou a mão da frente da boca dela. Ele pediu para ela parar de causar problemas e ela concordou. Mas por dentro, ela estava sem acreditar que o galante herói deles nunca esteve com a mulher. Qual é a chance? Ela comenta que isso realmente é uma loucura. Ele é um grande germofóbico ou algo parecido? Não suporta que o toquem? Connor não acredita que ela continua falando disso, mas ele diz que não é um germofóbico. Rose então pergunta se ele gosta de homens, o que ele nega. Bem, pelo menos ele não joga no mesmo time, e isso é um alívio. Enquanto isso, as outras mulheres estão doidas para saber o que eles estão conversando. Então, para finalizar, Rose pergunta se por acaso o amiguinho dele lá embaixo não funciona. Connor diz que ela está deixando ele louco, mas ele nega ter esse tipo de problema e pede para ela cuidar da própria vida. Mas colocando a mão no peito dele, Rose pergunta, nesse caso, que tal ela? Connor não entende o que ela quer dizer. Então ela explica que será a primeira. Afinal, um homem importunando uma mulher para voltar com ele à cabine, fica bem evidente o que está rolando ali. Então, eles devem entrar. Não é isso que ele queria? Ela fará com que vale a pena. Connor agarra o pulso dela e diz que ela não está apenas bêbada, como também está completamente maluca. Ele diz que ela vai direto para dentro, mas se agarra no corrimão, Rose grita que não está bêbada. Ele manda ela ir com ele antes que ele, mas ela se agachou no chão, fazendo birra. Connor mandou ela se levantar, mas ela negou e disse que ele podia arrastar ela para lá se quisesse deitar com ela. Ele diz que ela está bêbada e pediu para ela apenas entrar sem causar uma cena. Ele não quer se arrepender de ter feito um favor a ela hoje. Rose pergunta se ele se arrepende de ter tirado as algemas dela, e ele diz que está quase começando. Ela então concorda em parar e diz que estava só brincando, mas logo se anima novamente ao ver champanhe. Ela diz que só mais uma bebida e promete que será a última. Ela fica super feliz com o champanhe em mãos e diz que, na verdade, está se sentindo um pouco embriagada. Connor então a puxa, pedindo para ela ir ali. Ele assenta e pede para ela ficar ali até se sentir melhor. Ela pode cochilar se quiser, que ele irá carregá-la de volta. Mas é nesse instante que ela vê os botes salva-vidas. Ela enfim achou. Ela tenta se localizar onde está no navio. Na proa, talvez? Nesse caso, ela tem que vir dali, andar cerca de 5 passos para a direita e chegar ao bote salva-vidas. Ela tem que fazer o que for preciso para ele se distrair, pois assim ela pode fugir na calada da noite. Então ela terá que chegar ao bote
o mais rápido que puder, girar a alavanca para baixá-lo e então usar a chave para liberar. Mas ainda falta a chave. Tudo se resume a essa bendita chave. Só que já faz um tempo que ela não vê a chave. Então ela se pergunta onde pode estar. Ela olha para as pessoas se divertindo enquanto ela está ali queimando os neurônios. Ela comenta que parece que eles estão aproveitando. Foi bom que eles sobreviveram à guerra. Do contrário, ela nunca viveria isso. Ela então pergunta como ele se sente vendo a paz restaurada. Afinal, ele foi o herói que salvou eles. Só que quando Connor ia responder a pergunta, alguém se aproxima pedindo licença e dizendo que adoraria saber se era a parceira do Connor. Rose fica surpresa com a aparição do nada desse homem e se pergunta quem ele pensa que é para interromper eles assim. Connor se aproxima, chamando o homem de Gregory, e diz que ela é sim. E pergunta que negócios ele teria com ela. Greg diz que talvez ele só queira conversar com ela, e pergunta o que ela diz. Rose não sabe por que aquele homem está olhando para ela desse jeito. Ela se pergunta se por acaso ele reconheceu ela. Greg diz que não é todo dia que ele encontra o Connor com uma dama tão bonita e que apreciaria se o Connor apresentasse eles. Connor começa a dizer que ela é uma parente distante do Henry, mas o homem o corta, dizendo que sabia que ele diria isso, pois é o que ele sempre diz. Afinal, quantos garotos existem na família do Henry? Embora ele tenha que dizer que é surpreendente ver o Connor com uma dama com a qual parece íntimo. Ele fala para Rose que essa é uma ocorrência realmente rara. Ele está certo que ela está ciente disso, mas Connor é bem genioso. Essa é a primeira vez que Greg vê ele tão amigável com a parceira. Rose quer saber quem é esse homem. Eles se tratam como Sir, então ela presume que ele também seja um soldado. Mas eles não parecem ser amigos. Talvez ele seja um ex-aluno da academia. Connor parece bem desconfortável também, então ela está com um mau pressentimento sobre isso. Greg pergunta se por acaso ela é muda, ou se é excessivamente tímida. Então chama ela para dançar com ele, caso já tenha terminado de dançar com Connor. Rose começa a andar, e Connor pede para ela esperar. Mas então ela enlaça os braços no dele, enquanto se desculpa, mas diz só dançar com homens que sejam tão bonitos quanto Connor. Greg começa a rir, e diz que ela é engraçadinha. Então pergunta o nome dela. Rose fica brava, pois ela falou sério. Se aproximando perigosamente dela, ele pergunta se ela não vai tornar as coisas mais fáceis para ele. Então ele segura o pulso dela enquanto diz para eles dançarem primeiro, pois assim eles certamente irão se conhecer melhor. Além disso, é considerado descortesia dançar apenas com um par. Mas quando entra no meio, mandando Greg parar de incomodar ela e sair dali. Ele não escutou ela dizer não? Connor ainda diz que ele está bêbado e manda ele voltar para a cabine agora. Rose concorda que aquele homem fede a álcool. Greg pergunta se então ele é um malvado novamente. É sempre assim com Connor. Connor pede para ele apenas deixar eles em paz, e Greg fica se mordendo de raiva. Assim, ele explode, gritando que o Connor está sempre bancando seu cavalheiro, enquanto os demais são impróprios e indecentes. Ele manda o Connor não olhar para ele assim, com esse olhar orgulhoso, pois Connor não passa de um bastardo arrogante e insuportável. Connor diz que é o olhar que ele merece. Greg pergunta se isso é porque ele desertou, mas todos já sabem que era a coisa mais sábia a se fazer. Ele pergunta que valor tem a honra para um soldado morto. Todas as mulheres da equipe dele foram feitas em pedacinhos. No entanto, ele sobreviveu e em breve será promovido a general.
ele está vivendo no luxo. Connor pergunta se isso quer dizer que ele se orgulha de usar a glória dos colegas mortos. Greg deveria ter vergonha. Cadetes muito mais jovens que ele tiveram que assumir o lugar dele quando ele desertou. Greg diz tirar o chapéu pro Connor, mas pede para ele olhar para eles agora. Aqueles que ficaram morreram, e o bom amigo dele, o Henry, sobreviveu por pouco, e agora está todo fodido da cabeça. Connor diz que continuar a conversa será perda de tempo, então diz para eles irem embora. Mas Greg manda ele responder a pergunta dele. Quem diabos é ela? Não é do feitio do Connor bajular uma mulher dessa maneira. Assim, ele vai pra cima da Rose, com o intuito de tirar a máscara dela. Ele supõe que terá que verificar por conta própria. Rose está em pânico, pensando que ele vai descobrir. Mas então Connor surge, dando um baita de um soco na cara dele, que chegou a derrubá-lo. Vendo sangue, Greg perguntou como Connor ousou. Connor diz que ela é uma dama da família do Henry, então Greg não irá destratá-la. Mas revoltado, Greg pergunta como ele ousa bater nele e quem diabos ele pensa que é. Mas Connor manda ele se considerar sortudo, pois se fosse o capitão ou o Henry que tivesse testemunhado esse comportamento, Greg teria levado um tiro no rosto, não um soco dele. Rose pensa que o capitão certamente teria atirado nele. Só que eles estão chamando muita atenção. Connor pede para Rose dar licença a ele por 1 minuto, o que deixa ela confusa. Mas no instante seguinte, ele pegou ela no colo. Greg comenta que então o Connor pode ser impulsivo. Connor responde que isso depende da situação. É perda de tempo tentar colocar um pouco de sensatez em alguém como Greg. Rose pergunta quem é aquele homem e se é um amigo dele. Connor responde que um colega da academia. Rose pergunta se ele não é do alto escalão e se ficará tudo bem com o Connor. Connor acha que o Greg reconheceu ela? Ele diz que não é nada com que ela precise se preocupar, pois ele dará conta. Além disso, Greg não é inteligente o bastante. Só que Greg grita perguntando o que faz o Connor diferente. Connor disse que ele tirou vantagem dos feitos dos colegas mortos. Mas o mesmo pode ser dito do Connor. Então como ele ousa menosprezá-lo? Connor abandonou sua cidade natal e a deixou queimar. E então teve a audácia de liderar aquela marcha da vitória posando como herói. Connor pode ir em frente, fugindo e ignorando Greg, fugindo da verdade. Mas no fim, ele é tão louco quanto o Henry. É só questão de tempo até todos perceberem que o Connor nunca conseguiu proteger coisa alguma com sucesso. Rose pergunta pro Connor se ele está pensando no que o Greg disse e manda ele só ignorar aquele cretino. Greg lembra ela do Howard, pois ele era ótimo em se fazer de vítima. Vendo que o Connor não disse nada, ela se pergunta se não foi a coisa certa a se dizer. Então ela resolve perguntar se o Greg foi um desertor, pois Connor diz que ele fugiu. Connor explica que o Greg é o filho de algum general. Ele escapou para Talas e retornou depois que a guerra terminou. Ele está no navio porque quer procurar uma posição na marinha. Rose percebe que então ele é um traidor e pergunta se o exército deixou ele sair impune com isso. Deveriam executá-lo. Mas, como Connor disse, o pai dele é um general. Rose quer saber por que o Connor se incomoda com o que aquele bastardo tem a dizer. E Connor explica que porque ele não está totalmente errado. Rose diz que o Greg está apenas com ciúmes do Connor. Ela inclusive acha que o Connor deveria ter socado ele mais forte. Ela queria que o capitão e o Henry estivessem lá, pois eles não teriam pegado leve com ele. Rose não sabe como é possível alguém não gostar do Connor. O Império inteiro odeia ela, mas ele é um herói. Connor pede para ela não dizer isso, mas ela não sabe o que não deveria dizer.
Connor pergunta como ela pode não acreditar que alguém poderia não gostar dele, mas ainda está tão certa de que o mundo inteiro a odeia. Rose acha isso bem evidente e pede para ele dizer o nome de uma pessoa que gosta dela. Ele consegue? Connor diz que sim, ele consegue. Bem, ele disse que não odeia ela. Então ele gosta dela? Ele não pode dizer que sim, pode? Connor diz que eles deveriam voltar. Está tarde, ela está bêbada e eles já ficaram fora por tempo demais. Mas então, Rose vê fogos de artifício, assim como a Layla falou. Ela pede para eles ficarem para ver. Só um pouquinho. Quase não tem ninguém ali. Connor acaba concordando. Então Rose se senta no chão. Connor tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros dela, alegando estar bem sem aquilo, enquanto ela sempre parece estar com frio. Os fogos então começam. Assim, o céu explode em cores. Rose comenta que isso é fantástico. Aquele foi dos grandes. Tão lindo. Essa é a primeira vez que ela vê algo assim. Mas então ela nota o rosto do Connor. Ele está paralisado, olhando os fogos. Suor escorre pelo seu rosto e ele está ofegante. Ela não sabe o que tem de errado com ele. É igual ao... Talvez ele tenha adoecido durante a guerra e foi transferido. Nem sempre dá para perceber só de olhar para eles. Parece que Connor tem um segredo muito bem guardado, um que supostamente ninguém deveria saber. Rose se lembra do Henry falando que o Connor não era como ele, e que se o Connor estivesse doente, a vitória não faria sentido. Mas agora, entre todas as pessoas, ela sabe. Ela pede para ele se recompor, mas ele continua sentado com as mãos nas orelhas em pura aflição. Ela não sabe por que justo agora. Não tem nada que ela possa fazer. Ela tem que pedir ajuda. Então ela decide que vai buscar o Henry. Só que Connor segura o braço dela e pede para ela não dizer ao Henry. Rose pede para ele pelo menos deixar ela chamar o médico. Mas Connor segura o braço dela com mais força, pois o médico trabalha para o Henry. Rose pergunta se isso é mesmo tão importante agora. Connor diz que ninguém pode saber. Mas Rose não entende por que não. E daí se o Henry souber? Connor diz que o Henry não será capaz de aguentar. Mas Rose diz pro Connor deixar que o Henry decida isso. Ele é louco? Está mal assim e nem ao menos foi ao médico? Está nesse estado por causa de alguns fogos de artifício? Por que finge estar bem? Mas Connor grita que ninguém pode saber. Ele não sabia que alguns foguetes fariam isso com ele. Ele só precisa de 1 minuto. Ele aguentou até agora, então só precisa esperar que isso irá passar. Aguentou? Do que esse idiota está falando? Nem ao menos consegue ficar de pé. Como ela não percebeu? Só porque ele é um herói não significa que não seja humano. São como qualquer um. Heróis também quebram, sentem medo e sofrem. Rose diz que ele deve ter alguns remédios guardados em algum lugar. Algo que o médico dele não saiba. Connor desvia o olhar, e isso já é considerado uma confirmação pela Rose. Então ela pergunta onde eles estão, pois ela vai pegar para ele. Ela manda ele falar logo, pois os fogos estão longe de acabar, e ele mal consegue respirar. Ele não precisa se preocupar com ela fugir, pois ela está bem ciente de que eles estão cercados de monstros marinhos, e ela nem ao menos tem a chave do boy salva-vidas. Além disso, ele jogou todas as frutas maeiras no mar. Ela não vai pedir para que ele confie nela, mas ela é literalmente tudo que ele tem. A menos que ele queira que o Henry ou alguém mais descubra. Está tudo bem ela saber, pois mesmo se ela quisesse contar para todos, ninguém acreditaria nela. O Império inteiro pensa que ela é mentirosa, lembra? Quando pergunta se ela está desapontada que alguém que ela tinha certeza de que era um herói seja na verdade uma bagunça completa. Mas Rose não acha que isso importa agora,
Ele mal consegue respirar. Connor diz que ela é a última pessoa que ele queria que descobrisse. Ele queria protegê-los. Foi por isso que ele entrou no avião. Ele fez tudo o que pôde. Ele não estava mentindo. Ele realmente não estava. Mas então, Rose segurou o rosto dele, como se estivesse tentando confortá-lo. Rose diz que só porque ele não foi capaz de protegê-los, não significa que as promessas dele foram mentiras. Ela não guarda nenhum sentimento contra ele e nunca ficou desapontada com ele. Então ela pede para só dessa vez ele deixar ela ajudá-lo. Ela sabe que ele não quer aceitar isso, mas a realidade é que ela é uma das vidas que ele salvou. Ela seguirá em frente para sobreviver, seja ela uma bruxa ou não, esteja ela dizendo a verdade ou não. Apesar de tudo, ela é a única que ele conseguiu salvar. Rose foi surpreendida com um abraço, mas Connor pediu para eles ficarem assim só por um momento, até que os fogos terminassem. Rose acabou concordando, mas pediu para ele parar de falar e se concentrar em respirar. Connor então diz que pelo menos ele foi capaz de salvá-la. Isso é o que ele continua dizendo a si mesmo, que ao menos ele salvou ela. Agora Rose entendeu. Assim como ele é a fonte de conforto dela, ela é a dele. Há aqueles que devem permanecer fortes, independentemente do que surge em seu caminho, exatamente porque é isso que se espera deles. Quando se tratava do Império, esse pilar de força era o Connor. As pessoas acreditavam que ele era capaz de sobreviver aos horrores da guerra e voltar inteiro, pois ele era forte. No entanto, estão todos errados. Na realidade, ele estava tão sobrecarregado pelo título de herói e da responsabilidade que vinha com isso, que ele se fixa nesse mero rato que fugiu de casa. Mas ele é só um homem. Um homem que encontra conforto em uma prisioneira porque ele anseia pelo lar que foi incapaz de proteger. Ela não acredita que ele tenha suportado isso até agora. Certamente, ele se acalmou um pouco, mas ainda está hiperventilando. Connor começa a dizer que na cabine dele, na segunda gaveta, mas Rose pede para ele não falar. Connor continua a dizer que está destrancada e há um pacote pequeno e marrom. Ele pede para ela trazer para ele. Rose sai correndo. Ela teme que ele tenha enlouquecido. Ela nunca pensou que ele realmente mandaria ela sair sozinha. Ele ficará bem sozinho? O que diabos ele está pensando? Mas ela precisa se recompor. Agora é a hora de se concentrar. Ela não tem um segundo a perder. Ela chegou à cabine dele. Ele tinha dito que na segunda gaveta. Seria essa? Realmente está destrancada. Ela pega o pacote e percebe que é para dormir, mas é apenas uma única dose que foi separada. Fazem isso para prevenir abuso de substâncias. Mas o que diabos ela vai fazer com uma única dose? Ela precisará mais do que isso. Tem mais em algum lugar ali. Ela sente isso. Mas todas as gavetas estão trancadas. Connor é muito minucioso. Mas ela não esperava nada menos. Ela disse para ele deixar ela ajudá-lo só dessa vez. E olha para ela agora. Ele cometeu um grande erro. Só que quando ela tenta abrir uma gaveta, percebe que apesar de não estar trancada, parece que tem algo emperrando. Pode ser uma chave. Ela força mais um pouco e a gaveta sai. Mas ela acaba caindo no processo. Só que ela não sabe o que é aquilo que estava lá dentro. Um livro? Não é como se ela soubesse ler. Então, que serventia teria? Ela não sabe o que é, mas vai colocar no lugar para não levantar suspeitas. Mas então ela percebe que não é um livro. Parece mais um caderno de anotações. Quando ela abre, se depara
com diversas anotações sobre si mesma. Ela não entende por que as fotos dela estão ali. Ele tem reunido informações dela? E o que são esses círculos vermelhos? Parece que ele circulou as mesmas palavras repetidamente. As letras parecem familiares. Então ela compara com o que está escrito na mão dela. Esse é o nome dela. Os círculos vermelhos foram desenhados em torno do nome dela. Isso parece um pouco demais para uma pesquisa de antecedentes. De repente, ela se surpreende com algo. Olhando para algo, ela se lembra das palavras dele de que pelo menos ele foi capaz de salvá-la, de que ele nunca a odiou e de que ele conhece ela mais do que ela pensa. Ele não estava mentindo quando disse isso. Ele foi sincero. Toda a culpa dele virou pena dela. Pelo menos uma vez, ela está realmente feliz por não saber ler. Pois se soubesse, ela olharia aquele álbum inteirinho, pensando em como usar a seu favor. Connor nunca deveria ter confiado nela, nem por um segundo. Ela é tão covarde e desprezível quanto ele disse que ela era. Fugir é tudo que ela sabe fazer. Ela, enfim, encontrou o pacote. Deve ter cerca de 250 gramas ali. Uma dose de pó para dormir são 50 miligramas. Isso é suficiente para fazer alguém com insônia dormir por cerca de 6 horas. Se adicionar mais 25 miligramas, a pessoa irá dormir por 8 horas. Nem todos sabem disso, mas ervas soníferas em pó, algo que é difícil para os civis obterem, são tão potentes quanto qualquer sedativo. Connor nunca imaginaria que ela teria esse tipo de conhecimento. Mas ela era a aluna brilhante da Emily. Ele também nunca imaginaria que ela tentaria roubar o pó para dormir, não apenas as chaves para o bote salva-vidas. Se soubesse, com certeza não teria deixado ela ir sozinha, especialmente em seu estado atual. Pode dormir em incolor e inodoro quando dissolvido. Um punhado bastará. E imagino o que aconteceria se ela misturasse na água e no vinho que todos bebiam no meio da festa. Mas ficará tudo bem. Ele não ficará tão chateado com a traição. Afinal de contas, ele é cercado de boas pessoas, e com o tempo, ele se libertará das correntes advindas do título de herói e viverá uma vida feliz, não tendo mais que depender de alguma bruxa. Ela foi sincera quando disse que queria ajudá-lo e que o amava. Porém, não significa que escolheria ele no lugar da sua própria liberdade. É bem provável que ela morra no mar, mas mesmo assim, ela deixará aquele navio amanhã à noite. Quer ela tenha sucesso ou não, ela persistirá. Ela não vai desanimar. Mesmo que ela lute contra seu próprio coração, não deixará que ele a detenha. Em meio ao fogo de artifício, quando se pergunta quanto tempo faz? 10 minutos? 15? O que diabos ele estava pensando em enviar uma prisioneira com um histórico de fugas, sem algemas, para procurar sozinha na cabine dele? Henry ficará louco se souber. No entanto, não tem como ela fugir. Mesmo que de alguma forma ela encontre a chave para o bote, lá fora está lotado de monstros marinhos, e a maioria da tripulação está armada. Na pior das hipóteses, ela rouba o bote salva-vidas. Mas e depois? Ela não irá longe. Os monstros marinhos provavelmente a alcançariam antes mesmo da tripulação. Não existe uma realidade na qual ela escape com sucesso. Ainda assim, talvez ele estivesse se agarrando a ilusões, oferecendo a ela até a mais remota chance. Um homem nega o pedido do Connor e diz que ele deve transportar a Rose pessoalmente. O povo do Rio depositou sua confiança nele, e agora a cidade natal deles está em ruínas. Não importa que o Connor tenha sido forçado a fazer essa escolha, ele deve assumir a responsabilidade. Connor perguntou se deveria fazer isso pondo a culpa em alguém inocente.
e o homem apenas indagou se a Rose é inocente. Connor disse que sim, ao menos nesse caso. O homem explicou que o Connor só está dando ao público o que eles desejam. Eles querem que o Connor permaneça inocente e imaculado, e que a bruxa pague por seus pecados. Connor escoltando a bruxa pessoalmente para Ilha Monte é o cenário perfeito. 2 coelhos com uma cajadada só. Sacrificar alguns pelo bem maior é precisamente o que uma guerra é em sua essência. Connor suportou bem até agora. Então o homem não compreende qual é o problema repentino dele. O governo foi sempre adepto em pesar os prós e os contras de qualquer decisão. Através da guerra, ele era um componente funcional do dito governo. Ele pensou ter se adaptado completamente aos esquemas. Então por que ele está hesitando agora? O império inteiro a chama de mentirosa. Mas na realidade, ela é muito sincera. Talvez sincera demais. Como ela consegue ser tão sincera e tão vulnerável? Deve pensar que seus sentimentos e seus pensamentos não valem a pena proteger. Ela acredita que as palavras dela não influenciam ele em nada. E ele queria que fosse o caso, pois seria melhor para eles dois. Se matar dentro do navio deve ter sido o plano final dela. Nesse caso, ela nunca deveria ter tentado ajudá-lo, pois quanto mais ela faz, mais difícil para ele deixá-la morrer. Se ela conseguir roubar o boy salva-vidas, que chance teria de sobreviver em um mar como esse? Ele começa a pensar em quais são as chances dela, de fato, de chegar ilesa em terra firme, e se pergunta como ele foi terminar assim. O dia que ele visitou as ruínas do rio foi o dia em que ele viu ela pela primeira vez, em um jornal colado no muro. Parece que estava lá para as pessoas cuspirem e jogarem pedras nele. No entanto, ele se sentiu salvo. Ao menos ela sobreviveu. Só ela. Ele sabia que era ridículo, mas manteve o retrato dela com ele sempre. Ele estava desesperado por algo em que se agarrar. E agora, ele se lembra dela pedindo por algo de preferência venenoso. Rose está voltando, mas Connor ainda não viu. Ele pega a arma, enquanto pensa que escapar é impossível. Ela terá uma morte impiedosa quando chegar à Ilha Monte. Ela sabe que é tarde demais, por isso pediu uma morte menos dolorosa. Se for assim, essa não seria uma escolha melhor? De repente, Rose grita o nome dele. Ela pede para ele ficar sentado, senão ele pode tropeçar e cair na água. E informa que trouxe o remédio dele. Rose pede para lhe dar a mão rápido. Pensando nisso, ele sempre teve uma vozinha na sua mente perguntando o mesmo. Ao menos alguma vez importou para ele se a Rose é ou não é uma assassina? Se ele pudesse voltar no tempo, recusaria essa missão? No caso de outra pessoa ter sido incumbida de levar ela, ele teria feito o impossível para garantir que fosse ele a acompanhá-la? Se pena fosse a única coisa que ele sentia por ela, ele já teria permitido que ela tivesse uma morte mais piedosa, disfarçando o acidente. Mas ele enviou ela sozinha, sabendo bem o que ela procuraria na cabine dele. Ele estava dando a ela um fio de esperança, o suficiente para que ela não tentasse mais se matar. E, apesar disso, procurasse formas de viver, apesar das mínimas chances. Rose não entende porque ele está sorrindo e pede para ele apenas pegar aquilo. Por que ele está olhando para ela assim? Ela disse algo engraçado? Connor diz que isso não é novidade, pois ele está sempre olhando para ela. Rose pergunta se isso significa que ele está verificando se ela vai escapar. Connor confirma e diz que talvez ela não tenha notado. Sarcasticamente, Rose diz que isso é muito profissionalismo dele. Diferente de bancar o herói, ele não foi obrigado a aceitar essa missão. Rose pergunta se ele está se sentindo melhor e se o pó está funcionando. Ao menos isso, do começo ao fim,
foi sua própria escolha. Ele escolheu Rosie Walker. Assim, ele a beija. Talvez essa tenha sido uma escolha feita há muito tempo. Connor então para, e Rose pergunta se foi só isso. Ela então diz que ele não pode provocá-la assim. Ela gostou, então pede para ele continuar. Mas no instante seguinte, ele já está a puxando. Rose grita que amou o rumo que as coisas estavam tomando. Então por que ele teve que estragar? Ela quer mais ar puro. Ela pensa que deveria ter beijado melhor. E pergunta se ele está bem agora. Ela comenta que certamente esse é um remédio bom. Mas por que ele a beijou? De repente ela parece apetitosa? Vendo que ele se mantém em silêncio, ela pergunta se o gato comeu a língua dele e se ele quer que ela o ensine. Quando pergunta se ela precisa ser tão vulgar e pede para ela esquecer. Agora mesmo ele saiu da linha, então ela pode sentir-se livre para bater nele. 2 vezes se desejar. Rose então puxa ele pela gravata e o beija novamente. Connor está confuso. Ele pede para esperar, mas Rose é atacante. Então ele se afasta bruscamente dela. Ela diz que agora eles são kids e pede para eles voltarem lá para fora. Connor diz que está ficando tarde e pede para ela se apressar e ir para a cama. Rose começa a tirar as peças de roupa, mas Connor, sem perceber, diz que se ela não se sentir à vontade para se despir. Só que Rose já está despida e agarrada a ele. Connor não entende como ela se despiu tão rápido. E Rose explica que esses vestidos bonitos são todos iguais. Puxe um laço e pronto. Foi ele quem começou, então ele não pode culpá-la por isso. Connor a lembra de que agora eles estão kids. Então pede para ela parar de bobagens e dormir. Até 5 minutos atrás, Rose estava realmente pensando que ele era sexual. Mas agora, ela finalmente tem uma chance. Connor mal bebeu um gole de vinho. E ele nem ao menos chegará perto da fonte de bebidas enquanto estiver no navio. Assim ele será o único homem de pé quando todos caírem no sono. Então ela tem que aproveitar a chance agora. Assim ela o puxa. Mas ele nem se mexeu. Ela realmente pensou que seria capaz de forçar ele até a cama? Ele manda ela parar de ser ridícula, mas ela o calou com outro beijo. Ela fica dando todo o seu amor para ele, enquanto ele fica mandando ela parar. Como ela não está ficando quieta, ele não tem outra escolha, e acaba enrolando ela em um casulo. Ela pergunta se ele não vai tirá-la dali, mas Connor manda ela apenas ir dormir, antes que ele algeme ela de novo. Rose grita que ele prometeu. E Connor diz que ela prometeu se comportar. Mas olha só para ela. Rose pergunta então por que ele a beijou. É óbvio que ela iria assumir que é o que ele quer. Ele acha ela suja, né? Por isso ele não deseja ela. Connor diz que isso é bobagem e manda ela não dizer isso. Rose fala que não está pedindo muito. Ela quer apenas dormir com ele, ao menos uma vez. Ela diz que ele irá gostar e que pode usar o corpo dela como quiser. Mas ao ver a expressão de raiva no rosto dele, ela retira o que disse e pede para ele não olhar para ela assim. Connor então pede para ela ir até ele. Rose obedece e se senta no colo dele. Connor diz que não está bravo com ela e pede desculpas se ele assustou. Então ele pergunta se ela realmente quer dormir com ele. Rose é pega de surpresa pela pergunta, mas ela responde que é claro. Então Connor pergunta por que ela deseja fazer isso. Rose se pergunta se ele tem mesmo que ser tão cego. Então ela responde que porque ele é o homem mais atraente que ela já viu, está em boa forma e ela tem certeza de que essa é a última chance que ela terá de dormir com alguém como ele. Mas eles têm mesmo que conversar tanto?
Eles apenas tiram a roupa, vão pra cama e o resto acontece. Ele irá amar, ela tem certeza. Claro que ele não sabe, pois nunca fez. Connor pergunta se foi assim que aconteceu com ela, se ela gostou tanto assim. Rose responde que na verdade não, mas os homens parecem gostar. Connor pergunta se ela fez porque queria, e se aninhou no colo dele, ela diz não saber, mas pede para ele esquecer isso, pois ela sabe o que quer fazer com ele. Connor diz que ela precisa de alguém que a abrace e não um homem para dormir. Rose pergunta então por que ele não abraça ela? E o que tem de errado em ela querer dormir com um homem? Ele disse que sente pena dela, então por que não pode apenas conceder isso? A menos que ele realmente sinta repulsa por ela. Connor diz que é claro que não. Se eles tivessem conhecido em circunstâncias normais, talvez passassem a noite de Walpurgis juntos. Mas não com ela nessa condição. Ela está desnutrida, coberta de cicatrizes e parece muito acostumada com as pessoas tratando ela terrivelmente. Talvez ele seja sendo egoísta, mas ele não quer ser apenas mais um desses homens. Connor se levanta e Rose pergunta para onde ele está indo. Ele pega algo e entrega para ela. Rose pergunta o que é, e ele responde que é bolo. Ele pediu um pedaço na cozinha. Rose pergunta por quê, e ele diz que é a noite de Walpurgis. Então ele pensou que iria significar algo para ela. Assim, pega um fósforo para acender uma vela. Rose pergunta se é para ela fazer um pedido, e ele diz que se ela quiser. Rose então fecha os olhos. Ela pede por forças, pois não precisa de mais amor. Ela pede por forças para enfrentar dificuldades à frente, coragem para descartar o conforto e vontade de permanecer sozinha nesse mundo duro. Após soprar a vela, ela pergunta se ele também fez um pedido. Mas Connor pede que ela não se preocupe com ele. Ele vai se livrar daquilo e manda ela ir para a cama. Rose pergunta se eles vão comer o bolo amanhã, e diz não ter graça se somente ela fizer um pedido. Connor pede para ela ficar quieta, pois se ela fizer isso, ele irá se deitar na cama com ela. Depois, já deitados na cama juntos, Rose pergunta se ele realmente não quer fazer um pedido. Não tem nada que ele queira? Connor pergunta por que ela está tão curiosa sobre isso, e diz preferir escutar mais sobre ela. Ele não quer falar dele mesmo. Rose diz já ter contado tudo na noite passada. Connor diz ter certeza que ela consegue pensar em algo mais e pede para ela tentar. Rose pergunta se ele vai escutar, não importa o que ela diga. Connor diz que sim. Apenas pede para ela não mentir para ele. Alguém implorava para Rose abrir a porta e falar com ela. Mas antes que Rose cometesse um grande erro, Emily conseguiu entrar no quarto e a abraçou por trás com força. A porta, que antes estava trancada, foi arrebentada. Emily não entende o que diabos a Rose estava pensando. Então pediu para Rose sair dali primeiro. Mas Rose insistiu para Emily largar ela, pois ela não pode ter o filho daquele cretino. Ela não consegue. Ela prefere só terminar tudo. Então implorou para Emily deixar ela morrer. Abraçando a Rose com força, Emily pediu para ela não chorar. Tudo iria ficar bem, pois ela iria cuidar de tudo. Afinal, ela é uma bruxa, e não uma bruxa qualquer. Rose sabe que ela tem jeito com as ervas, então deve deixar ela cuidar disso, e assim não terá motivo para se matar. Tudo ficará bem, então chega nessa conversa sobre morrer. Com lágrimas nos olhos, Rose se desculpou com a Emily. Mas Emily disse que não tem por que ela se desculpar. Rose diz que está com medo de engravidar de novo.
pois aí ela teria que se livrar do bebê de novo e de novo. E se ela não engravidar, House ficará bravo. Rose não suporta mais. Ela não precisa mais de uma casa. Não uma como essa. E também não precisa do Howard. Então ela sugere para Emily que elas fujam juntas. Ela, a Emily e a mãe da Emily deveriam ir para um lugar bem longe. Só elas três. 3 dias antes, Emily estava falando pro Howard que a mãe dela não estava bem. E era bem sério. Mas Howard apenas cagou para ela, o que deixou ela brava. Mas ela se conteve e disse que precisava de dinheiro. Eles receberam pagamento do mercador uns dias atrás e ela tem algumas economias. Então, ela só precisa de mais um pouco. Só que Howard dá um não seco. Ele não acredita que ela guardou o dinheiro, pois a última vez que ele perguntou, ela disse não ter um centavo. Emily diz que é claro que ela falou, pois sabia que ele gastaria na jogatina. Só que ela entende a situação ao ver o olhar dele. Assim, ela corre desesperada até onde havia escondido o dinheiro e encontra ele vazio. Howard disse que a mãe dela é uma causa perdida e já tem um tempo que está assim. Ela está demorando muito para admitir. Poderia estar trabalhando agora mesmo, ganhando dinheiro para ele. Então Emily concorda com a Rose que não há esperança para elas ali. Rose diz que elas têm que partir imediatamente. Mas Emily disse que ainda não. Rose tem que aguentar um pouco mais. Se for para elas três fugirem, precisam de mais tempo. Elas irão fugir assim que juntarem dinheiro o suficiente. Ela pede para a Rose aguentar só mais um pouquinho. Só que, pelo visto, Howard resolveu a conversa. Na manhã seguinte, quando Howard se levantou, Rose informou que o café da manhã estava pronto. Ele questionou onde estava a Emily, e Rose explicou que ela saiu em busca de algumas ervas. Disse que pode levar um par de dias. Rose só se preocupa dela pegar um resfriado, pois lá fora está frio. House comentou que parecia que elas duas estavam ficando bem íntimas. Elas duas são tão estúpidas como ladrões. Qualquer um acharia que são irmãs. Então ele perguntou se ela tinha alguma novidade sobre um bebê. Coloca a mão sobre a barriga, Rose disse que ainda não. Howard diz que isso é surpreendente e pergunta se ela tem certeza de que não é estéril. Já faz mais de um ano, então que outro motivo haveria para eles não terem um bebê? Emily havia entregado um remédio para Rose evitar a gravidez e instruiu ela a misturar com água e tomar 2 vezes ao dia. Basicamente, aquela era uma erva inofensiva que se tornava veneno sobre as circunstâncias certas. É bem fraca na maioria das pessoas, só causando uma dor de estômago. Porém, para um feto, é letal. Rose não precisava se preocupar, pois ela ficaria bem, mas deveria guardar segredo. Howard não pode ver isso. Rose diz que ele está assustando ela. Ele sabe que ela é perfeitamente saudável. Ela pede para ele não ficar chateado e diz que quanto mais íntimo eles ficarem, maiores serão as chances de engravidarem. Howard concorda e diz que está apenas impaciente. Se preparando para sair, ele diz que vai voltar antes de anoitecer e pergunta se ela consegue se virar sozinha. Ele voltará com seus ganhos rapidinho, então eles poderão ter algum tempo a sós. Ele está se sentindo sortudo hoje. Emily, que estava escondida, vê que ele saiu. Como ele acabou de sair, elas ainda têm bastante tempo. Elas devem arrumar tudo e partir. Ela encontrou algo. Uma vez que elas tenham aquilo, elas poderão ir. Só que então, de repente, ela fica assustada ao ouvir Rose gritar do outro lado. Rapidamente, ela se levanta para ver o que aconteceu. Mas House aparece atrás dela, falando que avisou.
e que sabia que estava com sorte hoje. Assim como sabia que elas duas estavam tramando algo. Ele acha que tem pegado leve com elas recentemente, mas elas aprenderam a lição hoje. Rose está correndo e pedindo por ajuda. Ela vê dois homens, que imagino serem guardas, e pede para eles, por favor, ajudarem elas. Um dos homens pede para ela se acalmar, enquanto o outro pergunta o que aconteceu. Rose diz que o marido dela está batendo nela e pode até matá-la. Um dos homens pergunta se ela está dizendo que uma briga começou e com quem ele está lutando. Rose responde que com a Emily, a filha dele. É então que, para espanto da Rose, eles comentam que parece ser algo importante. Informa que eles não se metem em assuntos de família. Talvez a filha dele tenha roubado algo. Além disso, um homem deve disciplinar sua família ocasionalmente. Em pensar que ele quase desperdiçou seu tempo com bobagem. Mas Rose grita perguntando como ele pode dizer isso? E eles se acham soldados? Uma vida está em perigo. Mas o homem apenas agarra o pescoço dela, enquanto diz que ela é barulhenta. Então ele aposta que o marido dela se cansou dela. Ele deve estar enlouquecendo tendo uma esposa como essa. No entanto, ela é uma coisinha bonitinha. Eles não precisam ficar falando sobre o marido dela. Porque eles não se divertem um pouco? Só os dois. Ele está apalpando ela e se aproximando com um sorriso mal intencionado. Mas para fugir dessa situação, Rose mordeu a mão dele. Ele manda ela parar, mas Rose continua a correr. Então ele manda alguém parar ela. Foi nesse momento que Rose finalmente entendeu o motivo da Emily ainda não ter fugido. Mesmo que elas conseguissem fugir do Howard, não havia ninguém no mundo que as protegeria. Rose pergunta se agora o Connor entende por que ela despreza soldados. Connor diz sentir muito. Ele sabe que é tarde demais para desculpas. Mas ainda assim, ele pede que ela permita ele pedir desculpas por eles. Rose não entende porque ele se desculparia. Qual o sentido nisso? Connor diz apenas sentir muito por não estar lá na época. Rose pergunta se as coisas seriam diferentes se ele estivesse lá. Connor diz que se eles fossem subordinados dele, ele os mataria na hora. Rose não acha que ele quis dizer isso. Mas ele diz que absolutamente sim. Só que Rose sabe que ele odeia matar pessoas. Ainda assim, teria feito isso por ela? Connor responde que já tem bastante sangue nas mãos. Então que diferença faria mais um pouco? Especialmente quando parecia que eles mereciam a morte. Rose diz que só está perguntando. Mas digamos que ele estivesse lá naquela época, ele teria matado House para ela? Rose pede para ele apenas mentir para ela. Ele sabe muito bem o que é que ela quer ouvir. Connor diz que é claro que teria matado Howard. Rose então deitou sobre o peito do Connor. Uma vez Emily disse que todas as dificuldades eventualmente se resolvem num único instante. Ela acabou de confirmar a sinceridade dos sentimentos dele. O equilíbrio entre eles mudou. Agora a balança pesou a favor dela. Vemos que ela colocou remédio para dormir na bebida. Ela nunca irá vacilar, então está perfeitamente bem para ela. Ele começou a confiar nela, mas ela nunca irá confiar nele. Mais tarde, Rose está dormindo, mas Connor continua acordado. Eles estão quase no fim. Quando aquele navio atracar na ilha, a missão dele acaba. Ele nunca deixará ela ir para o mar, já que significaria uma morte dolorosa para ela. Nem poderá fornecer uma morte menos dolorosa, já que ela foi a única morte que ele conseguiu salvar
Ele não queria ver ela morrer. Nem pode permitir que ela seja enviada para a ilha por um crime que não cometeu. Mas é ridículo que foi só os que chegaram nesse ponto para ele se encontrar recorrendo a uma divindade. De repente, alguém entra no quarto, pedindo para o Connor olhar para si mesmo agora. Ele sabia. Connor tem sentimentos por ela. Henry pede para o Connor dizer algo. Depois explica que ele só sabia. Ele teve esse sentimento terrível. E ainda pede para o Connor não pensar que ele não viu eles dois se beijando lá em cima. Ele sabia que algo estava errado pela maneira como o Connor não saiu do lado dela como uma mamãe galinha. Connor diz que já chega. Mas Henry grita que ele deveria ver o jeito como olha para ela. Connor diz saber, o que deixa Henry indignado, pois o Connor não está nem ao menos tentando negar. Ele não entende porque o Connor é assim. Então pergunta desde quando? Já faz um tempo, não faz? Não é nenhuma novidade para o Connor, é? Porque o Connor tem que continuar fazendo isso consigo mesmo. Ele é tão sensato sobre tudo. Então como pode ser tão idiota em relação à vida pessoal? Connor passou 10 anos lutando na guerra. 10 malditos anos. Agora que finalmente tem a oportunidade de aproveitar a vida, se apaixonou por uma condenada. Não apenas uma condenada qualquer, mas uma prisioneira pela qual é encarregada de transportar para a pior prisão do mundo. Connor pergunta o que o Henry foi dizer a ele. Henry pergunta se o Connor ao menos seria capaz de matá-la. E se o Henry atirasse nela agora mesmo? Connor suportaria? Afinal, isso seria bem mais fácil para ela. Muito melhor do que a espera na ilha. Connor agarra o Henry, fazendo a arma cair. Henry diz que ele não consegue. O que diabos eles farão sobre isso? Connor pede para o Henry apenas dizer o que ele veio falar. O que está acontecendo lá fora? Henry explica que eles estão cercados de monstros marinhos. O navio está imobilizado. Só que Henry não tinha dito que estava tudo bem? Henry responde que sim, mas ele não sabe ao certo o que se passa. Por isso ele odeia tanto o mar. O pai dele disse que nunca viu nada igual. Em seus 40 anos no mar, nada igual aconteceu. No entanto, aqui estão eles. E isso não é tudo. Estão enlouquecendo lá em cima, procurando pela Rose. Então ele acha que deveriam devolvê-la para a cela imediatamente. Connor pergunta o que querem com ela. E Henry explica que acha que tudo é feitiçaria. Pensam que ela parou o navio com magia. Eles enlouqueceram. E estão prontos para arrastar ela pelos cabelos. Connor então manda o Henry cobrir ela com algo e levar ela para a cela. Esse é o lugar mais seguro para ela agora. Connor irá cuidar da multidão e do capitão. Henry então pega a Rose e, antes de sair, pede para o Connor ter cuidado. Connor então se veste. Se precisar de uma bruxa com bode expiatório, então ele acha que é hora de um herói aparecer. Connor terá que voltar a assumir o papel do amado herói, de modo a desviar a atenção da Rose. Ele não tem tempo a perder. Ele tem que cuidar disso antes que comece uma revolta. De repente, algo chama a atenção dele. A moeda. Rose não mentiu. Realmente é uma moeda da sorte. Connor está indo a algum lugar. As coisas parecem mais intensas do que ele pensou. Alguém mostra para o capitão diversos pontos vermelhos e informa que são todos monstros marinhos. Connor se pergunta se eles estão respondendo aos detectores de pedras mágicas. Eles não estão conseguindo mover o navio e estão presos ali até aqueles malditos monstros decidirem sair do caminho. Esses monstros são uma espécie cuidadosa por natureza.
Então, um grupo deles vindo até perto de um navio assim nunca aconteceu. Isso é realmente inacreditável. Um homem chama todos de idiotas. Toda essa conversa, como se eles não soubessem o que está por trás de tudo isso. Mas a resposta é óbvia. Isso é tudo graças àquela bruxa. Eles têm que jogar ela dentro do mar. Essa é a única coisa que pode acalmar os monstros. O capitão grita pedindo silêncio. Os passageiros estão a ponto de iniciar uma maldita rebelião. Então eles não devem alimentar o fogo com meras especulações. O homem alega que o capitão só está cobertando a bruxa porque ela salvou a neta dele. Mas vamos ser honestos. Em mais de 40 anos no mar, ele nunca viu algo assim. Então, obviamente, eles enfurneceram o mar ao ousar trazer uma bruxa a bordo. E agora os monstros marinhos estão exigindo um sacrifício. O capitão manda ele parar com essa bobagem de uma vez. Ele acha mesmo que as coisas iriam melhorar se jogassem ela, um ser humano, no mar? O homem diz que ela não é humana. Além disso, ela está indo para a morte mesmo. Ela irá morrer no mar ou na ilha. Não é melhor matar ela do que ver o navio inteiro afundar após ser devastado por monstros marinhos? O capitão grita que aqueles monstros nunca poderão afundar o navio dele. Não enquanto ele estiver a bordo. O homem tenta se opor, mas quando se mete no meio, dizendo que qualquer um que ousar desobedecer às ordens do capitão enquanto estivesse no navio será executado imediatamente. E por mais que esse homem seja o primeiro imediato, isso também se aplica a ele. Irritado, o homem pergunta como Connor ousa tratá-lo dessa maneira. Connor explica que está sob as ordens diretas dos superiores para transportar de forma segura Rose Walker até a Ilha Monte. E esta ordem tem até precedência sobre os desejos do capitão. Isso significa que se ele considerar necessário executá-lo para cumprir a missão, isso está completamente dentro dos seus direitos. Connor ainda acrescenta que já foi provado várias vezes que a Rose não é uma bruxa. Então manda o homem parar de criar problemas. O homem comenta ter achado que somente o capitão estava enfeitiçado por ela. Mas evidentemente esse não é o caso. Só que então Layla entra desesperada na sala, chamando o avô e dizendo que ele precisa ver algo. O capitão vai até a criança, querendo saber o que houve e se tem algo acontecendo lá fora. Com lágrima nos olhos, Layla diz que eles pegaram a Rose. Para entendermos o que aconteceu, vamos voltar um pouco no tempo. Rose acordou sentindo frio e se deparou com Henry ali. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali e onde ela estava. Ele está trancando ela de novo? Mas quando prometeu que ela poderia ficar na cabine até eles chegarem. Henry, ajudando ela a se levantar, disse que não tinha tempo para explicar e mandou ela se apressar. Rose perguntou se alguém descobriu que ela não estava na cela. Henry disse que queria que fosse isso, mas é pior. Muito pior. Rose se pergunta se já amanheceu e por que tem tanto barulho. Além disso, o movimento do navio está diferente. Henry explica que os monstros marinhos cercaram eles. Rose pergunta por quê. Mas Henry pergunta como ele saberia disso e informa que os passageiros querem jogar ela no mar. Rose questiona se eles acham que ela convocou os monstros porque ela é uma bruxa. Henry confirma. Eles alegam que o barco não irá se mover enquanto ela não for jogada ao mar e queimaram ela na fogueira se for preciso. Rose diz que isso não tem graça e Henry se desculpa. Mas ele está ficando maluco. Ele manda ela entrar na cela, mudar de roupa e aguardar ali. Ela não precisa se preocupar, pois ele ficará vigiando. Rose agradece a Deus que ele não viu o pó para dormir. Maria,
que também está na cela, comenta que a Rose ficou bem limpinha e pergunta se ela seduziu aquele jovem. Henry diz que ela seduziu alguém bem mais importante que ele. E sem acreditar, Maria pergunta se o Ian Connor. Então ela parabeniza a Rose, mas pergunta o que ela está fazendo ali de novo e por que não grudou no senhor herói. Rose comenta que nada vem fácil. E após uma breve explicação, Maria percebe que apesar deles terem feito todos aqueles malditos testes na Rose, ainda pensam que ela é uma bruxa. Ela pergunta se a Rose vai ficar ali agora e o que aconteceria se eles viessem encontrá-la. Rose diz que por enquanto ela vai ficar ali. Afinal, o que eles podem fazer com ela atrás das grades? Só existem 3 chaves daquela cela. O capitão tem uma, Connor tem outra e o Henry tem uma. Percebendo que então o Henry irá proteger a Rose, Maria pergunta se ele está preparado. Henry informa ter uma arma, então eles nunca pegaram a chave dele. Maria pergunta o que acontece se eles arrastarem a Rose dali e jogarem ela no mar. O que ela irá fazer? Nadar? Henry manda ela não ser ridícula. Mesmo o melhor nadador da marinha morreria em 5 minutos nesses mares, sem o equipamento adequado. Mesmo se os monstros não engolissem ela, ela morreria de hipotermia. Mas de repente, um forte brilho cega eles. Algumas pessoas apareceram dizendo que imaginavam que encontrariam o Henry ali. Eles podem não ter a chave, mas Henry não é o único com revólver. Vamos lá, quem vocês acham que é? Façam suas apostas. A. Alguém querendo matar a Rose. B. Alguém querendo salvar ela. C. O Greg e sua turma. D. Algum personagem novo. Quem escolheu a opção C acertou, pois realmente era o Greg e sua turma. Rose está com medo que o Greg a reconheça. Greg manda o Henry não tentar fazer nada, ou ele fará um buraco na cabeça dele. Henry diz que eles terão que roubar aquelas chaves das mãos frias e mortas dele. Greg manda o Henry não ser tão dramático, e ainda acrescenta que eles nem precisam das chaves, pois eles vão quebrar o cadeado. Assim ele pede para a bruxa sair quietinha. Do lado de fora, enquanto o Henry está todo machucado, Rose grita mandando eles soltarem ela. Eles testaram ela vezes sem fim, e o resultado sempre foi o mesmo. Ela não é uma bruxa. Ela manda ele ir em frente e fazer um teste agora mesmo. O que o Greg diz que certamente fará. Ele vai fazer o teste mais tradicional de todos, onde ele vai jogar ela no mar e se ela afundar, não é uma bruxa. Mas se flutuar, então é uma bruxa. Rose grita que isso não faz sentido. Se ela realmente fosse uma bruxa, ele acha mesmo que ela estaria ali agora? Ela já teria feito um inferno. Mas Greg argumenta que não tem como eles saberem se o método funciona até eles testarem. Além disso, ela é uma prisioneira que logo irá morrer. Então, de um jeito ou de outro, eles não perdem nada. Greg enlouqueceu de vez, mas os instintos dela dizem que nem todos concordam com essa loucura. Talvez se ela apelasse para a compaixão deles. Mas Greg grita, mandando todos escutarem. Todos conhecem o Capitão Alex muito bem. Ele é um herói que levou várias frotas para a vitória em batalha. Mesmo aposentado, o capitão não deixou os mares. Ao invés disso, ele segue em frente, garante a segurança de todos os passageiros. Contudo, hoje algo fez com que o navio parasse. Quais são as chances que nesse mesmo navio se encontra a bruxa mais famosa do tempo deles? Poderia mesmo isso ser uma coincidência? Uma mulher pergunta se o capitão não se opõe a essa brutalidade. E alguém grita que exatamente.
Eles não podem desafiar as ordens do capitão. Greg diz também achar isso muito peculiar. O capitão é alguém que sempre prioriza a segurança dos passageiros. Então, por que ele seria tão contrário a essa possível solução? Só uma conclusão lógica. É o resultado de bruxaria. Henry grita que o Greg é um covarde, mas logo é silenciado. Um outro homem pergunta se então ele vai jogar uma pessoa ao mar, apesar da falta de evidências. Eles deveriam ao menos assegurar, mas Greg interrompe o homem, perguntando se então ele propõe que eles esperem sentados. Eles não têm ideia de quando os monstros começaram a atacar, mas eles têm que fazer alguma coisa. Eles irão realmente arriscar as vidas deles pelo bem de alguma bruxa? Rose grita que ela não é uma bruxa, mas ela percebe que todos estão paralisados de medo e ninguém escuta ela. Talvez essa vez seja realmente o fim. Houve incontáveis vezes na vida que parecia o fim, porém ela sempre se agarrou na mais ínfima esperança e de alguma forma aguentou. Ela acreditava que sempre tinha um caminho para não desistir. A sorte dela finalmente terminou? Ela se acostumou com a gentileza temporária deles e pensou que eles realmente a protegeriam. Que pena. Ela acha que é mesmo o fim. Mas então alguém grita, chamando por ela. Essa voz é o Connor? Sem chance. Não pode ser ele. Ela deve estar alucinando. Não tem como o verdadeiro Ian Connor vir correndo na direção dela com aquele olhar no rosto, chamando o nome dela na frente de todos. Ele não pode salvá-la. O herói não deve ser visto apoiando a bruxa. Assim, ela é empurrada. Connor tenta alcançá-la, mas as pessoas o seguram. Agora é mesmo o fim. Ela deu o seu melhor. Ela se desculpa com a Emily, pois ela prometeu que elas se encontrariam novamente. Ainda assim, ela durou mais do que a Emily pensou. Elas podem considerar isso como uma vitória da Rose. Tudo acabou agora. Assim, ela cai na água, mas logo flutua. Agora que penso nisso, a pessoa era uma bruxa se flutuasse ou cair na água, porque, em geral, elas eram amarradas a algum peso. Então a tendência seria pessoas normais afundarem. Mas Rose não foi amarrada a nenhum peso. Então o normal realmente seria ela boiar. Rose esperava uma morte instantânea. Mas ao invés disso, ela está congelando aquela água. Ela tem que se recompor, pois não pode morrer dessa forma. Se ela morrer assim, será motivo de riso no Império. Ela quer viver. Ela está tentando continuar flutuando, mas não está conseguindo aguentar mais. Assim ela começa a afundar. Mas então ela fica confusa ao ver que não está mais afundando. Suas costas bateram em algo. Ela não sabe o que está acontecendo. De repente ela é puxada para cima. Connor, agora dentro da água, manda ela se acalmar. Rose diz não conseguir respirar. E Connor pede para ela parar de pânico e olhar para ele. No mesmo instante, ele se aproxima dela e faz uma respiração boca a boca. Assim, ela finalmente consegue respirar novamente. Ela deve estar sonhando. Não tem como tudo isso ser real. Rose, enfim, acorda e ela está deitada em uma cama. Ela percebe que está na cabine do Connor e se pergunta como ela chegou ali. Henry fica surpreso ao ver que ela acordou. Ele vai desesperado até ela e começa a perguntar se ela está bem e se consegue respirar direito. Então diz que vai trazer um pouco de água. Rose pergunta se ele estava chorando, mas ele manda ela calar a boca. Só que claramente ele está chorando. Ele pensou mesmo que ela iria morrer. Rose pergunta que horas são e se é de noite, mas Henry explica que não. Só está nublado lá fora. Mas isso não importa agora. Ela caiu no frio congelante do mar
e quase morreu. Ela parece um cadáver. Ele então diz que vai pegar um pouco de água para ela. Mas Rose não quer nem ver mais água. Ela precisa de remédio. Não tem algo que irá acordá-la? Henry continua insistindo para ela beber pelo menos um gole de água. Mas Rose apenas pede por algo para organizar seus pensamentos. Aquela água fria congelante foi um inferno. Ela morreria por um pouco de água quente agora mesmo. Mas ela batizou a água com aquele pó para dormir. Então ela seria uma tola se bebesse. Rose pergunta o que aconteceu. Eles estão bem com ela de volta ao navio depois de todo aquele escândalo? Henry grita que claro que não. As coisas ficaram loucas depois que o Connor resgatou ela. Quando eles voltaram para o navio, um homem mandou deitar ela, pois ela precisava cuspir a água. Connor pediu para o Henry levar ela para a cabine dele. Mas Greg veio todo irritado, perguntando o que o Connor pensa que está fazendo. Ficou demente? Connor disse que era bom ele ficar de boca fechada, a menos que queira que as armas deles conversem, assim como eles fizeram anteriormente na academia. Embora Henry dificilmente chamaria aquilo de dar um jeito, o pai dele interveio na hora certa e acalmou os passageiros. Ele acha que eles realmente se assustaram quando ela de fato caiu na água. Por enquanto, eles estão bem, mas se o navio não começar a se mover logo, certeza que virão atrás dela de novo. Rose percebe que então não foi um sonho, mas se pergunta a respeito daquele monstro marinho. Connor entra no quarto. Henry pergunta como estão as coisas lá fora, e Connor responde que ruim e piorando. Eles querem que ela volte para a cela. Henry pergunta o que eles vão fazer agora, e Connor manda ele ir lá fora ganhar tempo. Henry tem que fazer o que puder, pois enviar ela de volta para a cela em seu estado atual seria o equivalente a uma sentença de morte. Henry questiona qual é o plano do Connor, mas Connor manda ele fechar a porta. Rose está tentando pensar claramente. Ela não pode simplesmente ficar sentada tremendo, pois ainda não terminou. Ela então comenta que ele deve mesmo ser louco. Pular no mar com todos olhando? Ele poderia ter morrido. Mas Connor diz não se importar. Rose não tem forças para repreendê-lo. Connor então pergunta se ela quer viver ou não. Rose fica confusa com a pergunta, mas Connor apenas manda ela responder. Rose se pergunta qual seria a melhor resposta agora. Uma que ajudasse ela a sobreviver, que ajudasse ela a fugir. Assim ela diz que nunca, nenhuma vez, deixou de querer viver. Connor diz que nesse caso, e começa a tirar as roupas. Espantada, Rose pergunta o que ele está fazendo. Mas ele só manda ela tirar as roupas também. Rose está completamente confusa com isso. Connor pede para ela se apressar, mas ela não entende qual é o significado disso. Connor puxa ela, enquanto diz que se ela realmente não quiser morrer, deve se despir imediatamente. Rose pede para ele esperar, ainda mais considerando que o pó para dormir está na camisola dela. Só que então ela percebe que não está mais ali e se pergunta se caiu enquanto ela estava no oceano. Ela simplesmente não sabe, ainda mais quando a cabeça dela está matando e ela está com bastante frio. Pode ser o delírio dela falando, mas parece que eles estão juntos na cama, abraçados e pelados. Isso realmente está acontecendo? Connor diz que ela queria viver, então manda ela apenas ficar quieta. Ela está congelando. Assim, com certeza, vai morrer de hipotermia. Rose se pergunta
se isso é tudo apenas para salvar a vida dela. Na verdade, ela está começando a se sentir aquecida. Ela não fazia ideia de que tal calor poderia vir de outra pessoa. Porém, por que o coração dela está batendo tão forte, enquanto o dele está perfeitamente calmo? Ele só está segurando ela contra ele como se ela fosse algum tipo de animal. Ela está apreciando o calor, mas tem que se recompor. Logo todos nesse navio cairão no sono. Essa é a primeira e única chance dela, então ela tem que permanecer acordada. Howard grita que pegou uma ladra e pergunta o que é aquilo. Então, elas duas estavam conspirando juntas, não estavam? Mentindo para ele esse tempo todo. Ele aposta que ela pensou que ele era um tipo de idiota, como se ele não fosse notar elas cochichando pelas costas dele. Então é por isso que ele vai bater nela. Ela não está grávida, é? Ele sabe que não foi ideia dela. Aquela peste que convenceu ela, não foi? Mas ela pensou mesmo que iria enganá-lo? Rose pergunta o que ele fez com a Emily. House pergunta se a Rose ainda se preocupa com ela e informa que bateu nela para valer e trancou ela no porão. Ele nem mesmo sabe se ela está viva ou morta. No entanto, ela recebeu exatamente o que merecia. O que Rose planejava fazer com uma peste estúpida como ela? Elas iam escapar juntas? Quem ela pensa que iria proteger uma garota como ela? Ele é tudo que ela tem. Ela quer voltar para aquele orfanato de onde ele comprou ela? Ela está vindo tão bem. Era sempre tão obediente. Ela não quer terminar como a Emily, quer? Quanto às ervas, talvez ela só tenha ficado assustada com a ideia de ter um bebê. Então, ele irá perdoá-la dessa vez. Ele sabe que ela aprendeu uma coisa ou duas com a Emily. Então, ele tem certeza de que eles podem fazer a clínica funcionar sem a Emily. Por que eles não recomeçam só os dois? Ele manda ela pensar bem e com muita atenção sobre o que precisa fazer para sobreviver. Nesse momento, ela finalmente percebeu algo. Howard não queria protegê-la, nem o Connor, nem mais ninguém. Howard disse para ela começar de novo, então ela fará isso. Assim como o Connor não manteve a promessa de protegê-la, claramente existem coisas nesse mundo que não podem ser salvas. Então Howard deve morrer. É o que ele merece. Henry está informando que eles receberam um telegrama do exército através do navio mais próximo. Ele diz que se os monstros marinhos não retrocederem até o anoitecer, eles terão que executar Rose imediatamente. Henry sabe que transportar a Rose de forma segura é uma missão importante, mas eles têm que lembrar que a maior prioridade deles é manter os passageiros seguros e calmos. Deram a eles até o pôr do sol. O capitão continua aguentando, mas no final não poderá fazer nada além de obedecer às ordens. Transferir a prisioneira intacta para a Ilha Monte tinha sido o último pretexto do Connor para proteger a Rose. Mas agora, os passageiros não terão problemas em arrastá-la até sua morte, pois é muito fácil colocar a culpa de tudo na bruxa. Henry começa a dizer que no início, quando ele se tornou piloto, foi por razões ingênuas. Também envolvia seguir os passos do Tenente Leve e do Connor, mas no fim, ele só queria proteger as pessoas. Agora, ele olha para trás e é como se todas as pessoas boas tivessem morrido na guerra, e apenas as más sobraram. Incluindo ele, é claro. Ele não fazia ideia que a Rose era tão odiada. Henry pensou que estava tudo bem se ele a odiasse. Afinal de contas, ele é só uma pessoa. Então ele acabou saindo da linha ao ser ruim com ela. Por isso ele supõe
que seja tão mal quanto o Greg e todos os outros lá fora. É culpa dele que as coisas terminaram dessa maneira. Connor pensou saber tudo sobre ser pressionado pelos outros, e ele supõe que Henry pensou o mesmo de si. Mas a pressão que Rose teve que enfrentar é fundamentalmente diferente de tudo pelo que eles passaram. A extensão da malícia e crueldade que ela sofreu é completamente maligna. Connor diz que se o Henry sente muito, deveria parar de chorar, pois isso não ajuda ninguém. Henry sabe, mas ainda se sente muito mal. Então ele pergunta como ela está. Connor diz que nada bem. Ela não está mais congelando, porém está com febre. Henry coloca a mão na testa dela e percebe que ela está realmente fervendo. Mas ainda assim, eles terão que levar ela para a cela, antes que venham atrás do Connor também. Eles se voltaram contra o Connor, pois pensam que ela o enfeitiçou. Connor diz que eles não estão completamente errados, mas Henry diz que não é hora para piadas. Ela continua muito mal, então Connor pede para o Henry ganhar algum tempo, pelo menos até a febre ceder. Henry diz que vai tentar, e então sai, pedindo para o Connor cuidar bem dela. Connor já vai tirando a roupa. Sentindo a aproximação, Rose acorda e pergunta se é mesmo Connor que ela está tocando. Connor diz que sim e que está ouvindo ela, então pede para ela continuar. É como se Connor tivesse sido esculpido pelos deuses. Agora Rose quer mesmo dormir com ele, mas ele manda ela parar de bobagens. Rose pergunta se ele tem certeza que não é sexual, pois ela está bem ali do lado dele e ele não está tentando nada. Connor pergunta se isso é normal, e Rose diz que todos os caras que ela conhece ficam loucos perto de uma garota. Rose é atraente, então se ela não estivesse doente, talvez ele tentasse algo. Rose pergunta se ele não está só tentando lisonjear ela. Mas quando pergunta se alguma vez ela viu ele fazendo piadas, Rose ri, mas depois fica séria e diz que aquelas pessoas estão esperando por ele lá fora. Elas podem achar tudo isso um tanto estranho e podem até ficar desapontadas com ele. Connor diz que agora é tarde demais para se preocupar com isso. Além disso, ele não se importa. Só que Rose não entende por que ele salvou ela. Connor não é uma pessoa qualquer. Ele é um herói de guerra. Então deveria pensar no que as pessoas dirão. Connor diz que está tudo bem, pois ele nunca quis ser um herói para começar. Ele só fez o que precisavam que ele fizesse. Só isso. Era o modo dele de reparação. Rose pergunta por quanto tempo mais ela tem que aguentar essa febre, e Connor diz que logo ela irá ficar melhor. Ela diz que ele não fazia ideia do quanto ela queria continuar vivendo. Mas agora, ele sabe se ela está dizendo a verdade ou não? Supostamente, ele deveria ser o guarda dela. Então, ele não pode ser tão fofo. Ele pergunta para ela se ela jura que quer continuar vivendo. E ela diz que sim. Então ele diz que nada mais importa. Rose comenta que ele está finalmente enfeitiçado por ela. Mas ele diz que não tem nenhuma novidade nisso. Ela não faz ideia de como ele se sente no momento em que ela disse que queria viver. Ele costumava carregar com ele um retrato dela que ele recortou do jornal. Na época, ele estava em negação. Dizia a si mesmo que só queria algo para se prender, porque ele não tinha mais nada. Ele pensou que talvez tivesse ficado louco. Mas agora ele compreende que não era nada tão complexo assim. Ele só queria conhecê-la. Ela diz que é muito bom ambos estarem em sintonia. Ele realizou o desejo dele. Então, que tal agora trabalharem no dela?
Quando pergunta qual seria o sonho dela, e ela pergunta: que tal um cigarrinho? Mas ele diz que nada disso. Então ela pede para ele deixar ela escutar a voz dele, igual naquelas transmissões que ele costumava fazer. Ela sabe que ele não gosta, mas fará ela se sentir melhor. Uma transmissão particular só para ela. Ele também não faz ideia de como ela se sentiu durante aquela longa guerra e do quanto ela o amou. Connor diz que a guerra acabou. Ela ficará bem e viverá uma vida maravilhosa, então não precisa se sentir culpada de mais nada. Connor se lembra dele perguntando o que desejavam que ele fizesse. Um homem falou para ele dizer a eles onde ele está, quem ele é e que irão protegê-los. Isso era o que as pessoas precisavam escutar. Assim, ele começou a transmissão, dizendo que ali era o rio e que ele era o Ian Connor, o comandante do esquadrão aéreo. Depois pediu para eles não ficarem preocupados, pois o esquadrão aéreo sempre iria protegê-los. Nenhum perigo cairia sobre eles. Eles irão protegê-los, custe o que custar. À noite, Henry volta para o quarto, dizendo que o capitão cedeu, então eles não podem mais segurar. É hora da Rose voltar para a cela. Connor então manda o Henry levá-la e dar um cobertor para ela. A febre abaixou de alguma forma, mas pode ser um pouco frio lá embaixo. A mentira de longa data dele ao povo do rio finalmente acabou. Agora, como a mentira dela vai se sustentar? Uma voz lá longe começa a chamar a Rose. A voz vai se aproximando, até a Rose acordar com o chamado e se deparar com a Emily na sua frente. Rose se levanta em um sobressalto, querendo saber se é realmente a Emily ou se ela está sonhando. Emily diz que ela está sonhando e precisa acordar. Mas Rose quer continuar sonhando, pois se ela acordar, a Emily vai desaparecer. Rose sentiu muita falta dela. Emily diz que, no entanto, Rose tem que acordar para poder vê-la. Rose está quase lá, então não pode desistir agora. Confusa, Rose pergunta se quase lá, e Emily indaga se ela esqueceu. A Ilha das Bruxas, Walpurgis. Existe um lugar que ninguém sabe ao certo se existe, mas dizem que todas as bruxas se reúnem lá para escapar do mundo. Rose havia dito para elas fugirem para lá. Já que Emily era uma bruxa, ela sabia que ela conseguiria. Agora, Emily está dizendo que o Walpurgis fica perto da Ilha Monte. Isso significa que Rose está chegando perto da Emily, e é por isso que agora Emily pode aparecer nos sonhos dela. Mas Rose ainda quer saber se realmente é a Emily e não apenas a imaginação dela. Emily diz que é claro que é ela e pergunta se a Rose achou que ela estava morta. Emily lembra que elas fizeram uma promessa de que se encontrariam de novo. Dificilmente Rose pensou que seria possível. Os últimos anos foram bem difíceis e ela só pensava na sua própria sobrevivência. Ver Emily novamente havia se tornado um sonho há muito esquecido. Rose pergunta por que a Emily não foi até ela antes. Ela sabe quão difícil e solitária a vida tem sido para ela? Emily diz sentir muito, mas Rose tinha que encontrar seu próprio caminho até lá. É a regra para as bruxas. Porém, agora Rose pode se juntar a elas. Ela está quase lá. Emily sabe que ela passou por muita coisa nesse longo caminho. Mas agora só tem que aguentar mais um pouco, que ela está indo até a Rose. Vendo a Emily se afastar, Rose pergunta para onde ela está indo e pede para ela não a deixar. Emily precisa dizer a ela como encontrar o Walpurgis. Foi sempre assim para as bruxas? Emily nem ao menos disse como Rose se torna uma.
Mas então Rose acorda com alguém gritando seu nome. Ela não sabe onde está, mas parece ser a cela dela. De repente, ela é acertada por uma pedrinha ou algo do tipo na cabeça. Rose pergunta quem diabo jogou isso nela e vê que foi a Maria. Maria manda ela se recompor. A última coisa que ela deveria fazer agora é dormir, pois eles tomaram vinho. Vendo que Rose não parece ter entendido, Maria pergunta se ela ainda está sonolenta e informa que ela que fez isso. A cabeça da Rose está doendo, mas ela estava na cama da cabine. Foi tudo um sonho? Ela não está conseguindo diferenciar sonho da realidade. Ela tem certeza de que caiu no mar antes e o Connor a salvou. Depois, ela encontrou a Emily no sonho. Então ela repara que está com cobertor. Aquilo não estava ali antes. Então tudo aconteceu de verdade. Maria pergunta se ela colocou a poção de dormir na água também. E após obter a confirmação, diz que foi um completo desperdício, pois eles trocam barril de água toda manhã. Mas funcionou com aqueles caras ali. Eles tomaram a água da noite passada. E aqueles amantes de vinho também. Essa é a chance da Rose. Todas aquelas pessoas lá em cima estão provavelmente desmaiadas agora. Confusa, Rose pergunta se disse que colocou algo no vinho e se foi por isso que Maria não bebeu nada e continuou acordada. Mas Maria diz que ela não precisou contar. Afinal, Rose estava na cabine do herói, então Maria sabia que ela iria tentar algo. Rose pergunta se ela acha que todos tomaram vinho e Maria manda ela apenas ouvir. O navio está em completo silêncio. Certeza que estavam horrorizados com a ideia de jogar Rose no mar. Então deve ter tomado uma taça ou duas para acalmar os nervos. Maria ainda manda ela olhar ali. Alguém estava esperando ela acordar. Quando Rose olha na direção que a Maria apontou, percebeu que quem estava esperando ela acordar não era uma pessoa, mas um pequeno bichinho. Só que acho que pelo susto que ela levou, não era alguém conhecido. O bichinho começou a descer e parou em frente a ela, que não tem ideia do que seja essa coisa. O bichinho faz um barulho, o que falta matar Rose do coração. Ela se pergunta se isso é um peixe, mas como tem pernas, talvez seja um lagarto. Mas lagartos vivem no mar? Não. Isso tem que ser um monstro marinho. O bichinho começa a se esfregar na perna dela e ela pergunta se ele quer que ela faça carinho. Assim ela começa a afagar a barriga dele, o que o deixa muito feliz. Maria dá os parabéns para ela, pois agora ela tem um bichinho. Rose não sabe o que ele faz ali, nem por que não está atacando ela, já que ela achou que eles fossem selvagens. Pensando nisso, quando ela estava se afogando, aquela criatura empurrou ela para a superfície. Ela se lembra dos passageiros falando que os monstros marinhos cercaram eles e que eles só poderiam se mover se jogassem ela no mar. Com certeza, isso era resultado de feitiçaria. Depois ela se lembra da Emily pedindo para ela aguentar só mais um pouco, que ela está indo até a Rose. Assim ela percebe que eles foram ali por causa dela. Desde o início, todos aqueles monstros marinhos nunca representaram uma ameaça para ela. Sangue de uma pessoa, um pedido, um feitiço. Ela usou magia sem saber? Ela já deve ter se tornado uma bruxa, ou no mínimo está no processo de se tornar uma. Deve ser por isso que essa criatura gosta dela. Ela pode escapar, se reunir com a Emily e ir para Walpurgis. Assim, ela fecha os olhos, enquanto implora para deixarem ela fazer algo. Ela não pode
desistir agora. E então, um brilho começa a envolver as algemas, que se quebram. Ela não pode acreditar que realmente conseguiu. Ela então grita perguntando se a Maria viu isso. Ela realmente é uma bruxa. Esse tempo todo ela foi chamada de bruxa. Mas quem diria que eles estavam certos? Ela realmente pode usar magia. Emily enviou aquela criatura até ela. Agora ela pode ir se juntar a Emily na Ilha das Bruxas. Ela finalmente pode escapar. Tudo que ela tem que fazer é repetir o que acabou de fazer, e ela poderá abrir o portão. Mas primeiro, ela pede para Maria ir até ali depressa. Mas Maria manda Rose não gastar sua energia com ela. Rose diz que não pode simplesmente deixar ela ali. Maria diz que ela pode e irá. Mas Rose alega que se deixar, ela irá morrer. Maria explica que passou sua vida quase toda na cadeia. Ela é a rainha regente ali. Então por que iria se incomodar em escapar? O que ela faria lá fora? Maria gosta muito da Rose, porque Rose é igual a ela. Uma completa mentirosa e uma garota má. Talvez garotas boazinhas vão para o céu. Mas elas, garotas más, nunca serão boas o suficiente. Rose deve ir para onde quiser ir e não deve olhar para trás. E escapar e deixar tudo para trás é o que Rose faz de melhor. De repente, Rose ouve um barulho. Parece que tem alguém tentando abrir a porta da cela dela. Então alguém aparece ali. E é logo o Henry, mandando ela cair fora dali agora mesmo. Acompanhando o Henry pelos corredores, Rose se pergunta de onde ele veio. Graças a Deus, ele não percebeu que as algemas estão quebradas. Mas ela ainda está torcendo para ele não perceber aquele amiguinho lá em cima. Henry pergunta o que diabos aconteceu com todos os guardas e por que todos desmaiaram. Henry estava totalmente preparado para apagá-los. Tentando disfarçar, Rose diz saber tanto quanto ele. Talvez eles beberam demais. Henry chama eles de bastardos preguiçosos. Mas no fim, isso é melhor para eles. Rose pergunta para onde eles estão indo. E ele responde que está levando ela até o Connor. Rose pergunta por quê. Mas Henry diz não saber. Eles estão ficando sem tempo, então ela tem que correr. Rose pergunta se ele deveria estar fazendo isso. Mas Henry grita que claro que não. Ela deveria parar de perguntar o óbvio. Eles trancaram Henry, alegando que ele também foi enfeitiçado. E ele mal conseguiu escapar. Mas bem, eles chegaram. Se ela for por ali, chegará até a casa das máquinas. Ali está o Lorde. Ele está esperando por ela. Rose não entende porque ele faria tudo isso por ela. Mas então ela fica surpresa ao ver Henry chorar. Ele diz que ela é famosa por fugas. Então se ele deixá-la agora mesmo, ela conseguirá escapar? Ela quer tentar? Rose pergunta se ele está perguntando isso com ou sem o aval do Connor. Henry diz não saber. Ele não consegue dizer qual deles está mais lúcido, se é o Connor ou ele. Rose salvou a Layla, então ele tem que retribuir. Uma vida por uma vida. Todos morrem assim que chegam na ilha? Rose diz supor que sim, mas agradece pela gentileza. Henry realmente é um cara bonzinho. Mas ele diz que isso não é verdade. E que ela deveria tentar implorar para o Connor, pois ele acha que o Connor gosta mesmo dela. Ele pode libertar ela, nunca se sabe. Rose pergunta se ele está bêbado, pois está fedendo a álcool. Henry diz que sim, pois ele estava surtando. Mas e daí? Rose pergunta se o Connor bebeu também. Mas Henry diz não saber.
pois, como ele disse, ele estava trancado. Connor não é o tipo de homem que bebe em serviço, mas ele pode ter bebido, considerando tudo que está acontecendo. Por que ela pergunta? De repente, a visão dele começa a embaçar, e logo em seguida, ele está caído no chão. Ela crê que se ela escapar, ele irá se encrencar também, embora não muito, afinal, ele é o filho de um herói de guerra. Ela pede para ele não se culpar muito agora. Ele não é responsável por aquelas mortes. Era apenas um garoto quando a guerra aconteceu. Ele errou um pouco com ela, mas ela acha que eles estão quites agora, certo? Então, dando um beijo na testa dele, ela diz que ambos se ferraram uma vez. Mas então ela vê o bichinho trazendo o cinto do Henry para ela. Ela diz que ele não perde tempo. E colocando o cinto com a arma, ela diz para eles saírem daquele navio. Rose sai, mas até agora não encontrou ninguém. Todos estão desmaiados. Talvez Connor também tenha bebido um pouco de vinho. Mas mesmo que ele seja acordado, Henry disse que ele está trancado. O Império inteiro ficará agitado se ela escapar novamente. Ela estará na capa de cada jornal. Ela tem certeza de que o Connor ficará encrencado, mas ele nunca soube que ela era de fato uma bruxa. Ele não desconfia. O bichinho faz um barulho, atirando de seus devaneios. Ela diz para ele que não é idiota. Não é como se ela estivesse amarelando por causa de um homem. Ela teve que passar por tantas coisas até ali que, se ele atrapalhar, ela pode até atirar nele. Embora ela espere que não chegue a esse ponto. Ela chega até os botes. Não tem ninguém por perto. Agora tudo que ela tem que fazer é puxar a alavanca, baixar o bote e seguir. Ela nunca pegou a chave para o bote. Porém, agora que ela tem esse poder, está certa que consegue. De repente, ela ouve um barulho e rapidamente aponta a arma, enquanto grita perguntando quem está ali. Ela manda a pessoa sair das sombras, a menos que queira virar peneira. A pessoa então se revela, e Rose pensa que ele é realmente o pior. Ela pensou que ele estava trancado na sala de máquinas. Então, por que ele é o único que sobrou em pé? Por que teve que terminar assim? Rose manda ele levantar as mãos para cima, informando que ela tem uma arma. Connor levanta as mãos e pergunta se aquilo é um lagarto. Rose manda ele não dar nenhum passo. Connor pergunta se aquela é a arma do Henry, mas Rose diz que isso não importa. Connor informa que, se for, está cheia de festim, pois Henry não carrega munição de verdade. A mão dele está perto da arma. Rose hesita e então cai no chão, se sentindo frustrada. Ela não pode desistir assim, então resolve usar sua magia para nocauteá-lo. Mas então Connor estende sua arma para ela, dizendo que aquela tem munição de verdade e está completamente carregada. Tudo que ela tem que fazer é puxar o gatilho. A julgar pelo tiro de agora a pouco, ela é definitivamente capaz. Se tremendo, Rose pergunta o que ele está fazendo. Connor levantou a mão dela até a arma ficar apontada para a cabeça dele. Então disse que, se ela teme que ele vá detê-la, é só atirar. Mas Rose grita perguntando se ele está fora de si. Ele quer conversar assim, pois ela irá confiar nele. Rose diz não ter nada para dizer, mas ele diz ter algo a dizer. Ele então estende a moeda e Rose pergunta o que é aquilo. Connor explica que é a moeda que ela deu a Layla. Costumava ser uma moeda, mas agora é um pedaço de magia. Rose se pergunta se pode ter sido isso.
depois de ter achado que tinham trancado ele na sala de máquinas, e pergunta como ele escapou. Connor diz que não trancaram ele, pois ele concordou em jogar ela ao mar. Rose manda ele apenas jogar ela ao mar então. Mas, vendo o silêncio dele, ela percebe que ele mentiu para eles. De repente, ela percebe algo. Agora ela entende por que as coisas foram fáceis. Connor deu aquele vinho para eles, porque acreditou na inocência dela. Acreditou em tudo que ela disse. Porém, ele errou. Acontece que ela é mesmo uma bruxa. Connor diz que agora que ele vê aquela coisa seguindo ela, ele supõe que ela seja mesmo. Deixando a arma de lado, Rose pergunta por que ele está fazendo isso com ela. O que ele quer? A verdade? Ele vai acreditar nela, não importa o que ela diga? Connor diz que não importa, então apenas pede para ela contar. Rose contou tantas mentiras durante tanto tempo que ela nem lembra onde a verdade termina e a mentira começa. Ela é uma mentirosa e uma bruxa. Mas há uma verdade que está vívida dentro dela. Somente uma. Ela é uma assassina. Ela matou Howards. Um aviso. Essa parte contém conteúdo perturbador ou desconfortável, como homicídio, que pode não ser adequado para todos os públicos. Era o segundo dia de confinamento da Emily no porão. De outra forma, era um anoitecer como outro qualquer. Servindo o jantar, Rose perguntou onde o House esteve, e ele respondeu que na cabana. Rose perguntou o que ele foi fazer lá, e Howard disse que ele achou que a mãe da Emily já tinha batido as botas, e de fato ela o fez. Incrédula, Rose perguntou o que ele disse. A mãe da Emily faleceu? Howard disse que ela aguentou bastante. Ele não acredita que ela durou tanto. Que chatice. Rose então pergunta se alguma vez, enquanto esteve de ele na clínica, ele pensou que a vida humana é efêmera. Howard mandou ela parar de dizer bobagens, especialmente enquanto ele come. Mas Rose continuou dizendo que você pode matar uma pessoa apunhalando ou batendo até matar. No entanto, nem sempre é preciso força física. Alguém pode morrer doente, por exemplo, ou até envenenado. Howard diz que obviamente. E Rose pergunta se ele se lembra do que disse uma vez. Ele disse que ela era uma boa garota, diferente da Emily ou da mãe dela, e que ela não era perigosa, porque não era uma bruxa. Mas acontece que se esse foi o único motivo dele ter escolhido ela como esposa, ele cometeu um grande erro. Depois que ela foi para lá, ela esqueceu por um bom tempo. House ia perguntar o que ela estava dizendo, mas começou a tossir antes de conseguir terminar a frase. Entretanto, a verdade é que ela nunca foi uma boa garota, pois na verdade ela é vingativa e sempre guarda rancor. O que ela está dizendo é que ele escolheu a garota errada como esposa. Howard xinga ela, mas logo em seguida o pânico toma conta de suas feições, enquanto o sorriso aparece no rosto da Rose. Então ele cai no chão, enquanto sufoca sem ar. Rose manda ele não se preocupar, que a morte dele não será rápida. Afinal, seria bem justo, né? Ela não precisa de magia nem de muito para matá-lo. Tudo que ela precisou foi se decidir. É chocante o tanto que ela demorou. Howie suplica, mas Rose diz que ele deveria ter matado ela antes de chegar nisso. Ele costumava desabafar e delirar o tempo todo sobre matá-los. Entretanto, ele é muito covarde. Ela supõe que ele precisava delas. Precisava de alguém para suportar as surras e ficar aterrorizado. Mas sabe de uma coisa?
Elas não precisam dele. E ela quer, absolutamente, acabar com a vida dele. Ela vai mandar ele para o inferno, que é o lugar onde ele pertence. E ela não se importa se isso, no final das contas, será um destino ainda pior para ela. Em meus ataques, Howard suplicou. Mas mesmo assim, Rose não teve piedade. Howard disse que ela seria julgada, presa e então queimada na fogueira. Mas Rose não se importava com isso, pois ele não iria viver para ver nada disso. Ele morrerá antes dela. Enquanto isso, Emily estava no porão, quando Rose apareceu para libertá-la. Emily ficou surpresa quando viu a amiga coberta de sangue. Desesperada, ela perguntou o que o House fez com a Rose. Mas Rose pediu para ela não se preocupar, que aquele não era o sangue dela. Ela não estava ferida. Ela matou ele. Está tudo acabado. Mas elas não têm tempo. Emily deve escutá-la. Primeiro de tudo, a mãe dela faleceu. Rose sente muito. Ela acha que foi culpa do Howard. Emily diz que pensou o mesmo. Sua mãe estava em péssimas condições e ela esteve trancada ali. Mas ela já estava preparada para isso. Agora elas têm que correr ou pode se livrar do corpo. Mas Rose segura as mãos dela enquanto diz que elas não podem mais ser vistas juntas de agora em diante. Essa é a única forma de evitar serem presas. Emily teve uma briga com ele uns dias atrás e fugiu. Não sabe nada sobre isso. Percebendo que Rose quer que ela vá sozinha, Emily grita para Rose não ser ridícula. Ela não pode deixá-la ali sozinha. Mas Rose grita que não tem outra maneira. Os credores do Howard logo irão atrás dele. Se elas ficarem juntas e eles descobrirem que Emily é uma bruxa, elas serão executadas imediatamente. Emily precisa fugir para Walpurgis. Ela é uma bruxa, então ela consegue. Rose estará logo atrás. Ela só precisa cuidar de umas coisas primeiro. Emily não precisa se preocupar, porque Rose não vai morrer. Ela promete. Emily abraçou a Rose com força. Rose sempre seria como irmã para ela. Então ela prometeu que voltaria por ela. Assim elas poderiam ir para algum lugar juntas e viver felizes para sempre. Contudo, Rose estava mentindo. Ela não seguiu logo atrás da Emily. E quando os credores do Howard acharam o corpo, ela foi algemada e as pessoas jogaram pedras nela na praça. Dessa forma, Emily teve tempo suficiente para fugir. Cada pessoa exigiu que ela confessasse e fosse punida por seus crimes. Porém, ela não queria. O que aconteceria com ela se confessasse? Ela apodreceria na cadeia como uma mulher que matou seu marido e viveria o resto da vida se arrependendo dos seus pecados? Por que ela deveria? House era o culpado. Ele mereceu morrer. Ela não mentiu. Se a verdade é o que eles querem, é exatamente o que ela vai dar. Assim ela disse que era inocente e que não era uma assassina. Essa era a verdade. Ela se desculpou com a Emily por ter mentido, mas ela não queria curvar a cabeça de vergonha como eles querem. Todos apontaram os dedos, chamando ela de bruxa e assassina. Mas com um sorriso, Rose pensava que eles estavam certos. Ela é uma assassina. Ela esfaqueou Howard 36 vezes. Ela mentiu e enganou o império inteiro. Ela escapou da prisão 2 vezes. Ela é a bruxa de Alcapaz. Se é assim que o mundo a vê, então ela irá permanecer uma mentirosa até o amargo fim. Nada do que ela disser irá mudar algo. Então ela só dirá o que quer. Mesmo que seja uma porção de mentiras que ninguém quer ouvir. Mesmo que seja apenas a verdade para eles dois.
E é esse o final da história dela. Ela não tem mais nada a dizer. Tudo que ela contou foi uma mentira. Como ele se sente tendo sido enganado por ela? Connor diz que normal. E ela pede para ele não fingir. Connor trai as pessoas por ela. Por uma fantasia que iria desmoronar como um castelo de areia antes de uma onda. Por uma covarde mentirosa. Não era o que ela queria. Ele não deveria saber nada da verdade. Iria ser usado por ela, então simplesmente esqueceria ela e retornaria ao seu lugar de direito na sociedade. Era o tipo de final limpo que ela queria. O motivo dela ter contado a verdade foi porque ele entregou sua arma sem hesitação. E porque ela o amou. Mas isso pode mesmo ser chamado de amor? Ele poderia perdoá-la pelo egoísmo? Mas Connor diz que não importa. E a beija. Ele diz que nada disso nunca importou. Rose pergunta se ele é estúpido e não entendeu o que ela disse. Ela matou Howard, exatamente como todos os documentos dizem. Todas as evidências apontam para ela. E ele sabe muito bem que ela fez. Então por que só fugir na verdade? Ele sabia desde o início. Então qual foi o motivo de ter deixado ela enganá-lo? Connor diz que fica feliz que aquela criaturinha está com ela. Todos aqueles monstros marinhos também devem estar do lado dela. E ele agradece a Deus por isso. Mas Rose pergunta se ele não acredita que ela matou Howard. E questiona como ela pode provar. Mas Connor diz para ela não fazer isso. Ela não deve tentar provar nada. Nem para ele, nem para qualquer pessoa. Ela não precisa. A lei do Império dita que a sentença para homicídio seja de 8 a 50 anos. Entre a idade de 17 a 25, ela pagou 8 anos. Ou seja, ela pagou o tempo e agora está livre. Ela não merece cumprir mais tempo do que isso. Agora, ela deve seguir seu caminho e ser livre. Connor pega algumas malas. E Rose percebe que ele antecipou a fuga dela e preparou aquilo. Rose diz que ele é um soldado, um guarda e um herói de guerra. E Connor diz que isso está correto. Ela pergunta se ele não sabe o que dirão sobre ele se ele deixar ela ir. A reputação dele irá ser arruinada. Uma reputação que ele ganhou se arriscando na guerra. A honra não vale nada para ele? Ele não pode simplesmente descartá-la. Ela nunca quis fugir dessa forma. Ela queria traí-lo completamente e então desaparecer. Isso não está indo conforme planejado. Por que ele está fazendo isso? Ele não foi enganado por ela. Ele sabia que era mentira. Quando pergunta por que ela acha que ele tirou as algemas. Colocando ela no bote, ele pede para ela não se preocupar. Ele tem estado louco há mais tempo do que ela sabe. Não é como se as histórias dela tivessem deixado ele maluco de pena. Beijando a mão dela, ele diz que ela perguntou como ele se sentiu sendo enganado. Ele só respondeu que não se importa porque não achou que ela iria acreditar se ele dissesse que gostou. Ele espera que as mentiras dela durem uma eternidade. E que engane não apenas ele, mas todos. Ele deseja que ela minta até que se torne verdade. Dessa maneira, ela sempre estará certa. Ela venceu, mas era um jogo que ela ganharia desde o começo. Rose se pergunta se isso é um adeus, mas ela não queria que fosse dessa forma. Connor diz que a ama. Quer ela acredite ou não, é a verdade. Ele está de fato sorrindo. Sorrindo para ela, por causa dela. Rose grita que se eles voltarem a se encontrar, ela promete não mentir. Tem algo que ela tem que contar. Connor pede para dessa vez ela não ser pega. E Rose promete que eles se encontrarão de novo. Já no mar, todas as criaturas começam a se mover. Devem estar levando ela para o Walpurgis. Se eles apenas continuassem seguindo assim, uma mentira eterna
pode se tornar verdade. O sangue de uma pessoa, um pedido, um feitiço. Ela pede para Walpurgis devolver o poder dela. O poder que foi sempre dela. O poder que foi tirado dela. Um poder que sempre permaneceu dormente dentro dela. É tristeza o que ela sente? Não. Seu coração está batendo depressa demais para ser. Isso é liberdade. Ela irá adiante como sempre fez. E mais uma vez irá superar tudo que tentar quebrá-la. Ela irá sobreviver até todas suas mentiras se tornarem verdades. Para sua eterna vitória. Alguns dias depois, no Palácio Imperial de Malona, a rainha pediu para o Conan entrar. Era muito bom ver ele de novo. Eles não se encontravam dessa maneira desde o tempo que eram cadetes na academia. Então ela pergunta o que o seu velho amigo quer dizer nessa mais do que rara visita. Conan então diz que desiste. A rainha pergunta do que ele desiste. E ele disse que de tudo. Ele pede para ela, por favor, retirar seu título. Dadas as circunstâncias, dificilmente ele é merecedor. A rainha diz que, de fato, o general tem falado sobre o Conor. Se o Conor fosse um oficial qualquer, já teria sido executado sem dúvidas. Entretanto, eles passaram a guerra inteira fazendo do Conor um herói. Então estariam se fazendo de idiotas se o executassem agora. Conor continua dizendo que foi tudo culpa dele e que aceitará qualquer punição. Mas nenhum deles consegue pensar em algo adequado. Aqueles velhos generais quase se esmurraram durante uma discussão. Por isso a audiência foi descartada antes que o caso chegasse à corte marcial. De qualquer forma, chega disso. O que ela realmente quer saber é isso. Ian Conor enfeitiçado. Ian Conor apaixonado pela bruxa. Ian Conor enlouqueceu durante a guerra. Um homem doente. A queda do herói de guerra. O que ele acha dessas manchetes? Claramente, a rainha está adorando. Conor diz não ter uma opinião. Ele supõe que seja doente, então irá ver seu médico logo. A rainha manda ele parar de falar besteiras e diz que está perguntando se o que dizem é verdade. Os tabloides estão enlouquecendo sobre o que supostamente aconteceu entre ele e a prisioneira. E estão transformando isso no romance do século. Ela percebeu que o Conor pretende ficar calado, mas pergunta se ele poderia ao menos contar a ela o que realmente aconteceu. De qualquer forma, não é como se ela tivesse muito poder, mas ela é amiga dele. Eles não devem esquecer o tempo na academia. Mesmo a rainha sem poder seria de alguma ajuda. Ela pode ser rainha somente no título, mas pode ser útil às vezes. Conor diz que não há nada a dizer. Rose Walker novamente conseguiu escapar e ele perdeu um prisioneiro. É só o que tem. A rainha diz que ele acabará em alguma ilha. Isso está quase sacramentado. Conor pergunta se a ilha é Monte, mas a rainha grita que claro que não. Seria uma desonra muito grande colocá-lo na prisão. Eles vão fingir que o Conor está sofrendo de alguma doença insignificante e precisa descansar. Então enviarão ele para alguma ilhazinha não muito distante do continente. Após 10 anos ativos na guerra, ele deveria ficar uns 2 anos de férias em algum lugar bacana. Na verdade, vamos parar de fingimentos. É exílio e confinamento. Ela acredita ser muito duro da parte deles. É uma grande desonra para um herói como o Conor. Isso pode arruinar a carreira dele. Mas ele diz não se importar. Ninguém acredita que todos esses anos de serviço serão destruídos por um caso tão mesquinho. Logo, eles esquecerão. Então deixe que falem. Claro que por um tempo terá um rebuliço. Mas a rainha quer saber no que ele está pensando agora. Conor pergunta se pode ser franco
E ela diz que sim. Então ele diz que 2 anos é muito pouco. Talvez uma década fosse melhor. Ele quer parar. Como ela mesma disse, em alguns anos se esquecerão dele. Então ele irá pedir uma aposentadoria precoce. A rainha pergunta se isso quer dizer que nunca mais vai voar. E quando responde que talvez com um passatempo lá na ilha. Ela acha ele se aparecendo um velhote no final da vida. E isso é um desperdício de talento. Connor explica que as pessoas queimam seu combustível interior em seu próprio ritmo. Ele usou o seu mais rápido do que a maioria das pessoas. Só isso. A rainha diz que para ela, parece que ele está bem melhor do que antes. Parece mais feliz. Mas como ela disse, mesmo a rainha sem poder, de maneira sutil, pode ser útil para um velho amigo. Agora ele pode ir em frente e escolher a ilha que passará o seu exílio. Pessoalmente, ela recomenda aquela ilha. Fica no sul, então é quente e com mar azul. Um autêntico lugar turístico. Ah, e tem aquela também. Mas sem nem pensar muito, Connor aponta para uma ilha no mapa. O que faz a rainha perguntar se ele poderia ao menos fingir considerar a recomendação dela. Connor diz que gostaria de ir para aquela ilha. Mas a rainha diz que não é uma ilha boa para morar. Quase ninguém vive lá. Muito longe do continente e os navios só vão mensalmente. Connor diz que é onde ele gostaria de ir. E a rainha pergunta se ele está escolhendo um mar sombrio infestado de monstros ao invés de um caloroso local de férias. E o fato dessa ilha em particular ser localizada proximamente ao Walpurgis só se encaixa com o gosto peculiar dele. Ela está certa? Mas ela acaba concordando. Apenas pede para ele se certificar que não irá voar para Talas e cair. Connor diz que não tem com o que se preocupar. Ela repete a manchete que dizia a ruína do herói de guerra. Essa não é uma boa capa, pois olhando ele agora, dificilmente parece preciso. Não é uma queda, e sim uma aterrissagem. Vai, Ian Connor. Até a próxima. Connor vê uma fonte. As moedas no fundo indicam que é uma fonte dos desejos. Então ele pega a moeda da Rose e a joga na fonte. 1 ano depois, alguém está dizendo que eles finalmente atracaram. Ele não acredita em quanto tempo levou para chegar nessa maldita ilha. Henry não consegue se acostumar com a distância, apesar da frequência que ele vem. Não queria dizer nada, mas gostei dessa versão do Henry. Agora, por que o Connor iria comprar um lugar na parte mais remota possível da ilha? Toda vez é um pesadelo. Henry começa a gritar, chamando o Connor. Mas então ele percebe que o Connor deixou a porta aberta de novo. Henry pensou que estivesse trancada pelo menos uma vez. Então ele entra dizendo que mandou o Connor manter a porta trancada. Não importa que a ilha seja deserta. Connor pergunta se ele veio para importuná-lo de novo. Henry diz que pelo menos ele vai. Quem mais iria? De qualquer forma, Connor não precisa agradecê-lo. Ele pede para o Connor admitir que está morto de tédio, e ele aposta que o Connor tem ansiado em vê-lo. Connor manda ele parar de falar bobagens. Por ele, Henry pode voltar direto para casa. Mas Henry diz que não tem navio para ele voltar. Ele não consegue se acostumar com o tamanho daquele lugar e pergunta se o Connor se livrou de vez da mansão na capital. Connor diz que é claro. De que serviria aquilo agora? Henry tem pensado sobre o que os moradores locais pensam do Connor. Talvez como algum soldado sombrio e taciturno que veio morar sozinho nessa ilha. Ele se lembra de um homem falando que, assim como Connor pediu, uma casa com vista do mar. Não é ruim para um homem vivendo sozinho. Connor diz realmente está satisfeito. E o homem pergunta
se não é muito simples para alguém na condição dele. Connor disse que nem um pouco. Ele não precisa de um lugar grande. O homem disse que como Connor está só, então ele acha que tudo bem, mas perguntou se ele era realmente solteiro, devido sua boa aparência. Connor disse que tinha alguém. A mulher perguntou por que ela não veio junto. É bem solitário ali, porém é perfeito para um casal recém-casado. Mas, vendo o silêncio do Connor, eles se desculpam, enquanto pensam que é certeza que eles terminaram. Agora, no presente, Connor manda o Henry cuidar da sua vida. Henry diz que só está preocupado com ele definhando sozinho. Connor pergunta como está a reabilitação do Henry. E Henry responde que nada mal. Se ele falhar novamente, terá que navegar com o pai pelo resto da vida. E isso não é uma opção. Ele nunca voltará a um navio. Assim, ele está dando o seu melhor. Ele pode nunca mais ser um piloto, mas não é ruim ser um sargento instrutor. Henry se diverte zoando com os novatos, igual fizeram com ele no passado. Henry então pergunta se o Connor voa, e Connor diz que ele viu a aeronave no jardim. Mas Henry não acha que aquela coisinha seja uma aeronave. Só que para o Connor, se ela voa, então é uma aeronave. Henry pergunta se então Connor já voou nela, mas Connor diz que ainda não. Henry pergunta o que ele está esperando. Parece que está esperando por alguém, pela forma como se mantém arrumado e limpo. Henry então mostra uma foto da Layla. Ela está na escola preparatória para a academia militar. Não aceito um não como resposta. Henry crê que logo ela se juntará à academia. Ele só reza para que ela não entre na força aérea. Ele não tem ideia de onde ela puxou a teimosia. Mas, na verdade, tem outra foto que o Henry quer mostrar. Só que ele está bem seguro se deveria mostrar ou não. Connor fica surpreso ao ver a foto e pergunta onde e quando aquela foto foi tirada. Henry diz que durante um voo de treinamento, um dos novatos virou errado. Foi por acaso. Connor pergunta quem mais sabe disso, mas Henry diz que ninguém mais sabe. O novato entrou em pânico e nem sabe que o Henry tirou a foto. O Santuário das Bruxas, o último paraíso, a misteriosa ilha onde ninguém sem magia chega perto. Ninguém deve saber da localização da ilha Walpurgis. Ninguém pode saber a localização delas, incluindo ele mesmo. Mesmo que naquela ilha esteja alguém que ele deseja ver fervorosamente. Henry acrescenta que no momento em que eles estavam sobrevoando, o painel entrou em pane, então ninguém sabe as coordenadas exatas. Por isso Connor não precisa se preocupar. As bruxas são poderosas. Connor questiona como ele conseguiu sair. Henry diz que foi graças à intuição de um piloto especialista. Com o Connor fora de cena, Henry é o melhor que há. Henry pega a foto da mão do Connor e pergunta se ele quer mesmo que ele queime. Ele já queimou negativo, então Connor não precisa se preocupar. Mas Connor o para e pede a foto. Henry diz que o Connor deveria ver sua cara. Ou melhor, todos os colegas deles deveriam ver. Henry diz que ela está viva e bem. Ele está certo disso. Connor sabe que ela é forte. E nada melhor do que uma foto para alimentar a quedinha dele. Só que então Connor soca o Henry para ele parar de encher o saco. Mas Henry aconselha o Connor a implorar, chorar e fazer o que for preciso caso veja ela novamente, para eles poderem morar como recém-casados naquela ilha. Os moradores nem desgostam de bruxas. A velha religião ainda prospera ali.
Eles rezam para as bruxas por proteção. Então irão aceitar a Rose. Connor manda o Henry parar de bobagens, mas o Henry diz que está apenas dando bons conselhos. Acontece que o Connor é um super fã da Rose. Como ele conseguiu esconder por tanto tempo? Connor manda ele calar a boca e não ser ridículo. Mas Henry pergunta como poderia. Connor não faz ideia do quão divertido é ver ele loucamente apaixonado. Mas, pelo visto, Connor ameaçou ele com a garrafa. À noite, Connor dormia pacificamente, quando de repente acordou de sobressalto e correu para a janela. Olhando para o lado de fora, ele se pergunta se estava errado de novo. Embora muito melhor do que quando estava na capital, a insônia dele persiste. É quase impossível voltar a dormir uma vez que ele acorda. O mesmo sonho, vezes seguidas. Mas é um sonho do qual ele não deseja acordar. É doloroso não poder retornar para ele. No sonho, ele está sempre com ela novamente. É sempre o mesmo sonho. Rose vai até ele a abraça e conta a ela tudo o que queria. Ele tem tanta pergunta para ela, mas no sonho ela nunca fala. Ainda assim, ele continua perguntando, mesmo sabendo que não terá resposta. Ela chegou a salvo na ilha? Faz frio lá? Ela finalmente viu a Emily? Ela está feliz agora? E então ele acaba perguntando algo meio vergonhoso. Se ela se esqueceu dele agora que está feliz. Se ela sente falta dele e se alguma vez pensa nele. Um sonho é só isso. Um reflexo do subconsciente dele. Uma confissão dos seus mais profundos sentimentos. Que ninguém pode ver. Inofensivo. Porém, o que importa é o que acontece após sua enxurrada de perguntas. Um sorriso aparece no rosto dela. Sem indica se ela escuta ele ou não. E ele se perde nele, tanto que não controla mais seus batimentos cardíacos. Ele a segura firme, pele contra pele, enquanto sua boca faminta a beija. Na hora que a respiração dele encurta e seu corpo aquece, ele acorda, sem exceção. Isso tem acontecido toda noite há semanas. Não será diferente essa noite. Talvez uma dose maior de sonífero ajude. Mas o único médico na ilha é irredutível. Diz que não deixaria o Connor se tornar um viciado. Connor nem contou os detalhes a ele. Mas então ele ouve um barulho. Então vai até a janela e se depara com 3 crianças ali. Ele pergunta o que elas estão fazendo ali a essa hora. E as crianças dizem olá. Mas Connor manda elas irem ao inferno com esse olá. Não é hora de crianças estarem fora de casa. Ele manda elas voltarem para casa, pois os pais delas devem estar doentes de preocupação. Uma das crianças diz que eles estão em uma aventura na mata. Connor manda elas fazerem isso durante o dia, mas as crianças alegam que não tem graça nisso. Connor pergunta por que elas estão se aventurando ali, mas as crianças ficam receosas em dizer. Connor imagina que provavelmente é para olhar o avião de novo. E isso se confirma quando as crianças perguntam se podem voar no avião. Connor dá um sólido não e manda elas embora. Afinal, nem caberiam todos. As crianças alegam que tudo o que ele sempre faz é dizer não. E informa que se ele não der uma carona, eles não irão ajudar. Só que Connor não sabe que ajuda seria essa, já que ele nunca pediu nenhuma para elas. As crianças dizem que foram outras pessoas que enviaram eles. E Connor pergunta quem e por que a essa hora da noite. Mas as crianças dizem que só contam se ele der uma carona. Connor não sabe do que eles estão falando. Nenhum aldeão enviaria crianças para afazeres a essa hora. E o navio que o Henry veio partiu 2 dias atrás. Quem mais poderia ser? Connor diz
que eles não podem mentir para conseguir uma carona no avião. Mas a criança grita que não está mentindo. Algumas senhoras vieram ver o Connor e perguntaram onde ele morava. Connor pergunta como elas se pareciam, mas a criança diz não se lembrar. Mas uma das senhoras era loira. A menina diz que não era para ele contar, e o menino percebe que fez besteira. Mas ainda assim, elas falam que as senhoras disseram algo estranho. Falaram que estavam ali para contar eternas mentiras. Assim, quando começa a correr pelas ruas, enquanto procura por ela. Se o que disseram for verdade, então ele pede para ela, por favor, aparecer. Ele bateu na porta de diversas pessoas, mas eles não viram ninguém. As crianças devem ter se confundido. Mas como saberiam esses detalhes? Ele ainda não encontrou em lugar nenhum. Ele vai apenas deitar agora, pois sem chance de dormir. Só que então, o monte na cama atrás dele começa a se mover e uma mão sai debaixo dele. Rose então aparece atrás dele, o abraçando. Ela diz olá, e Connor pensa que deve estar sonhando. Mas quando foi que ele adormeceu? Além disso, essa é a primeira vez que ela está falando. Rose pergunta que cara é essa? Ele não sentiu falta dela? Ela achou que ele ficaria radiante. Connor diz que se for um sonho, ele quer acordar agora. Dói demais quando ele acorda. Então, se ela for um sonho, é para ir embora. Rose pergunta se agora que ela está ali pessoalmente, ele não acredita. Ele sabe o que ela teve que fazer para chegar ali e está dizendo para ela ir embora? Ela dá um beijinho nele e depois pergunta se ele se lembra que eles prometeram se ver de novo. Então diz que ama ele e agora pode dizer claramente. Ela foi ali para dizer isso. Acho que alguém escorregou. E assim eles acabaram deitados na cama, com ele sobre ela. Rose disse que a Emily está lá fora e perguntou se ela pode falar para ela entrar. Connor concordou. Rose disse para ele preparar um chá, porque está frio lá fora. E novamente ele concordou. Rose perguntou se é só isso que ele pode dizer. Nada mais? Connor pensa que sim. Isso é de fato uma aterrissagem. Então ele diz que sentiu falta dela e agradece por ela ter voltado para ele. E assim ele estava ansioso pela fase de lua de mel. Porém, as regras de Walpurgis rapidamente frustraram as esperanças dele. Uma bruxa noviça não pode dormir 2 noites consecutivas fora. E Rose não foi exceção. Eles iriam passar um dia juntos depois que ela chegasse na ilha. E no próximo dia, Emily levaria ela embora. Rose disse que, na verdade, Walpurgis não é tão restrita. E ela poderia ficar mais uma noite se a Emily permitisse. Connor disse que estava tudo bem, pois, como ela disse, poderá ficar mais tempo conforme for progredindo. Rose pergunta se ele está mesmo de acordo com esse arranjo e se uma noite é o suficiente para ele. Dando um beijinho nela, Connor diz que nunca falou que era o bastante. É só o que ele pode esperar. Emily apressou a Rose e ela disse que já estava indo. Assim, Rose disse tchau pro Connor. Ela iria voltar rapidinho. Mas vendo o olhar que Emily direcionou a ele, ele acha que ela continua em cima do muro em relação a ele. Ele supõe que ela seja como irmã para Rose. Ou ao menos era o que ele pensava. Ele não esperava que ela fosse falar com ele tão cedo. Emily diz que a Rose ainda iria demorar. Ela mandou a Rose dar uma volta com aquele cachorro que ele mantém no jardim. Rose vive dizendo para ela não ser tão severa com ele.
Então ela supõe que eles precisam conversar. Connor diz que foi bom que ele preparou o jantar. Agora, sentados à mesa, com a comida disposta à frente deles, Emily começa dizendo ter certeza de que ele já sabe que o nome dela é Emily. Connor também diz seu nome, e ela diz que já ouviu muito sobre ele. Ele é tipo uma celebridade. Depois disso, o clima na sala esfria. Pela primeira vez na vida, Connor sente falta do Henry. Se ele estivesse ali, não teria problemas em quebrar o gelo. Emily está olhando para ele com um olhar desaprovador, como se estivesse ansiosa para encontrar falhas nele. De certa forma, ele compreende. Ela sabe o quanto a Rose sofreu nas mãos de um homem antes. Emily então diz que viu uma aeronave no jardim e pergunta se ele comprou com o próprio dinheiro. Connor responde que sim, e Emily comenta que deve ter custado bastante. Ele está recebendo a pensão após se aposentar? Connor responde que sim, e ele também herdou um montante fixo considerável. Ele está nervoso. Nunca se sentiu assim antes, nem mesmo diante do alto escalão do exército. Claro, ele nunca quis impressionar nenhum deles, e não era como se ele tivesse algo a esconder. Mas agora... Emily pergunta se ele bebe. Connor diz não gostar de beber, mas ele pode beber com ela se é o que ela deseja. Emily diz que é música para os ouvidos dela ele não beber, porque o álcool já causou muitos problemas para ela e para a Rose. Ela tira uma garrafa da bolsa e Connor se pergunta o que há com aquela bolsa. Ele comenta que escutou sobre isso e Emily pergunta se ele tem algum passatempo. Ela serve a bebida para ele, que responde que ele supõe que trabalha na aeronave. Ele também está trabalhando em um manual para pilotos. Houve um pedido para que ele fizesse isso. Ah, e ele gosta de ler jornal. Ele pergunta se os militares não apreciam cartas, apostas, bater em cavalos e coisas do tipo. Connor responde que não é bom com jogos. Ele costuma evitar. Ela diz que a comida está ótima e pergunta se ele tem uma governanta. Mas ele diz que ele mesmo cozinha. Ela pergunta se ele fuma, e ele diz que parou, pois não sente mais necessidade. De repente, ela abaixa com tudo a taça na mesa e pergunta o quanto ele acha que sabe sobre a Rose. Quando percebe que então era isso que ela veio perguntar. Como ele deve responder? Talvez ele nunca compreenda a Rose como a Emily. Contudo, ele ama a Rose. Ama por mais tempo do que a Emily pensa. Ele sabe que tem que esperar por um bom tempo, mas tudo bem. Ele pode esperar para sempre, se for preciso. Mais tarde, quando Rose voltou, encontrou os dois caídos na mesa de tão bêbados que estavam. Emily agarra a Rose, dizendo que ele é muito irritante e perguntando por que tinha que ser alguém assim. Connor pergunta o que exatamente ela não gosta nele. Emily grita perguntando por que ele quer saber, e Connor diz que irá mudar. Mas Emily não faz ideia do porquê ela odeia ele. Então ela diz que odeia que ele seja bonito. Rose manda ela ir embora, dormir um pouco e se recompor enquanto isso. Após Emily enfim dormir, Rose pergunta por que ele bebeu tanto em tão pouco tempo. E se ele está muito bêbado. Connor diz que já melhorou um pouco agora e pergunta se ela tem que voltar amanhã antes do amanhecer. Rose diz acreditar que sim. Ah, ela também ficou visualmente mais fofa depois de todo esse tempo. Connor diz que a Emily não parece muito bem. E Rose diz que ela ficará bem em algumas horas. Mas Connor diz não achar que ficará. Então pede para ela não ir e ficar mais uma noite. Rose comenta que ele está mesmo bêbado e pergunta o que ele fará essa noite se ela ficar. Connor diz
que não irá fazer nada. Ela pode deitar ao lado dele e dormir. Não é como se aquilo fosse tudo que importa para ele. Rose diz não ter certeza disso, de acordo com os sonhos dele. Mas percebendo que revelou demais, ela diz que nunca quis espionar. Ela precisava praticar magia e sentia terrivelmente a falta dele. Rose achou que ao menos poderia visitá-lo nos sonhos. Dessa forma, ela acabaria com os pesadelos dele. 2 coelhos com uma cajadada só. Connor diz realmente ter pensado que eram somente sonhos. Ele pede para ela nunca mais fazer isso, pois ele não pode se controlar nos sonhos. Rose pergunta se mesmo se ela sentia a falta dele. Ele realmente quis dizer isso? Mas como Connor disse, ele não consegue se controlar nos sonhos. Então ela só deveria vir se tiver certeza que pode sair a tempo. Henry diz que esteve pensando e ele acha que o Connor enlouqueceu. Rose diz que ele está sendo ridículo. Eles só estão se divertindo, então Henry deveria deixá-los em paz. Layla também manda ele parar com isso, mas Henry manda elas pensarem nisso. Connor é uma pessoa totalmente diferente desde a primeira vez que o viu. Henry sabia que ele tinha pirado. Naquela época, Connor fez ele ficar longe da Rose depois que ele falou com ela no banho. Na real, pode ter sido antes disso. Rose manda ele tomar cuidado com o que vai dizer, pois lá ela está mais velha, mas ainda é uma criança. Connor é mais são que ele, então Henry deveria ficar quieto e comer um biscoito. O médico diz que ele está muito melhor, mas Henry diz que não é disso que ele está falando. O Connor tem enlouquecido por causa dela. Rose joga um livro na cabeça dele, enquanto pergunta como ele ousa apontar o dedo para ela. Layla fala para Rose apenas ignorar o Henry, e Rose comenta que em pensar que por um segundo ela o levou a sério. Mas Rose não faz nem ideia. Ela se lembra do Tommy, o filho do pescador que veio buscar ela. Ele tem evitado o Henry já tem um tempo. E pensando bem, o Eric que trabalha na mercearia, de repente, se tornou econômico. O que diabos o Connor vê na Rose? Rose, toda convencida, diz que deve haver algo sobre ela. Connor então chega, e Rose informa de que o Henry e a Layla estão ali. Connor diz que a Layla deve estar cansada da viagem, e Henry diz que ele também existe. Mas Connor diz que ele tem estado ali com muita frequência, e pergunta se ele não tem que trabalhar. Henry diz que não é como se a Layla pudesse ir sozinha. Layla diz poder viajar sozinha sim, e pergunta se pode ir sozinha na próxima vez, o que rapidamente Henry nega. Então ela diz que o Connor pode levar ela em seu avião, mas dessa vez é o Connor quem nega. Rose diz que ela também nunca esteve naquele avião, e Layla pergunta por que não. Rose diz que implorou pro Connor, mas ele está fazendo ela aprender todas essas regras e condições. Certeza que só não quer levá-la. Connor diz que isso não chega nem perto da verdade. E Rose pergunta se então ele está guardando para mais alguém. Connor diz não ser isso. Ele apenas tem receio. Rose pergunta do quê? E Connor responde que de um acidente. Claro que ele nunca deixará ela se acidentar. Será seguro. É só que... Rose pergunta se então ele quer que ela voe naquele avião. E diz não ter pressa. Connor diz que se ele não quisesse ela no avião, teria dito desde o início. De qualquer forma, aquele avião sempre foi para ela. Rose pergunta se é sério. E ele diz que é claro. Ele queria mostrar a ela como é voar. Henry, irritado, os lembra de que eles ainda estão ali, questionando o que eles estão fazendo na frente da Layla. Assim ele começa a puxar a criança
dizendo que ele já teve o bastante, então eles estão indo embora. Mas Layla diz não querer ir. Henry pode ir e ela fica. Connor estava tirando algumas frutas da sacola, quando de repente Rose o abraça por trás. Connor pergunta se ela está com fome e informa que a comida ficará pronta em breve. Mas então Rose dá um presente para ele. Abrindo a caixinha, Rose mostra que tem joias nele. Na verdade, não são joias de verdade, mas lágrimas congeladas de uma criatura mágica. Aquilo é um presente bem raro, que apenas uma bruxa poderia dar. Rose fica aliviada que serviu perfeitamente no dedo dele. Mas vendo que o Connor não parece feliz, ela pergunta se ele não gostou. Ele quer fingir que é solteiro quando ela não estiver por perto? Connor diz que todos naquela ilha sabem sobre eles. Rose diz saber disso. No entanto, ele é bonito demais. Connor diz para não se preocupar, que nunca irá acontecer algo assim. Connor empurra ela para o sofá e tenta ir para o próximo passo. Mas Rose pede para ele esperar. Vendo que ele não está ouvindo, ela afasta o rosto dele e manda ele se lembrar que eles têm convidados. Connor diz que ambos estão vendo a paisagem. Rose argumenta que eles podem voltar a qualquer hora. Mas Connor diz que as portas estão trancadas. Se eles tiverem alguma mínima noção, irão dormir em uma pousada. Rose diz que mesmo assim, eles têm que preparar algo para comer. Mas Connor fala para deixar que come qualquer coisa. Rose dá uma risadinha e Connor pergunta por que ela está rindo. Ela responde que apenas pensou que talvez Henry tivesse razão. Connor fica confuso, mas Rose diz que não é nada e ela não irá falar o nome do Henry de novo. Connor pergunta se então ele pode continuar e Rose dá sua autorização. Quando Rose desperta, já é de noite. Ela nem se lembra de ter adormecido. Mas ao passar a mão no rosto, ela percebe que seus dedos estão estranhos. Olhando para ele, ela percebe que tem 2 anéis. Eles são muito bonitos e ela se pergunta se aquilo são diamantes. Connor responde que não, mas são pedras preciosas daquela ilha. Rose pergunta se ele comprou para ela e diz que são lindos. Agora ela entendeu. Ele ficou surpreso mais cedo porque já tinha comprado um anel, mas ela deu um primeiro. Connor confirma. Ele deveria ter previsto. Rose diz que está tudo bem. Ele pode jogar o dela fora. Ele não tem a metade da beleza agora. Mas Connor diz que pode usar os 2. Rose pergunta qual é o nome daquela pedra. Connor responde que é prímula. Significa estrelas à noite e magia também. Essa é uma pedra muito adequada para eles. Quando se vê um cenário que te deixa sem palavras, quando a felicidade inesperada te alcança, as pessoas chamam isso de mágico. Eles têm certeza de que têm o direito de dizer isso. Um herói de guerra e uma foragida da prisão sorrindo felizes entre si nessa terra pacífica não é nada menos do que mágico. Um amor que é ao mesmo tempo mágico e belo, como estrelas à noite. E assim encerramos a história da Rose. Uma jornada repleta de perigos, mentiras, segredos e descobertas que nos mostrou que nem tudo no mundo é o que parece. No final, Rose descobriu a verdade sobre si mesma, que era mais do que uma prisioneira, mais do que uma menina à mercê do destino. Ela era uma bruxa, dona de um poder que sempre esteve dentro dela. E ao aceitar quem realmente é, ela encontrou o caminho para a liberdade. Não apenas física, mas também emocional e espiritual. Aprendemos com a Rose que a força verdadeira não está em obedecer ou agradar aos outros, mas em reconhecer a própria coragem, abraçar nossa identidade e lutar pelo que acreditamos, mesmo quando o mundo inteiro está contra nós.
que às vezes a sobrevivência exige decisões difíceis e que a liberdade pode ser conquistada mesmo quando tudo parece perdido. No fim, Rose venceu não apenas por sua astúcia e magia, mas por não ter desistido de si mesma. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o seu like, comentar o que achou do final e compartilhar com quem ama boas histórias. E claro, não deixe de conferir outras obras incríveis que temos no canal. Te espero lá!